For surfers, one event trophy stands alone, above all others. That is the Bonsai Pipeline. With a list of pipe champions including Jerry Lopez, Tom Carroll, Michael and Derek Hook, Andy and Bruce Irons, and Kelly Slater, winning this competition cements a surfer in the halls of history. For the first time ever, the Billabong Pro Pipeline will kick off the men's and women's championship tours. This new era is unmerciful, pitting rookies, newcomers, world champs, and wildcards up against the world's deadliest wave for stop number one. Where's Kelly? Come on out. Ho, 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 wow. With a mid-season cut just 5 events away, there are no second chances. The road to the Rip Curl WSL Finals starts now at the Billabong Pro Pipeline. I've been having this vision. I've been having this vision. When you rise and you fall, I'm on a mission, bringing my dreams to fruition. I ain't playing at all. Bring out the body bags, I'm about to kill them, deliver them to the mortician. I gotta do what I gotta do. That's for my face, back in my face. I gotta do what I gotta do. I pray to God, he never came. I'ma do me, I'ma do me. That's in my blood, I'll never change. That's in my blood, I'll never change. That's in my blood, I'll never change. Aloha kakahi akakako. Good morning from the beautiful North Shore of Oahu and the jewel of the North Shore. The Bonsai Pipeline is on fire today, and what a great day. Day number 1 of the Billabong Pro Pipeline, just the start of the season. Looking forward to it, and I'm joined here, I'm Kai Fugaro, joined here by the wonderful Rosie Hodge and one of surfing's most analytical minds, Mr. Ross Williams. Ross. Morning, Kaipo. Looks like pipe came to play. Dude, I mean, it's bright and early, and there's already like a roll-through 10-foot set, so it's bombing. Rosie, we're going to have some historical moments this year at the Billabong Pro, one being the evolution and the progression of women's surfing. Full competition out here. Incredible moment for women surfing, and amazing that it's happening at this time. Obviously, there's a lot of ladies that have paved the way, but here we are. The women are going to compete. That's right, and this is just the beginning of the road to the Rip Curl WSL Finals. Let's take a look at the full road here, Ross, where we got kicking off the season with 2 events here on the North Shore. Yeah, it's really interesting. So, you know, there's a midway cutoff, and midway is sort of generous almost. You know, it's going to come in hot and heavy. After Margaret River, you know, they're going to cut the fields and whittle them down to top 10 and top 22 for the men. So you're going to have to, you know, kind of almost have 0 mistakes and a lot of heavy water waves as well. Which is going to play favorites to some of the surfers. You know, you got all these high-performance surfers, and then some surfers are like want to surf 10-foot slabby waves. So it's an interesting schedule. Yeah, it's an interesting schedule, and it's a motivating schedule, I think, for a lot of the surfers, because you got to get going straight from the get-go if you want to make that mid-season cut. But we're concentrating on today. What's going to happen today? And with that news, I'm going to throw it to Strider Wazalewski. Thank you, Kaipo. Down here with the competition czar, Jesse Miley Dyer. Talk to me about the conditions that we have today and what's happening out here right now at Pipeline. Oh, it's pumping. It is pumping right now. Looks so clean and nice, and it's actually meant to be building through midday, so there's some pretty big waves already. I think we're going to have a good day. So right now, I mean, it's 20-foot face solid out there, and you guys have on the forecast even bigger waves coming. So what's it going to look like for the rest of the week? The rest of the week, so today's meant to be the biggest day that we're looking at for the next few days, but a lot of swell. Like you said, like 20-foot faces are big waves, especially, I think we're going to have a better idea, honestly, once it hits that peak at midday, and we'll be able to see how big it is tomorrow, but definitely a lot of swell on the way. And talk to me about the groundbreaking news about having the women out here and what that is feeling like for you. You know, I think that, you know, Pipeline is such an amazing, like, mythical place, and the symbolism of having the women out here and being able to, you know, be in this lineup for the first time is something that is like a real thing for the women's tour. And there's so many women who've come before us who have, you know, been surfing out here and would have loved to have this contest. So it's definitely, you know, when we blow the hooter for the women's for the first time, we know that there's a lot of people that are behind us. Well, we can't wait to see it. The waves are pumping. We're going to throw it back to the set. Thank you very much. No worries.
There you go. Great, great news to get going at day number 1 of the waiting period here. But let's look forward to what we have going on today and through the future. Our good friends at Surfline gave us this forecast, Ross. Yeah, and you know, the main thing to really fixate on today is a swell direction. That's everything for pipeline. If you have north swells at pipe, you're pretty bummed. You know, it's going to be close out a little right. So today the swell is about 310 degrees. That is money. And it's like we've all been kind of noticing, it's already big. There's some second reef roll through. So if it's already 10 to 12 feet right now, by midday, it could be quite a bit bigger. And the other thing that's really great to see on the forecast of Surfline is there's 2 to 3 swells backed up. So we got a ton on offer. We're not going to be lagging and, you know, kind of sketched out and trying to hang our hat on one swell. You know, we got a lot of options. Yeah, well, that's good. That's good news for us and a great way to start off the year. Starting off the year, there is one person that we are going to be missing, is Gabe Medina. Earlier this week, Gabe gave us notice on he's going to not be competing at this event. You can see his statement right here that he put out earlier this week on his social. And we really hope to see Gabe at some point later on in the season, but he's very clear that he's not going to be here at the Billabong Pro pipeline. Yeah, it's obviously sad that we don't have Gabe here, but then this also opens up opportunities for other surfers. I mean, Gabe is that guy that's so strong out here, so that gives other people windows of opportunity to become a pipe champion. Yeah, well, talking about pipe champions, we're going to take a look at some pipe champions when we return right after this quick break. You are watching the Dawn Patrol here at the Billabong Pro pipeline.
Welcome back to the Dawn Patrol. Here, day number 1 of the Billabong Pro Pipeline. And if you're just joining us, well, clear your schedule because competition has been called on for today. And we are excited. I'm Kaipo Guerrero, joined by Ross Williams and Rosie Hodge to get you into the morning, get you warmed up for the first day of competition for the Championship Tour in 2022, gang. I mean, this is going to be a huge wake-up call right out of the gates for the competitors, Rosie. We're just looking at some wash-throughs in the second reef, so it's pretty cool, like, to kick the year off. It's such a different vibe this year at Pipeline. There's nowhere to hide. No way. I mean, and with that mid-year cut rolling in straight off the bat, but like you said, Ross, that increasing swell, great winds all day. I wonder what it's going to look like when that sun starts to poke over the Pupukea Mountains. This is the road to becoming a world champion, but almost as applauded as being a world champion is being a pipeline champion. So this gets kicked off here, and here are the 3 champs, Ross, that we have in the draw for this year's competition. Take a look at those stats. It's incredible. I mean, John is, you know, arguably the guy to beat out here this year. But Kelly, there's nowhere to, you know, there's no other way to put it but that. It's just the guy. He's the GOAT. Kelly's still surfing at age 50. He's nearly 50 years old. Amazing at pipe. But I will say, you know, Rosie, this man right here, Italo, got the barrel of the morning so far today. So he's looking sharp. Yeah, I mean, Italo, that hunger just drips off him. I mean, that adrenaline, everything that he's feeling, he wears his heart on his sleeve. Yeah, it's just great to see him in the mix. Taking a look here at the final from 2019 here at Pipeline, where Italo Ferreira became not only a Pipeline champion, but a world champion. This clash was an incredible one. 1 and 2 in the world. The championship and the world title decided on the final heat of the day. Yeah, Italo's fun to watch. It's interesting because he does convert his style of surfing to pipeline, which doesn't come, you know, naturally to your head. When you think of Italo, you think of a springy aerial surfer, but he surfs really good out here. He's not afraid. Technically, he does really well in the barrel. He makes these little adjustments. He's got Shane Dorian in his corner, so yeah, Italo is no slouch out here. Well, when we think of Pipeline, we do think about John Florence and Kelly Slater, Ross. Absolutely. I mean, and those are the guys. And Kelly, I can tell you, Rosie, at age 50, he's still looking good. He did have a nice time break in Florida. He's only been here for about 10 days, but he doesn't need much. Maybe 1 or 2 waves, and he's right back into it. Well, looking to kick off the season here at Pipe, I mean, Kelly is coming into his 30th year competing on the championship tour. What do you think is motivating this guy? I mean, it's incredible. Obviously, someone like John is definitely sparking that hunger and pushing him. Well, I think for Kelly, you know, in a funny way, his age, because he's aware that, you know, at age 50, it just sounds neat. You know, it's a nice round number. To get a win at Pipe, I think, would mean the world to him. It'd probably be as much as a world title just to get a W out here at Pipeline. So Kelly's he's really motivated. Yeah, that was a vision of the 2021 semifinal between the two of them. And we're looking forward to more clashes at this year's event. But, you know, we have the obvious that we've already stated, Ross. Give me your pick for somebody that may be more of an underdog to look out for at this year's event. Baron Mamiya comes to mind. You know, Rosie, we were just looking over our shoulder nonstop this morning. The waves, it's a new swell, and it's really steep and heavy and slabby. It's like chokes. So someone like Baron, he's just a sleepwalker out here. He's not afraid. Yeah, it's incredible. I think the people that have a lot of experience out here, I mean, looking over my shoulder and just recognizing how tricky the swell is going to be to navigate as it comes in, I think that experience is going to be so key. And Baron, he's that hungry upstart, and he's that newcomer that's going to ruffle some feathers. Speaking of newcomers, this is going to be the first year that we have an entire competition here at Pipe for the women, and we're going to talk about all of that stuff happening. It's going to be historical after this break. But before the break, we're going to have Seth Moniz show us the break with his break breakdown. Check this out. Oh, it's absolutely firing out there. I'm Seth Moniz, and this is Pipeline. My paddle out spot, there's a little channel right here. You can kind of slip straight out. Pipeline isn't a perfect wave. It's a constant changing wave. It's like a big beach break on reef. You're constantly moving from the West Peak to over here by the back door for backdoor waves. This is the lineup.
there's a little imaginary line right here. There's other waves that are similar, but yeah, not like it, you know, not like the big cave pipe. You hit that reef, you're in trouble. There's just big stumps like that are sticking out. You slam, it's like straight concrete. It's a terrifying wave. It's a life-ending wave. There's a lot going on, there's a lot of people. It's like the full battlefield out there. I think that's what keeps you alive though, is like that fear of getting hurt and dying. My whole deal is like I make sure I'm making the best decision possible, and like when I turn around for that wave, I'm going. If pipe is good, no one really cares how everywhere else is. It's all eyes on pipe because it is the most entertaining wave in the world. Anytime someone asks me where my favorite wave is, it's pipeline for sure. We are celebrating the loving memory of Andy Irons, a spirit that really shone bright. The legacy is still felt today. Blessing, life, blessing life. Hey, hola. Back at the Dawn Patrol, and Pipeline is firing, evident on your screen right here. And this is just the warm-up.
We haven't even started the day yet. We got a big day. Day number 1 of competition here at the Billabong Pro Pipeline. The start to the road for the WSL Finals. And it's going to be a long and exciting road. Joining me, Ross Williams and Rosie Hodge. I'm excited, Ross. I can hear your excitement. It's contagious. Yeah. I mean, that was a cool piece on Seth Moniz and right into a clip here this morning. A good little roadmap of how to sort of, well, not so much a roadmap, but how much everyone appreciates pipe, the adrenaline you get from it. I mean, Kaipo right here, he can't even contain himself. He's not even in the water, Rosie. What's going on? I mean, I think we're all frothing and bubbling at the seams. But yeah, I mean, there are going to be a couple backdoor gems today, but I think it's going to be super tricky to find them in a 30-minute heat. It's going to be tough. You know what I'm looking forward to is history that we're going to make this year in competition with the women out there. And already, Rosie, the progression that we've seen in the last just couple of years of women at Pipeline has been evident. And here's some look at the free surfing that has been going down. Yeah, the rookie, Betty Lowe. You know, it's so incredible for me to see the women competing. This is the first time that we're going to see this sanctioned event for them on the WSL Championship Tour. And you can't help but think of all the women that have come before that have made this possible for today's women to be competing out here. I mean, Stephanie Gilmore, I know she's had a couple wins in the speciality heats at Pipe, but just to have this as, you know, a cherry at the start of the season for the ladies, it's amazing. Yeah, it's interesting too because Pipeline, as you guys know, is very, very polarizing. You know, if you're sort of a high-performance surfer and that's your forte, Pipeline's really not the place for you. You know, it's just so in your face, it's scary, it's gnarly, people get hurt out here. So it's going to be a great test for Pipeline. And we're going to see new stars, like who sort of lives up to the challenge that Pipeline provides because, let's face it, you know, that's what we want to see. It's entertaining, but it is kind of life-threatening. So it's a gnarly sort of acquisition you have to face. Yeah, and speaking of new stars, there is a new star in the lineup, and that is Moana Jones Wong. This youngster from the North Shore has been putting on spectacular free serves, and she was able to put on those same performances in a jersey earlier this month at the HIC Pipe Pro, Rosie. Well, when you think about a specialist out at Pipeline, you've dedicated yourself, Ross, to learning this wave, to taking beatings, to just knowing every inch of the reef. And I feel like Moana is one of those women over the last 5 years that have really dedicated herself to learning this wave. And congratulations to win that wild card into this event. But I think it was inevitable to see her here in the mix. Yeah, she's smooth. She's really smooth. She's calculated. She doesn't just charge with abandon. You know, she usually looks for those little chip-ins and bottom turns and just gets absolutely barreled. She makes it look easy, sort of like a Jerry Lopez. That's a huge compliment. She's going to be the one to watch for sure. Well, she could be a good pick for your fantasy surf, which I encourage everyone to play at WSL, at worldsurfleague.com or on the WSL app. So Moana Jones Wong could be even maybe your power surfer to get some of those double points. What do you think, Ross? Yeah, I mean, the wild cards for both the men and the women are huge at Pipe. These are typically some of the specialists that shake it up. Yeah, definitely. I think this event, when you look at who gets thrown into the mix, it's so dangerous for those top seeds because they are people that have just all round been so good at the location. Yep, so I look forward to playing for Surfer Fantasy, but we're going to be back right after this break with a great Pioneers of Pipe for you to check out. We'll be right back.
Out of the entire ocean, there's one small stretch of reef that's become the most significant place in the world of surfing. The Bonsai Pipeline. I've seen a lot from the lifeguard tower at Ihukai Beach Park. Over 4 decades of swells, rescues, and a front row seat to the best surfers in the world. For me, like many others, it's sort of like a second home. These contemporary artifacts bring back memories of the past, my own history of the pipeline, and my love of surfing. This is the story of the most dangerous, challenging, and rewarding wave in the history of surfing, and the men and women who shaped how it was ridden. This is the story of the pioneers of pipeline. Welcome back to the WSL Dawn Patrol Show. Competition will be getting underway here at Pipeline, and we're just coming off a preview to the pioneers of Pipeline featuring that man, Mark Cunningham. You can catch the series. I highly recommend it on worldsurfleague.com. Ross MC, the best surfer at Pipe without a surfboard. Yeah. One of my favorite things about Mark Cunningham, there he goes, he's looking at us now. Kaipo, he's a great historian. He really does appreciate the history of surfing, not to mention pipeline. And he spent a lot of hours watching out here, both from the lifeguard tower, where he was a lifeguard for many years, and in the water, like you were saying, that little fish eye view right there from the channel at Pipe. So Mark knows what he's looking at. He sure does. I mean, I would say he's got a PhD in pipeline as a whole, and from every perspective, from being a surfer to ocean safety, as well as just being a great narrator and a study of the history of surfing here. You know, we look back all the way to the 60s at Pipeline, Ross, with guys like Phil Edwards, and then you had the Animal, you know, guys like Butch Van Arnsdale, and it continued to evolve through the Jerry Lopez era until where we are right here, right now. And right now, we've just started the opening heat of this year's. Muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao Billabong Pro Pipeline, primeira etapa do Circuito Mundial da World Surf League 2022. E aí já tivemos a primeira onda do havaiano Ezequiel Lau, abrindo essa primeira bateria da categoria masculina. Aí está Owen Wright, um tubaço do Owen Wright. Será que vai conseguir sair? Uau! E com essas duas primeiras ondas, eu já dou o meu bom dia para o analista da WSL, Ícaro Cavalheiro. Seja muito bem-vindo ao Billabong Pro Pipeline e a mais uma temporada da WSL. Muito bom dia, Ícaro. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite aos nossos ouvintes ao redor do mundo. É sempre um prazer estarmos aqui com vocês. E Klaus Kaiser, e amigos de casa, nesta bateria internacional entre Austrália, Havaí e África do Sul, o australiano já veio mostrando as suas garras com um tubo fantástico em sessão dupla, né, Klaus? Double section, olha lá. Um excelente bottom turn, a onda simplesmente cai à sua frente. Ele fica 2 vezes atrás do spray, aí sim na segunda sessão, muito profundo, e a partir daí completa já um tubaço para dar o seu cartão de visitas para nós, que somos os meros espectadores, fãs e torcedores dos atletas. Klaus Kaiser. Exatamente, Ícaro Cavaleiro. Começa muito forte o Owen Wright, uma onda que, ao meu ver, vai conseguir uma boa pontuação. Tem tudo. Vamos, Klaus,
e amigos de casa, o Swell de Pipeline nas últimas semanas tem se apresentado de forma incrível. Nós tivemos, com essa passagem de pipeline de etapas do CT, da última para a primeira etapa, Klaus Kaiser e amigos de casa, e passando para o final de janeiro agora, abriu a porta para que entrasse todo aquele Swell de OS, tirasse toda a areia da bancada, e essa, na verdade, é a melhor época para a pipeline. É da metade de janeiro até a metade de fevereiro. Então, esperem que vai ter show de surf. E os árbitros já estão aí há alguns dias observando também as ondas, vendo todas as performances que tiveram durante essas semanas anteriores ao evento, e vamos ver como que os árbitros irão fazer um set de scale, como que eles vão fazer um ponto na escala, que é a partir dessa onda do on right, para cima melhor, para baixo inferior, e aí por diante vamos seguir o evento com altas ondas, que no dia de hoje tem como o swell de 5 a 8 pés, com tendência de subir durante o dia. Nós começamos com a maré baixa às 7h51 da manhã e subindo durante o dia, Klaus Kaiser. E um período de 16 a 18 segundos com a maré cheia de novo a 1h04 da tarde. Primeira onda na tela, Klaus. Primeira onda do On Right 7.17, a primeira do Ezekiel Lau 4,5. E não sei se os amigos de casa acompanharam o Morning Show na língua inglesa desde o seu início, mas quando a Jess Dyer, que é a gerente de competições do circuito, anunciou que o evento estaria on, ela fez um comentário, e ela estava conversando com o Strider Wasaluski, que a tendência é o swell aumentar durante o dia. Exatamente. Então nós teremos aí muita onda. Ganhar potência e intensidade durante o dia, e mostrando, vem o On Right para a sua segunda, bem atrás da duas aceleradas e sai após o spray. Olha, vem mais uma boa onda do On Right. Acredito que sim. Agora para a sua segunda onda é ele, Ezekiel Lau. Fica por ali. Não consegue completar a sua onda. O gigante sul-africano George Smith ainda não deu o seu cartão de visitas para o Billabong Pro Pipeline 2022. E aí a gente teve mais uma onda do On Right. E agora vocês podem ver aí o Ezekiel Lau sendo levado para a zona de take-off. Bateria 24 minutos e 5 segundos para o seu término. Lembrando que as baterias, no dia de hoje nós teremos 12 baterias do round 1, seguidos de 4 baterias do round eliminatório, e todas as baterias com duração de 30 minutos. Exatamente. Então hoje um dia bem longo. A princípio 16 baterias no dia de hoje, as 12 do round dos 36 melhores, e depois mais 4 baterias do Elimination Round. E nós gostaríamos de pedir aos amigos de casa, como sempre, né, um feedback de como está chegando a transmissão. E a entrevista com a Jess Dyer. Nós não estamos recebendo o som. Nós não temos o retorno. Né? Nós não temos o retorno. Vocês vão ficar agora um pouquinho com o Ícaro Cavaleiro, que eu vou resolver essa questão. Vai lá, Klaus. Uma coisa é certa. Nós teremos um show
de surf de todos os surfistas aqui representando os seus países, as suas cores e, é claro, vale a sua torcida para o seu atleta favorito. Lembrando que temos a nossa seleção brasileira aí presente. E agora vem o gigante sul-africano George Smith de backside, camiseta vermelha, sai após o spray. E olha, já mandou uma bela onda também o George Smith. Acredito que essa onda seja superior ao 4,50 da primeira onda do Ezekiel Law. Uma onda com maior tamanho, bem profundo, spray muito forte. Essa câmera deixa a onda um pouco menos radical do que na verdade foi. Olha só. Nossa, que é uma câmera mais lateral, né? With the 717, that might be in that upper neighborhood potentially. So when you make it, you saw that well breach after the 717 from Owen that we just saw a well breach right after Jordy's wave. So Jordy scores. The whales are judging the wave too. That could be our seconds, sixth judge in the water, if you will. And Jordy watching Smith, the action from the outside, you'll see those puffs of mist from the whale championship tour. Chains that are the whale trains that are moving across the outside lineup area towards the horizon. Once again, beautiful time of year to check out the North big Shore of waves, Oahu, big where whales he is. Here on the North Shore. Jordy Smith and Owen Wright came on the tour just a year apart. This is the 14th year for Jordy Smith. 33-year-old from Durban, South Africa, so he's very has been on the CT for all those years. 6 CT wins, 8 QS wins. Few years This here on is the his North Shore. 13th Pipe Masters. And there's no way got to a cheat wave it, score for especially Jordy at Smith. Pipeline. It's just hours in the water. Jordy, your first Again, wave it score, sort of a gets rid of the boogie 5.33. and Surfer in starts red, surfing Jordy. with a little more You've registered a confidence, 5.33 on your first wave score. You're still in third, needing a 0.17. Red, you need a 0.17 to go to second. Zeke Lau, Zeke, you are in second with a 4.5 and a 1.0. You need an improvement on your 1.0 to keep second place. You need an 8.84 to go to first. Our leader in white, Owen Wright. Owen, you have a 7.17 and a 6.17. Priority, white first priority, Owen. Red second priority, Jordy. Time check, 20 minutes and 10 seconds. Here we go with priority Owen Wright on his forehand, negotiates the drop, tucks in, and just comes out of a crystal blue cylinder. First heat of the day at Pipeline, and looks like he could on his third ride with a 7.17 and a 6.17. We'll see where this score drops in. Of course, all surfers keep their top two waves, and that's the cool those thing are about added pipe together for really their don't have to do total score just gotta get barreled all day long. Situation position. Yeah, as we look at the judging criteria, priority situation, red first priority, black second priority. Priority situation, Jordy first, Zeke second. Time check, 19:30 counting down. On standby for third wave score of white, Owen Wright. Stand by, Owen. Anyone can get barreled out here, but if you take off on a set wave, well, Owen Wright in his 13th year on the championship tour, 4 CT wins, a former world number 2 behind Kelly Slater 1 year. He's had 2 QS wins, and if you get a nice little roll in on a 5-footer out here in Tokyo, and get barreled for a long time, a bronze medal over Gabe Medina heavy in drops. At least for the surfers, third place gets match. the heart pumping. 19 minutes on the countdown. Yeah, talk about and being let's part take a of look at history. what's happened so being far able to in the opening heat of the achieve day. the Owen Wright, podium Ross, medal status coming out and swinging with the double surfing hand appearance grab. at the Olympics. Yeah, that was over the full ball surfing championship. So I mean, again, that was in my eyes, that was a huge not really good surfing there from Owen. And we know Owen charges. He's got a bunch of 10-point rides in Fiji when he won that event all those years ago. So it's no secret that Owen knows how to take off the big wave and get barreled on the slab. So 5.33 for French Smith on his opening ride. Yeah, and again, I think the judges will realize now that there's been several rides under their belts. Okay, the scale set a little on the lower side, and that is a funny factor when you're surfing heats as a professional surfer. You know,
psychologically, you're affected by scores. You know, sometimes you feel good about it, and when the sometimes Olympics it can are, shake your that's confidence when a little bit. Tahiti So is you're firing. constantly In adjusting their and winter, kind of talking our to yourself summer, in your head. but that July, like, okay, I got this, I'm feeling That's good. when And the CT, sometimes when Billabong the scale has set a their little event, the lower, Billabong it can Pro shake you up a little bit. But so I think couldn't at be this better point, these timing, guys and are we'll be looking really forward to fixated that. on the task at hand, which is, you know, surfing. Third wave score, Owen Wright. Owen, a 4.43, not one of your top two. Owen, you're still in first with a 7.17 and a 6.17. Time check, 17 minutes, 30 seconds. Zeke Lau, you need an 8.84 to go to first. Zeke, you need to improve on your low wave, a 1.0 to keep second. Jordy Smith in red. Jordy, you are in third with a 5.33. You need a 0.17 to go to second. Priority, red first priority, Jordy. Black second priority, Zeke. White third priority, Owen. Time check, 17 minutes and 10 seconds. You definitely don't want it to affect you For negatively. those of you joining us on the beach, make sure you check out the feed of the day. WorldSurfLeague.com website and We're going to be download back that with free more in Pipeline WSL at app. the Billabong You can Pro watch the replays Pipeline. of the We'll be broadcast right back after. Spectrum Surf channel right now, as well as on various websites doing a live webcast. Send that link to your friends and family. They can watch what you're watching. I'm sure they're watching from colder temperatures around the country. It is a January 29th approaching 80-degree morning here on the North Shore, and your family members might be a little bit jealous of tuning in and seeing what you're seeing right now. And Rocky, I don't know if you know, but there is a bomb blizzard hitting the East Coast right now. I did hear that. I mean, Boston is forecasted to get 20 to 24 inches. They're going to have winds of 50 to 70 miles per hour. Those are hurricane force winds. That just gave me chills. Oh my God. You think it was, I was driving through Wahiawa this morning, it said 65 and I had to roll up the windows. I can't imagine what the people on the East Coast are going through. Yeah, this morning I was sweatpants and beanie action, and we're so spoiled here on the North Shore, but we love where we live, and glad you guys are here to share it with us and check out this great event, start to the 2022 season here at The Billabong Pro Pipeline is brought to you by Billabong, the official apparel brand of the Billabong Pro Pipeline. By Expedia, the official travel booking partner of the World Surf League. By Oakley, the official eyewear of the World Surf League. And by 805, hashtag properly chill, proud partners of Connor Coffin. Billabong Pro title was out here at Pipeline. Welcome back to the opening heat of the day. Opening day at the Billabong Pro Pipeline. Stop number one on the World Surf League Championship Tour. Not only along did with they surf at Ross Sunset, Williams, and they talking surfed through here in the action. 89 And Pike, Ross, but in so 1985, far, the we've Billabong seen Pro some beautiful was pipeline at, no, to start off today. 1986. Billabong Yeah, Pro you was can at see on your screen right there, not a Mark breath of Richards wind went right now. back-to-back It'll Billabong actually Pro, probably so get it's better. great to have We have some the light Billabong Pro. trades And back in forecast, 89, which will it was a open young up Luke more Egan than in it the is final. now. Sometimes we talk losing about that little bit of morning to sickness. the world champ. I think it's Barton better than Lynch that needed right to now. win Kaiba, what do you think? that heat in the I final think so to too, win and the I agree with you. Sometimes, 88, you know, that was Pipe likes to 1988 sleep World in, if you would, and it doesn't 79 was, come till Potsy the year. later morning 88 hours where you see was the beauty of championship Pipeline, year but for you the know what? Billabong Pro, so it's great to Pipe have the put Billabong on Pro the back makeup at early you. this morning. So epic. And I just was got all a dressed young up because 9-year-old Elk at that knew that time, this is the aspiring start to of be the road one to of those the guys WSL competing finals out here and at Pipeline, and just got your the thoughts fortunate just starting off opportunity the tour. from 2001 to so different. 2008 You know, usually we end here. to compete here you know, at of course, Pipeline the in last those year events. we And experienced the first time the top what five a and great having the finals. So thing to you know, have things Billabong have been evolving back a bit. in action here What at I like Pipeline about for the starting Billabong at Pro. Pipe, So awesome. Yeah, we you got know, they're 36 gonna know guys that surfing cutoff in is this gonna come up contest. really quick. 3 After past world hundreds, champions. they have 5 3 events to past figure it out. So Pipe champions. if it was and the 3 first Triple event Crown here at champions Pipeline in and our you had 10 36 events man to draw. figure it out, it probably would have felt a 26 little more regular relaxing. foot riders, Like, okay, only even if 10 I don't get a goofy result, footers, no Rocky. biggie. But You're a every goofy footer. event You is always going to cheer on feel the really goofs. important. So, And we've had and there's 4 nowhere to surfers hide already at Pipe. drop It out really is a due to polarizing surf spot. injuries. Either We you're had going to one go on this an 8 morning. wave or you're Liam not. O'Brien And if on you a got free surf injured his really legs. tough He's in a competitor cast. in He's your heat, okay. you're gonna get But he had to smoked. pull out. So there's we've nowhere got to hide Jordan it. Lawler, I number agree with 16 you. on the And I also Challenger think Series, that surfing for compared Liam to O'Brien. ending at Gabe Medina, Pipeline, past some world guys that champ, were past Triple Crown champ, qualifying already past didn't really have to Pipeline push that champion pipe because they he knew had they to were pull going out. to tour Kylie next Belly year. is You in guys for were Gabriel titles, later in the if you draw. were in that kind of Ryan Callanan low injured tier
injured himself prior to the event.
Ivan Florence, be who safe was at runner-up now, at the HIC starting Pro, the year at will Pipeline, take Ryan's place. you gotta and then go. Yago And so I Dora, think it's going to encourage he's all buzzed charging up too, from and Matthew all of our McGilvery competitors. from South Yeah, Africa. and they've he's in had for Yago. months So to warm 4 up. guys They've had out months due to come here if they injuries, chose to and 4 practice. alternates coming in Again, for their Pipeline spots. requires that is hours and hours one of reps the in the water because factors here when you come in you to can think compete about on it the all North you Shore want. and You got to during get in there your and warm-up try sessions and take and off on free a surf proper sessions pipe prior to wave the event. to feel that. To, You know, to, the North Shore has it takes reps out here to get a used great to it. reputation And for Ross, being you would know from personal one of the experience, best places spending to years surf surfing out here on the planet, at but Pipe, also that Pipe has a what lot is a of risk different is the personalities. danger Sand of moves surfing a all of lot, these breaks as here, well and as the risk just of injury different is very swell real. angles. Yes, And we it's good wish call, a speedy Pipeline. recovery for all of those surfers that are out And on due that to note, injury. we're but lucky, aren't we? The forecast one thing you looks can count so on good during these and events again, is you don't the want guys any that kind are of stepping north up swell to out fill those here. spots Like you mentioned, are sand definitely is no good. qualified. You know, you get And, really we'll crazy put on a closeouts. great show for it. What you're The, looking at Griffin now is Pinto perfect grip. We pipeline. need you to There's no check in sound with on the the beach reef, marshal. so The heat the is swell's just going to about hit the ready to reef paddle out. and Time shake check. up just 12 right. minutes It's counting gonna down. peel We are in into the heat channel. 1, round 1. And again, the other thing, the 2022 major Billabong Pro factor that Pipeline helps the event. waves stay Owen sort Wright of and White in perfect in first. pipeline is that west Zeke swell. I Lau think is it's lacking 310 second. degrees today. Red, so Jordy Smith, we're on. red in third. You know, Jordy this is is, a as you 017 to go to second. Remember, you know, top Pipeline woke 2 up this of morning, these 3-man she heat put on goes her to round makeup, 3. She's up at 5 a.m. Third She set her place alarm. It is will cherry. find themselves It in is the cherry. elimination Now, round in round number 2, which will be run as we today. look at this swell model. Yep, our is top 2 will after be producing this kind of weekend leapfrogging west swell into the next into the third storm round, and then we'll did have move a bit round away 2 from Hawaii. So we are coming up expecting later for there all to of the be surfers that what's happening finish right in now. third place Some lulls in these heats. in the action. We're going to see some big waves, but we're going to see in this some first quiet round. time. Yeah, Nice but to not get too first bad. and second, and In my catapult estimation, into round 3. you know, this All is a third new place swell. will be I just surfing arrived again last today. night, so usually that fresh energy round 2 provides a lot of elimination rounds coming up waves. So later. I don't think we're going to Just see about anyone 11 get wave minutes starved remaining today. in this heat. But it is with pipeline, Owen Wright and this is a proper owning that ground first swell. place spot So the from the swell get-go came with from that a little bit of 717 distance, kind of medium, opener I would say. Sometimes it comes 617 really far away, like backup. the Aleutian Islands, and it has to can't travel hear hundreds of program very well miles. at all. Zeke in This one's second right in with the his middle of the 4.5 Pacific, so it's opener not and a super far. 1.0 complete Alternatively, you could get a swell like Jordy that with last that really big single line-based swell was really 1.5 close, there, you so the can energy see was just crazy. about It was fraction consistent. of It the was short score. intervals Yeah, and where second they're peak. So All this right, is Rock, just I'm a gonna put your nice, right in the competitor middle, hat back on middle of the for road you. kind of swell. All right, Just to it's give you an been some update on years, what's man. been happening but here on the North you're Shore. good at this. We are You're coming Zeke off Lau. You're in second probably, place. I You want to got say, a solid 3 wave weeks score. of Like to large improve to on it, a extra 4 or large 5, surf and you got a loss. 9 Yeah, keeper minimum. of a 1 I would right say now. even 5 And you got weeks. Jordy I Smith could be breathing down tripping, your but I back think in it's red. been, I feel like it's Veteran been of 13 forever. years on the tour. Only Pipo, if needing you a remember, 0.17 to catch all the up. way back Now, during the CS event at Jordy's got the first Haleiwa, priority, we but were we've just seen him be off very that run of selective. He's only nonstop caught one north wave swells, in and we were 20 all minutes. stressed out Yeah. because If you were Haleiwa Zeke, also likes a how do west you swell. position that self? Well, Ever you know, since this that morning event, we've seen we've some had west pretty good swells. It's just been right-handers nonstop. open In up fact, I also. was And worried. so I was like, far, man, all of it's the going to go back waves to north in this swells. heat We're have going to been be lefts, bombed at ridden pipe, at but it's still pipeline. pumping. Yeah. Which is Zeke having unusual second for us to priority get so many almost has to swells, and assume we're grateful Jordy's for gonna it get out of that that west score to direction. A go lot to of times we'll second, switch up. and, We'll have a west swell, then when northwest Ezekiel swell, gets and then a his series of north swells. place in first Here are all the priority, people that hunting made for a their good way one down or to the beach he can move around the lineup for the opening and day, try to and right now get
something Clock that is ticking down to 9 minutes and 40 seconds, and right now this with is a that quiet backup time score out there, being but very low. what do you They can see, try to or what would you extend that tell margin, surfers, Ross, sneaking to keep away from Jordy, focused who has during first priority. these lull periods? A couple of different options you know, for Zeke. 9:30 remaining. I would pay and attention right now, Jordy with to like the priority. energy or like any kind of motions you're getting from the other competitors. I would just Jordy stay with really priority. fixated on the ocean Nice ring, because good. pipe and backdoor, by the way, especially since Time the check, score's a little surfers. bit 9 low minutes, for 15 Zeke and seconds. Jordy. Situation They remains can the same. provide some White in sneaky first, waves on the Owen Wright inside with a reads that 717 maybe your and a other 617. competitors won't see. Black So in your second, radar has to Zeke be Lau. sharp. Zeke, you have a 4.5 and a 1. You need an 8.84 to go to first. Jordy Smith, you are in third. Jordy with 9 minutes remaining. Jordy, you have a 5.33, needing a 0.17 to go to second. Jordy, red, you have first priority. Zeke, in black, you have second priority. Owen in white, Owen you have made third that look priority. easy, but I can assure you that was not. It was a late drop. He bottom turned right under the lip, and then he stalled to max out the tube time. That second section at Elukai, he actually went over the foam ball. That's his backup score right there of a 6.17. I'm just really impressed by that first wave from Owen. It was top-notch surfing. And Jordy getting properly spit out of the barrel there for a 5.3. Really
Zeke got a nice one to start the heat as well. There's also watch this little doggy door exit right here. Kind of comes through. That wasn't through the front door, but he had to squeeze through it. And that's a big dude right there. So good surfing there from Zeke. So sort of a battle for second. In Jordy's situation right now. Sure is, and nobody wants to get third in this opening round, top two move on into the third round. Now Rocky can last place goes into elimination round that we're going to have later on this afternoon. For a wave. Yeah, and that's a sketchy endeavor because if you are in that elimination round, you know, with this swell rising, Kaipo, it's possible we're going to see third reef break, a lot of wash through, second reef, and that's really tough to compete. Yeah, talking about sketchy. The bottom here is pretty sketchy. We're going to take a look at the bottom here at Pipeline. All of this footage provided to us by Terry Lilly, who is a marine biologist out of Hanalei on the island of Kauai. And check this out, Ross. Talk us through what's going on there. There could be lots of little trenches at pipe and backdoor. The reef is anything but perfect. There's big flat sections. There's lots of sort of brittle, weird, small caves and trenches and gullies. Somehow it adds up to a perfect wave. Don't ask me how, but it's a very trippy reef. And if you ever go snorkeling out there, especially in the summer, it's amazing. You know, it almost doesn't make sense to your eye. Like whenever I think of a perfect wave, I think of the ocean like a man-made reef, just a triangle. But Pipeline, there's no real significant triangle to it. It's just, for whatever reason, it's a slab of a wave and it hits that reef just nice. Multiple surfers. It is a wonder of the surfing world, and we saw that this morning. Unfortunately, North Shore for decades. Joining his first year the latest on the crew CT out here on at the free surf Pipeline before the event has been really impressive as the story's the same, the barrel, but just the progression of barrel riding, during the size, how warm-ups in deep, the and NFC how long you can championships. stay in the barrel. All right, look at this football coming through, Rock. Look at the spit. The Potential here for this second wave of the set. Right now. Red first priority, black second priority, white third priority. Jordy go. Jordy uses where it. the bathroom is, that's the park where you see a lot of people park their car, and the spectators hang out. We'll check out the priority situation. Everyone just a little out of position here, Kaipo. Counting down 6 minutes, so no one goes on the first 2 waves. 6 minutes, and it's go time for Jordy Smith. He's got first priority. Needs to use that priority, and he wants to get a substantial score to put himself in an arm's length away from Ezekiel Lau 5 minutes. and avoid that elimination round. It's go time and no opportunity from that last set, so the clock's going to continue to tick down. Counting Ross, down this one might come 5:40. down to the last second. This is interesting. So Jordy showing respect to the talent from Zeke. You know, he's not going to just take off and hit a quick 1-2 point ride. He knows that Zeke's going to back up his score. So right now we're looking at the battle of backup scores in the last 5 minutes. Now, the tricky thing here, Kaipo, is sometimes, as you mentioned before, Pipeline can go flat for 5 minutes, so you don't want to get too selective. Sure. You know, sooner or later, Jordy and Zeke are going to have to pull the trigger and take off on a wave here. Turnarounds here. Well, ultimately, if Jordy can actually delay getting his score and leaving no time on the clock for Zeke to respond, that would be a great heat strategy if the ocean would cooperate with Jordy Smith. Attention surfers, 5 minutes remaining, 5 minute mark. You have 5 minutes remaining in your heat. Owen Ryan in white in first, Zeke Lau in black in second, Jordy Smith in red in third. Jordy, you need a 0.17. Zeke, you need an 8.84 to move up. Owen, you are in first with a 7.17 and a 6.17. Priority, red first priority, Jordy. Black second priority, Zeke. Owen third priority in white. 4:30 counting down. Deep, it caught him off guard. So now just they have a looking out sketchy my 4 binos, minutes. I had to make sure that Owen Wright didn't dye his hair. Tense 'cause 4 he's like minutes bleach for blonde Lau dude. and He's wearing Smith. that black Meanwhile, helmet. Owen Wright sitting comfortably in the lead for the head protection. and is Always a already good idea here envisioning in Pipeline. himself The waves in round number are 3. very hollow for those two brides, and that's where the Owen bulk nice of the and scoring comfortable. is here Yeah, in he's Pipeline. just like, all right, Zeke, Jordy, And you guys that have fun. barrel is formed not I'm gonna only just by sit out a here great breaking wave, with my but third by priority. a I very could care shallow less. reef. I don't really need That's, priority right now. an important So the characteristic. psychology in every heat, Kaipo, is so that interesting. is It sure is. And crucial in talking making these about pipeline if barrels, there but also were makes it some very lulls at the dangerous beginning of the heat,
today we've already heard from the head judge, no restart. So 30-minute heats, no restarts. So you're going to have to get busy out there. You're not going to have the luxury of a quiet beginning of the heat and getting that extra 10 minutes. It's not going to happen. Right, yeah, and believe it or not, 30 minutes is going to feel like lightning fast out here. You know, especially if you're in Jordy's position right now, sitting in third. That clock is melting away way too fast. So no room for error. You got to come out guns blazing. For the head exactly what Owen did. 3:15 remaining. Just saw a turtle pop his head up right Down in front of for Owen 3 Wright. minutes and a little bit of sign we've seen of a whales. medium-sized There's set turtles with out a in little the bit of lineup. They want to wonkiness watch the as you can Billabong see it Pro coming up to pipeline the day reef. 1, heat Ross, 1 out there. So taking a look at our you see anything surfers, that we you might see be that choosing here? Owen Wright's Well, number 3. what's interesting is the score line. You number can see Jordy 86. needs nothing. Surfers He get needs to pick their just a numbers, and fraction I know of a the story score. behind Zeke. Zeke knows he only has a 1 for a backup. So right now, for the again, University with of the Hawaii. 2-minute mark coming up on them, they're going to lower their standards. You know, we might see a little backdoor wave or anything. Guys. You must I land think your it's drone kinda if you're gone not is the certified effort and of looking for a authorized proper through the 8-foot World pipe Surf wave. League. So unauthorized Here we drones. go. We Jordy do have showing our, some interest. our And drone. he's going to turn his nose up at that. Zeke Taker Lau Outer, says, who I'll is take the ready. leftovers, Zeke gets in the Lau barrel. with second priority, and not going to come out. No exit. Will he better for Lau. and up the requirement for Jordy Smith? We'll wait and see. Jordy. So, you know, Coming down Zeke could to have the, easily got a 2-minute 4 or mark something here. like that. To back Priority up the score. situation, Would've red been a first lot priority, tougher for white Jordy. second priority. So now this is Time weird. check, This is 2 just a minutes, weird 5 spot for seconds, Jordy. 2:05 Like, you know, counting down. at what point Last does wave he for say, Zeke you know Lau, what, I'm under a fine with point the is 1.5. 0.73, Because not he one of your needs to top take 2, off on a Zeke. wave You're to still in get the second score. with 2 minutes remaining. See Jordy Red making the first decision priority, there. white second priority. And Zeke Red, on the you need a replay. 0.17. Looked like he set it up well, but 150 counting down. That would have been really difficult Rocco was for Jordy to watching get that that paddle wave up. battle He between, only needed red and less black than a there, half a Jordy point. and red that and was a black. big decision, but Zeke it paid Lau, off for him. I mean, Luckily, red that had wave was priority, small and it had a but he big didn't go for elbow the in wave. it. Was Zeke and trying to it, tempt him on that wave? pinched Zeke Zeke, was so going to go kind of a anyway, heavy or- call. He might Jordy, have tried to you know, bait him he's into going to have that, to pull the and trigger here. with second priority, if you false start, you can Jordy go Smith down to needs to third be priority. aware of the So clock down Zeke to might have 90 been already too seconds committed, into the opening heat of the Jordy day. did not take the bait. He does That have was first a wave that ended up priority. being incomplete, He's so lining good eye himself to up lay for a off couple of by waves Jordy coming through Smith. here. But here he Looking is with interested in this priority one. and needing a And score he's in gonna the go. final moments, grabbing Smith the rail grabs side, the rail slipping off into the a bottom. barrel. Roomy Can he come cavern out? of a Needs barrel. the highline exit, and he will not. He gets Unable clamped, to but come only out of needs a that barrel, 0.17. unable to execute. Safe to say, getting to your feet, riding in Wow, the barrel, now he'll get he that does score. just need Time check, surfers, 1 fractional minute. score. We're on standby for last wave. I mean, it's got to be at least Second a wave of Jordy Smith in red, needing a 0.17 to go to second. 50 seconds remaining. White first priority, black second priority. Last wave for Jordy, a 1.13 new situation. Jordy, you go to second. Now needing an 8.01 to go to first. Zeke, you need a 1.97. Black, you need a 1.97 to regain second. 35 seconds remaining. So I don't want to say he was cocky, but Watch you this know, he was countdown, surfing less than 30 normal. He seconds. should have been Zeke needing a little more fixated on his 1.97 score. and Zeke some needs a waves 2 are on the way, but to he's got advance second with priority. 25 Owen seconds, gonna just allow needing a it? 2-point ride, time to spin it And around he here. is. Zeke Taking a look at scratching Ezekiel into this Lau. one. He Just not needs a Pau 2-point Lau. Here ride. he goes, grabbing the Drops rail in in. the barrel, Right grabbing to the it barrel. and He's going to coming get out. that too. Will he move up to second? Countdown now. Counting down in 8 seconds. Here's your countdown in 5, 4, 3, 2, I mean, typically 1. I'd give it to him right now, but the scale is set a little low in this heat, so I'm not going to put my foot in my mouth twice in this heat. Sound of the horn rounds out heat 1, round 1. Attention surfers in heat 2. We are on standby for last wave score. Black, Zeke Lau needing a 1.97 to regain second. We are on standby. We are on hold right now. Surfers in heat 2, hold your position. Another look at it, Ross. Right, it is a smaller wave, but he was pretty deep there. Even though it was a 1 to 2 second barrel, he was deep for Again, we're on standby. Last wave for Zeke Lau, a 2.5. Unofficial results of the last heat. Standby. Counting down in 5, 4, 3, 2, 1. Jordy Smith, we'll see him later today in the elimination round. Unofficial results of heat 1.
Owen Wright in first, Zeke Lau in second, Jordy Smith in third. Heat 2 is on. In the water, from San Clemente, California in red, Griffin Colapinto. From North Narrabeen, Australia in black, Jordan Lawler. And from Jeffreys Bay, South Africa in white, Matthew McGilvery. Check in for jerseys, Morgan Siblick, Connor O'Leary, Kyle Ebelli check in.
Yeah. Morning, Joe. Aloha. Good morning. Well, I was just saying, Rocky, you got a lot paler right there. Yes, I'm Rocky's other counterpart. Up here in the booth with Bo Hodge, I'm Joe DeMarco, bringing you day number 1 of the 2022 Billabong Pro Pipeline, first event of the championship tour season. Well, for Zeke Lau, does get the score needed in the last moments of our opening heat, so he will advance on with Owen Wright taking the heat win. Owen and Zeke into that third round of competition. Jordy Smith not out of the contest yet. He will be relegated to the elimination round. We will be completing you got me? all of round 1 into round 2, so we will have our first 4 eliminations by day's end. Billabong Pro Pipeline in memory of Andy Irons, and we are opening up first day of the waiting period and competition already underway. Thank you for joining us. Heat number 2 out in the water, and here on set, Kaipo Guerrero, joined by Ross Williams. And Ross, look at this heat. Yeah, this is a really fun heat. Griffin's been on the North Shore for a long time now, all winter long, so he is one of the actual favorites in this event, I believe. He's been racking up some really good rides out here. I've yet to see Jordan surf out here, so that'll be cool. And Matthew McGilvray is a sneaky one. He charges. He's a good tube-rider, Kaipo. Yep, Matty McGilvray getting his start here. Injury replacement for Yago Dora. So also I want to wish a speedy recovery to Yago Dora, but the young South African got the good news, and he is here ready to put on a show. Yeah, speedy recovery there for Yago. Broke his foot, so he's on the mend. But man, this is a cool heat here. Joe, And talk, you know what's crazy is Jordan would you Lawler be woke if up you this were the morning, man in Kaipo, black? Unfortunately, with for no Liam idea O'Brien, who he's was going to be supposed to be in competing this at heat, 6 to he 8 was in foot the pipe, free surf and this here he is morning, with a jersey on. injured, I believe Another it was his injury right leg. replacement. Was Jordy in a cast Lawler coming out in the just free got surf. the And call Jordan this Lawler morning was in the number warm-up 16 session. on the Challenger Liam Series at the end O'Brien, of who was 2021, looking forward to his and they went first down to the top event 15 as a because full-time they championship tour surfer, sustained a then the top knee, 15 I'm sorry, went a down foot to and Carlos ankle Munoz. injury. We'll And here update he you on is, that. North As we Derby, see Jordan just Lawler, so opening he shows up a straight-hander for next man in. Liam's But all of a replacement, sudden, Jordy Lawler. 1 hour before the So we got event, 2 he's injury in. replacements in this heat, joined Well, you by never want to see the young any of our surfer out of San Clemente, competitors Griffin go down with an Colapinto. injury, And but unfortunately, it's that common, happens, right? especially And out here in surfers get Pipeline, injured and all the Jordan Lawler time, whether it's getting the you opportunity. know, in small waves, everyone's going so big now with As you mentioned, airs, so you finished see a lot of just broken outside of bones the and cut line for our Challenger broken Series surfers. ligaments and stuff like that from huge air moves. And then when you're here on the North Jordy, Shore, your first wave, he's you know, you can hit the 037. You reef are in really first. hard out here. You can get poked Black, by you your are in board, first on so your first ride of surfers get injured 037. Time all the check, time. It's very 25.50, counting down. No priority in the lineup. Yeah, No it sure priority in the is. lineup. Also, Next priority speedy allocated to recovery red and Eli white Hanneman. on their next I'm wave sure exchange. He's watching the young Hawaiian We phenomenon. saw Took Jordan quite a take beating out away, here but just a few unfortunately days ago, straightens out, so and getting his is feet on the in recovery wax, but for that. And no you're talking about getting substantial hit. He score. hit both the bottom He'll as go well as down his to board speared him third in the priority midsection once for some reestablishing internal injuries. himself in the lineup. Wild. I mean, it's just a horrible wipeout there for Eli. So Eli, if you're tuned in, speedy recovery to you as well. And it's just weird. You don't know what's going to happen when you pull into a barrel and you don't make it. You are connected to your surfboard by your leash. So Well, you got a sometimes Triple that thing Crown comes right back champion at in you the like water a right weapon. now from And then, you know, like 2017. we've been talking about all morning, Kaipo, the 23-year-old bottom out here is like Griffin concrete. Colapinto out of Even San though there's Clemente, caves and California. trenches and all these twists in the reef, course, it's so firm. It's not past 2 forgiving. So if you years, hit men's it, Triple Crown you know, surfing has gone something's virtual. going to happen And to for you. the past 2 years, It's an won by ancient 2 dead Hawaii reef surfers. basically here John at Florence Pipeline, for the so men and you Carissa don't Moore have that for the give women. of live Wow. coral, which sometimes John will cut and you, Chris right, have and been on crumble. fire But this, as of the late. reef out here
has But been Griffin, solid, in that has year, become 2027, solid he wasn't over on the decades and championship tour in centuries of 2027. just It was his pounding by the ocean. performance Because on think the about World Qualifying Series. Pipeline's He been made here 2 since finals the at creation of the Hawaii islands. and at That's right. Sunset. Yeah, Didn't win the event. it's been around a long time, and as but you went mentioned, on that to, thing you know, is place solidified. It in ain't that going anywhere. top. I think he Solid was reef, runner-up solid to, performance by Owen Wright. He's with Rosie Hodge. Yeah, Owen got the juices flowing this morning. The 717, I have to ask you, because that was such a great wave. What did you make of it? Yeah, just like my eyes lit up. Like this, it just seemed like it was stretched out into the channel, and you know, often today you'll see the waves just like real short barrel, and it just kept giving it to me in the channel, and I like stalled at the start thinking I was gonna like just get in that first section, and then I was like, oh no, I'm way too deep, and I had to like get weaving in there. And, yeah, it was so nice to get that wave, first wave of the season, and for me, so yeah, I was super happy. Could have bumped it up a little bit more at the number, but that's just, you know, our gut feelings. Very nice to start off with an excellent score. I'll save it for the rest of the event. But Owen, coming into the season, the wild card, the WSL wild card, a different feeling for you? Yeah, for sure. I feel like it's going to be a battle from the start, and we got no seeding round now, so I'll be with the top seeds, and you know, I count myself as one of the better guys in wave locations like this, and we've got our good waves back on tour, so I'll just be surfing against the people I've been surfing against for 10 years, and I feel right at home with those guys. It's actually kind of funny, like the rookie class, I think, is like, you know, you don't know how they're going to compete, but I'll be competing against the guys I've been competing against for 10 years, so I feel all right. You got a lot of experience, but then also thinking about how the season is going to change with that mid-year cut. There's no room for error. Yeah, well, I was on tour with the first mid-year cut, and I mean, I felt like that was pretty disastrous for the rookies. They just never got a shot, and you know, like they get 5 events, and they'll be, you know, they're surfing against the top seeds the whole time. I was in that class, and it really grounded to a stone, and I produced a third in Brazil, was like 3 comps in, and it really changed my seeding. So other than that, it was a really tough slog for everyone. So it'll be the same again this year, and yeah, the pressure's on. Great insight. Thanks for your time, Owen. Colapinto out the live action here with Griffin Colapinto. Dangerous drop, rolls high, yes! And a big, gnarly, just a mongrelly section there. And Griffin Colapinto able to negotiate that. That was skillful. That was hectic. Yeah, I mean, it was like he was riding an angry bull there. He just hung on for dear life. And again, I want to give him credit, just Kaipo, for being here. He's been on the North Shore for a long time, you know, all winter long, essentially. So standby surfers, no scores in yet. Kept giving himself no priority in the lineup. No priority in the lineup. Standby for priority jump call. off. And right there, that was a heavy drop, and he all held 3 it by surfers awaiting scores. Matthew McGilvery, a 1.2. Black, you have first priority. Over an elbow, so that was not caddy for White. Matthew McGilvery. It was an ugly wave. Right here, he gets broken really board. high, Second broken board. Second heat of the day. And then rides the spit out into the channel. So super see the board technical, intact. Really, really good. See the leash on him. I think he just wants his backup board. So Jordy Lawler, not he got a barrel broken board, but he fight he for can't an come exit on in. this one. And he's down like the beach. And again, we're just sort of learning Matthew, how he handles the you have a lineup 1.2 on your first wave. You are currently in first. Stand by for updates. Last of black, last of red. And as you mentioned, Kaipo, that thing pinched and he broke through. So it's not going to be a massive score, but that was a very technical barrel. I like the never give up approach there from Jordy Lawler, just fighting for an exit, and that will give him a score that he can hang on to for the moment. Get back out. She's anticipating a big number for Griffin Colapinto. Way back out to the lineup. We're on standby for scores. Last of black, last of red situation update to follow. Typically, they we can't tell you. 20 minutes, 35 seconds remaining. Black first priority Jordan. Red second priority Griff. It was a very exciting ride. And no again, scores it available wasn't so technical, from like second wave of black and first wave of red. It was just more like he scores now coming in for black. Stand by, Jordy. That's a lot at pipe. You know, a lot of times at pipe you get scared and you let go and you dive off, but Griff just sort of handled that thing. Could have been a buckle. And I think emotionally, and or just could have been electing for human beings that have emotions. When you have that excitement in a ride, even though it's not second wave, Jordan Lawler, a 383. Jordan, you are in first with a 383 and a 037. Stand by for first wave of Griffin Colapinto. 20 minutes counting down. And that's the wave. You know, the wave was meaty. That was not a soft barrel. That thing had a lot of energy. It was steep. It was thick.
Again, this is a new swell, so it's pretty slabby. These Black drops are first tough. priority, red second priority. Yeah, I'm giving him credit just for 1940 how remaining. crazy that Scores drop for was, Griff but then coming again, in. Stand by. the At a judges showing 4.9. some Griffin, you go the restraint first. so New far this situation. Red, morning, you are in first and gives us with a mid-range 4.9. score Jordan, you're in for second with a that wave 3.83 for Griffin and a Colapinto. 0.37. Just a Jordy, you now 4.9. need a 1.08 to go the first. Little Matthew, grumpy this you are morning. in third. Matt, I see some pastries over there. you have a in the kitchen. Can I 1.2. deliver You some need a pastries up top? 3.01 to go The the judges, second. Yeah, they need a little Time sugar. check, 19 minutes, 15 seconds. Wow. Black first priority, So, Lawler. Well, Red we do second have priority, another person Colapinto. on our commentary panel. That is former judge Richie Porta. He is our rules and judging analyst. Good day, Rich. Morning, gents. How are you going? We're going great so far. We're excited to start off the year on the first day. How are you? South Africa in the pipey bin. You surfed last year. Yeah, I'm happy. I'm a little bit happier than you two sitting there. A bit upset with some of the scores that are getting dropped, but you know, it's good here. Well, you know, look at Rich. We got a lot of rookies this year at Pipe, and it takes a special wave to get a big score here. What are the judges looking for to get those big numbers? Pipeline, the event window has been moved Well, about 6 weeks later. As Ross alluded to at the start of the day, you know, they're looking for that technicality side of the barrels, and they want the really big, heavier ones. And yeah, the CT, maybe Owens could have been a tad more, but they've kept their scale down low because they're expecting a lot. So you don't want to outscale yourself right off the bat by going too high and then becoming boxed in. So all they really need to do is, even if it's a little bit low, the scale is the comparison of the other waves in that heat. So, you know, the right surfers got through that first heat and they're all separated by the right amount. Oh, that's a nasty. It just happens to Griffin. Oh wow! But yeah, so you see this swells First priority, building, white. and you'll First see some priority, bigger white. scores for sure. So they're just feeling their way in the comparisons, and as long as the comparisons are correct, then it's okay if it's a little bit low. Thanks, Rich. We'll be hitting you back for more analysts on both the judging as well as the rules, because we have had some rules change this year on the championship tour. I want to get back to Ross, though. We saw that beating by Griffin Colapinto just now, and he's going to have to recover from that. That looked like a horrible wipeout. Yeah, you could see he was trying to grab that rail and yank himself into the barrel. Right there, just watch that right arm. Caddy for Griffin. That is. Griffin's coming in on the zone. He needs a backup board. And actually, it might have been Stand a by, little bit Griff. of a Your last grip wave, issue. a 0.23, Griff. You're still in first with a 4.9 and a 0.23. Here we go. Back door. White. Matthew McGilvery comes out. Action and watching Matty McGilvery So our first right-hander of the day. come out of a backdoor barrel. We'll get caught up And with the guy that who ride. loves right-handers in his home of Jeffrey's Bay. Matthew McGilvery just has been kind of under the radar a bit, I feel, as a charger on the North Shore. Yeah, you know, he's not like a, you know, the brightest name you've heard of in the last couple of years. He's sort of a rookie, and so everyone's starting to learn his name for the first time. But you know, we both have, Kaibo, been watching him do the Triple Crown and the events at Sunset All right, Pipe we're going to be standing by and for the Haleiwa second over the wave of last few Matthew years, and he's McGilvery. good. 16 He minutes, charges. 5 seconds remaining. You know, he's especially for priority someone in the who's lineup. not from No Hawaii. A lot of priority in times the you see lineup the at this local boys stage. that really charge, but Matty will go. Great looking Sure does. backdoor We see wave. a It board wasn't a change big on the one, beach Joe, for Griffin Colapinto. Another look at this wave for Matt. Yeah, I mean, that was beautiful. You know, he faded just a little bit as he paddled in and then got himself behind the peak and he got a proper little barrel there. And also, he broke the seal. That's the first right we've seen today. And there's some big A-frames. It's not super consistent at backdoor right now. The swell's pretty strong for it, but look out as this afternoon creeps up on us. I think we'll see some big old backdoor barrels. Yeah, and another challenge when going backdoor is making your way safely back out to the lineup, because unlike the left, there's no channel. White does have first priority with 15 minutes, 20 seconds. Absolutely time remaining. smoked in that channel. Interesting right there, you saw that little wave come through the screen right there. You saw that new swell just trample over that older Coming up swell. heat 3, when you see Oregon, those double ups with Sibilik, two waves sort of Connor connecting and O'Leary, rolling and over each Kyle other, that's a Belli. sign of a lot of energy coming in. Replacement surfer Matthew McGilvery that we've been talking about, just at 24 years old, so many years ahead of him on the championship tour. He earned his way onto the championship tour, like you said, Ross,
in his qualifying year, basically with a North Shore run of results. Here it is. Yeah. Last wave, Matthew McGilvery, 5-1-7. Matthew, you go to first. New situation, white at first. Matthew McGilvery. Matt, you have a 5-1-7 and a 1.2. Red, you are in second. Griffin Colapinto, you have a 4-9, Griff, and a 0-2-3. Griff, you need a 1-4-8 to regain first. Third, Jordan Lawler in black. Jordy, you got a 3-8-3 and a 0-5-7. Jordan, you now need a 1-3-1 to go to second. First priority, white. Second priority, black. Time check, 14 minutes, 10 seconds. McGillivray with both the lead and first priority. So the South Africans in a good position in the back half of this heat so far. Let's see if he chooses one of these waves in the set. Trades are very light. Kind of we saw interesting scores and also interesting comments there from Richie. You can see Richie sort of protecting his judges there, saying that we're a bit grumpy about the scores, but I don't care how you slice it. That was a surprising score for me. You know, I've been watching surfing my whole life. Of the day. You get a good idea of what a 7 looks like, what a 9 looks like. First day of the waiting period already. In his defense, at the end of the day, you want the right surfer winning the heat, and so you want the scale set between him and the other scores. So Zeke had like a 4.5, and Owen had that 7.17 or whatever it was. So just the men surfing today. The separation there was just right. But yeah, I mean that was technical surfing. It was a heavy wave. Round 1. So yeah, it's debatable. It's always debatable, Kaipo. We'll be back with more talk, maybe more debates. We're taking a break right now. When we return, we'll have the back half of this heat. We'll see who's going to come through and advance into the round of 32. Place in all of these first round heats delegated into the elimination round of round number 2. Yeah, I like that change. It used to be first place goes on and second and third would battle it out in the elimination round, but I think it keeps these opening heats more competitive when you have top 2 advancing through. All right, here we go. Let's watch White. Already picked off a beautiful wave at backdoor. Now looking at pipe. Grabbing rail. Tucks in. That wave will get small, and there will be no exit opportunity for McGillivray. But he hangs on to the heat lead with 12 minutes remaining. Stand by, Matt. Test. Score of wave number 3 coming in. Test them. And a 107. Matt, not one of your top 2. Surfer in white, you're still in first, Matthew, with a 5.17 and a 1.2. Second, Griffin Colapinto in red. Griffin, you have a 4.9 and a 0.23. Griff, you need a 1.48 to go to first place. Jordan Lawler, surfer in black. Jordan, you need a 1.31 to go to second. You're counting a 3.83 and a 0.57. Time check, 11:30 remaining. Black Jordan first priority, red Griffin's second priority. On the beach along with Jackson Baker. He's going to be a newcomer. He's a rookie on the men's side of the championship tour. Both of them observing the conditions here at Pipeline. As we kick off the year, I'm Kaipo Guerrero along with Ross Williams. Hello, Ross. Matthew McGillivray. Yeah, you got me? Out in the lead. Took a small wave. It didn't change the situation. However, it did put him down in a ladder as far as priority. Yeah, and we saw in that last heat, it came down to a battle of backup scores. And Jordy succumbed a little bit to the pressure, you know, sort of stalling on that last big old barrel. Almost came out and got a big score. But Pipeline chooses sometimes what happens. You know, it's not a foregone conclusion that you're going to get barreled and come out into the channel each time. It is technical inside there. These barrels breathe. They have a lot of whitewash and trickery. We saw that from Griff's first score. So, you know, there's a lot of energy in the water right now, Kaipo. And you touched on the fact that the new swell sometimes starts running over the old swell. Can you talk to us a little bit more about that? Yeah, this is new energy, right? It just built last night, so opening round. It's here now, and so there was a tiny swell in the water yesterday that's just finishing up, and this new swell is marching right over it. So you get that effect. You also get these double ups. You get this double the energy because you get these two waves meeting, and it all spills over on the reef together. It kind of looks like Chopu almost, where you get this
all this energy, almost like a river rapid coming the other way, and the wave builds up and spills over on that sketchy reef we're talking about. So new swell, new energy, it's a little more technical. Here we go, Griffin Colapinto driving on this third wave. Nice line, you can see the red jersey. And gets not able to come out on the way out. Came out in that last looks second. like he had an exit in his wave palm, just at the end, kind of crumbled on him. Took that one to the back of the neck. Looks like he's okay. Exactly right, Kaipo, good call. Well, he should replace right the there. 0-2-3. Like Only he's needs okay. a 1-4-8 to move to first. You know, the power of these waves. Priority situation, black first priority, white second priority. Time check, 9 minutes, 11 seconds remaining. Arm, you can really get messed up out here. It's got a lot of power, packs a punch right here. He did everything just right, drawing a straight line because he's Last wave, Griffin. So, you know, a 1-6-3, you go to first, new situation, red in first. But sometimes Griffin Colapinto with a 4.9 and a 1-6-3. White in second, Matthew McGilvery. Matt, you have a 5.17 and a 1.2. Matt, you now need a 1.36 to regain first. Jordan Lawler, surfer in red, excuse me, in black. Jordan, you now need a 2.55, a 2.55 to go to second. You're counting a 3.83 and a 0.57. Time check, 8 minutes, 30 seconds. Black first priority, Jordan. White second priority, Matthew. Well, still plenty of time left in our heat, 8 minutes, 20 seconds. Third place in this and very close in the standings right now. Third place, Jordan Lawler in the black, only needs a 2.55 to move up to second. As we mentioned, top two will advance into the third round. Third place will move to the elimination round. Pipeline for our opening day. And again, not much trade wind to help the barrel So right now stay surfer open. in black, Jordan Lawler has first priority. It's a little tricky. Couple of waves approaching. Into this one. Here we go. Steep drop. Lawler driving off the bottom. Check turn under the hood. A bit of a shouldery one for Pipeline, but it was a really impressive drop for Jordy Lawler. Big wave, and those big waves are hard to handle. There's so much power. All right, let's watch Griffin. Colapinto right behind him. The frothy face here, pulls in. The bottom, bounces through that section. Comes through. And is able to exit the barrel. So Colapinto completes the barrel. Lawler seed in this heat, sporting the red completion, jersey. but not really a barrel. He is the #1 seed. 7 minutes, 15 seconds remaining, standing by showing for why scores. he is, Kaipo. And again, I'm just White first priority. Time check. 7 minutes, 10 seconds remaining. Last wave of Jordan Lawler. Surfer in black, a 1.77. Jordan, that's your new low wave. Still counting her high of a 3.83. Jordan, you need a 2.55 to go to second. We're on standby for fourth wave of Griffin Colapinto in red. But another similar Griffin counting a 4.9 and a 1.63. Getting bucked around. That was a well, that wild score, barrel. the 177 from black, indicating that the judges didn't see caught on any its barrel heels ride. a little bit. That's always so funky when you're on your heels here. You end up going a little faster score. than you want. Sometimes it spits you out towards the beach. So he had that funny little bottom turn, but he managed to get a head dip We there are for still a on second. standby for last score of red, Griffin Colapinto. And the score in. Just a 1.77 for Jordy Lawler and that big wave. Still waiting for score for Griffin Colapinto. So day that number wave 1, not able the to get Billabong Jordy Pipeline Lawler Pro. into that second place and advancing position. Morgan Siblick here getting his mind right as he's going to be in heat number 3 the next Here heat. we with go. Connery and Kyle Belli. Here we go. Matthew McGillivray. McGilvery coming out. Beautiful And Maddie section. with a nice Slots one, on the way through. Black first priority, 1.2 that red he has second in his priority. score line. What do you think, Ross? Yep, that's going to be it, I think. I mean, he didn't stay in the barrel On for too standby for long, wave but scores, it was last just of a heavy red, wave. last of white. Indication there was all that spit. Usually if the wave's So, really Joe, square, we just got an update from the Honolulu and heavy, Police Department. it'll spit that much and more. they've found but it was a some quick parked barrel, cars so over at you know, it's tough to say Sunset with Beach the scale set Elementary, a little which is bit lower only this for morning. school purposes It could go under the only. 2.5, but They are illegally nonetheless, I parked think there, Maddie's right there pretty by the stoked on that. entrance. All vehicles parked Just a quick one right at there of or Jordy near the Lawler bus going stop over on the falls. Kamehameha Highway. Just trying to That is scratch into those Mackay top two side and of the avoid that road between elimination round. Neukai and the And beach park Jordy is and off the rewarded wall. with a broken So board. He's you're gonna have parked to at swim Sunset to the Elementary, shore you will be and get ticketed that equipment and in place. towed. And there are paid lots across So the street really late on drop. You Kamehameha can see that's Highway. that river rapid It'd be effect I wiser was to telling pay you about. Where, $10. you know, I paid the when $10 you in my have park, to even stop though I was paddling here at at some 7 point in to the stand morning, up, and as soon as you because do that, Kamehameha that 1 Highway or 2 was already seconds, it taken. pulls you up the face. You're getting like That's a when surfers get hung $75 up and ticket. get pitched, and right there, Or you know, towed. the fatter the wave, the more slabby, the more power is going to suck you
draw you up the face. All right, 5 minutes remaining. And it's almost Last wave score, Griff, a 5.57. Last wave score, Matthew McGilvery, a 2.5. Situation update, Red in first, Griffin Colapinto with a 5.57 and a 4.9. Matthew McGilvery in white in second with a 5.17 and a 2.5. What it takes, and that's what makes. Matt, you need a 5.31, a 5.31 to go to first. Jordan Lawler, surfer in black. Jordan, you are in third. Now needing a 3.85 to go to second. Time check, 4:20 counting down. Red first priority, white second priority. And it's chasing you like just a psycho dragon, you know. Well, so let's it's give a really big hard mahalo to our Hawaiian Water Patrol crew. But it's necessary to get down the face. We're going to be staying And it's ultra hard busy sometimes, through this 4-day just event. from shore, as we saw the equipment change at Jordy The best Lawler seat in the house starting as to we back watch. out, and a slip up there for Gillivray going McGillivray. down on the takeoff. And Maddie takes a beating. Beatings and blessings. So situation remains the same with 3 minutes 45 seconds remaining. Red in first, white in second, black in third needs a 3.85. See, it's never a good thing to fall at the bottom. Red, you have Usually, first priority. Sometimes that lip, when it hits the bottom like that, it All right, opens board up and caddy goes straight to for the floor, white, straight McGillivray. to the reef. So hopefully Maddie's okay. Sketchy Oh, wipeout. You can see man. his fins broke free right there. He lost control. All right, we'll check Matt. This is the second time he's come in during this heat. As soon as you flatten out like So that, leash broken. He's already taken the board out. We see the board in the whitewater section. Shrapnel. Yep. Pipeline's So just been eating we're boards. seeing multiple boards broken in our already first this two morning, heats. and we're just Situation, in the Matt, second you have heat of 3 the minutes day, remaining. You are getting some currently in words second, from, needing a 5.31 to go to first. Matt, your wave scores are a 5.17 and a 2.5. You're still in second place. You got to get better than that. Red with first 2.5. priority. You got Lone 3 surfer in the minutes to lineup, do that's so, Griffin Maddie. Colapinto. Not a lot of time to get through there. Jordan Lawler, you're in third, Jordan. Needing a 3.85, needing a 3.85 He's just trying to go to put in second. a good effort. Time just in check, case. You never know. Jordy's 2:40, seems counting down. Jordan Lawler is capable of getting that score. Only needs a 3.8. Well, it doesn't matter Doesn't who's want to count glassing your his board, chickens, Matthew McGillivray. what kind of I'm glad to see materials he's you're okay. using, You know, it's a little bit or potluck. space You have age those kind of weird technology. wipeouts like that. You know, sometimes you have to Pipeline leave, sometimes you don't. eats So a little lucky there. surfboards. And we have seen that in our opening first two heats this morning. Griffin Colapinto in the red jersey sitting pretty comfortable Well, Joe, right now. you're a as we shortboard shaper and come to the designer. 2-minute I mean, mark out are these here. boards He's got so lead lightweight and first that priority. you know, just any So powerful really in the wave like driver's pipeline seat, Matthew can just buckle them McGillivray and break them in as half? well as Jordy Well, Lawler that are is gonna true. have The to battle surfers in do this final 2 minutes. get Here we go, ultralight Colapinto, glassing, which doesn't add to the quite strength of the board too comfortable in much. the North Shore, But comfortable in this heat. I mean, it doesn't really matter. 5.57 is going typo to for that snap last one. boards Again, whether both his scores were they're radical. glass with I mean, 4 they were just layers of not 6 easy, ounce right? on the He deck. went over humps. He had to take late drops. just He was a holding his rail. very and just critical trying to wave, Stay under very control powerful, somehow. shallow bottom. What does he Boards just have? don't stand a chance. 10.47 points. Time check, 1 minute, 30 seconds, 1:30 counting down. Red in first, Griffin Colapinto. White in second, Matthew McGillivray. Matt, you need a 5.31 to go to first. Jordan Lawler in black in third. Jordan, you need a 3.85. Red first priority, 1:20 remaining in the heat. Out the entire ride. He really had a death grip on his rail and was just trying to stay under control. You can see his fins were trying to skip. He had a couple different little elbows he had to go over, little kinks in the wave. It was not a clean barrel, so it made it very technical. I mean, talk about commitment. He was very committed in both his rides. Down to a minute, and this final minute is going to be the tale of 2 injury replacements, and who is going to avoid this afternoon's elimination round. 3.85 for Jordan. It's, you know, seems like a low All right, score, but 40 today, this seconds morning, remaining, that's and a tough for one. our You gotta surfer go proper in the barrel. elimination spot, Jordan Lawler, he needs a 3.85. No sight of With Lawler 30 seconds actually in the remaining. lineup. There Top he 2 is, will advance to round rounding into 3, position, third so place to the maybe elimination round. The clock is going to do him in because he's got to get to the peak and then hope for one last Hail Mary. Attention surfers, avoid counting down that 15 elimination seconds. round. We're down to 15 seconds. Things Red are first now- priority, Griffin Colapinto, paddling, Yeah, up and on riding. cue, Griffin And here's your Colapinto, countdown beautiful in pipeline 5, wave, 4, and that one just 3, collapses all 2, around him. 1. Well, hopefully, if we get a little bit of trade wind,
it'll brush that little elbow clean. That Sound of the horn rounds out Heat 2. Heat 3, be on standby. Heat 3, be on standby. Well, there's your results. Griffin Colapinto and Matt McGillivray moving on into the round of 32. Jordan Lawler, we'll see him again this afternoon in the elimination round. We'll see you again right after this break. Heat 3, standby. Counting down. Here we go. In 5, 4, 3, 2, 1. Heat 3 is on. All right, so for results for Heat 2, it will be Griffin Colapinto taking the win, Matthew McGillivray in second, advancing on to round 3, and Jordan Lawler will be in third in the elimination round coming up later today. Moving on to Heat number 3 in the lineup right now. In red, Morgan Sibilic. In the black, Connor O'Leary. And in the white, Kyle Ibelli. Yeah, just piled out in the lineup. Here you perfect. Heat number 4 can check in. Connor Coffin, Jake Marshall, Baron, my man, Mamiya. It's like Groundhog Day. Every heat number 4. First heat of every event this happens. I love it. We're ready, huh? I know, but what if the Baron, runner-up at the HIC Pipe Pro just about 6 weeks ago. An amazing locals-only event we had down here. John Florence taking the win. Brother Ivan getting third. He's also got a wild card spot into this event. There's something to be said about first. And for Pipeline, that was Phil Edwards. Before my time, Pipeline was thought to be unrideable. An untamable force of nature. But like most things thought impossible, it was only a matter of time before a matador entered the bull ring. A 10-foot self-shaped single fin was Phil's projectile of choice. For the time, it's not like there were any other options. He yearned for glory, but was stoked on survival. The unrideable wave had been ridden, although far from tame. Phil didn't know it at the time, but he had just changed the world of surfing forever. Then once the first few waves are caught, the priority cycle is established. Welcome back, surf fans. You're watching the Billabong Pro Pipeline. Chris Cote here with Rosie Hodge, and that short piece right there would look like Paul O'Leary cannot even imagine what it would decides be like. not to go. Another one coming through here. Wave. Oh, I'm Chris Cote. This is Rosie Hodge. We're just as excited the as first you are reef. to Here get we go. things All rolling. surfers So having far, a look. so good this morning. Who's going to get it? Connor O'Leary in the incredible. optimal I mean, plenty of position, barrels up and here. We riding in go the black. action Needs in to the get some water. speed deep in the pipe barrel and gets the exit. Kick off this So Connor three of round with one. a beautiful ride to start heat number 3. That's what you want to do. Standing tall in a pipeline A little pit, bit of an advantage moving on opening up into your the heat round. with Love a bang. 26:55 26:55 remaining. We're stand by for first score of black. Here's our opening ride of round one. Kyle Ibelli Connor was O'Leary right just there with him. under that Stroke for stroke. spit. So what a way to open up his Forcing campaign. Connor into that Heat one, three, and so Connor Connor knew just he was in the right spot. feels the rhythm and escapes that foam ball, but I you can got tell you, from got it. As the a surfers school today of are fish, just loving I want to their break job. making it through the Even lineup after right now, so the we've hood, seen yeah, every bus almost catches that participating rail in as this well to me. Billabong Fins Pro Pipeline from disappears from view. I think this humpback whales breaching on the outside, green sea turtles popping up their heads, checking out the surfers, and schools of fish fluttering through. Here we go, up and riding. In the white, Kyle Ibelli grabbing the rail, but not going to come out. Quick look right there. Like surfer in white, Kyle Ibelli. Well, Kyle getting the nod in this event, replacing our world champion, Gabriel Medina, Pipeline, and we've already sidelined seen some names currently. switching in and out, some unfortunate early injuries, but also Yeah, some a handful of announcements injuries that really shook occurring. up the surfers that we Not had only in the during this draw. Kyle morning's Ibelli, warm-up, but in as, the you days mentioned prior earlier, leading up to Rosie, this Kyle event. Ibelli getting through As we said the, earlier, Gabriel it's Medina's recent announcement.
a risk anytime you paddle out to these waves on the North Shore, and surfing really had to pivot, inherently make a his way dangerous here sport. to the North Shore. Luckily, he's not a lot of Extra experience dangerous when you combine the at this shallow wave, so reefs you'll here with quick the study power grab of some this of these big Pacific boards. Ocean. They stored them here on the North Shore, but yeah, good to see Not to him in mention a hungry pack of wolves set up in the back lineup that will This is the try to 7-mile eat miracle, you one of the best if you get places in the way. on the planet to be a Yeah, surfer, and not with the only your best own seat board in the being a house, hazard, as other always, surfers Strider being Wasilewski. hazards Good as morning, well, Chris. Hi, Rosie. The waves are absolutely cracking out here. We've seen some incredible rides. Connor with that deep tube ride technical, weaving through the barrel. It's really interesting, though, watching these scores drop. You'd think there'd be some 10-point rides already with how barreled some of these guys got, but the truth is, there's a whole nother section that, you know, Ross and all the boys know about out the back here, that you could be threading the needle from deep and not putting on the brakes and not slowing down and using the power and the speed of the full wave. And I think when we see that happen, we're going to see those, you know, huge, excellent scores go in, the 8s, the 9s, the 10s that you want to see. And we're going to see that from those surfers who are out deep, behind the peak, threading that needle going all the way through the wave instead of slowing down. Priority is red, then black. 24 minutes, 30 seconds remaining. Who maybe have not sat in the Chandler pipeline, how close are you to danger? And what is the sound and feel of the water like this morning? You know what? The water's been a bit glassy and not a lot of wind, so kind of a heavy situation. And when those east winds kick in, the northeast trade, which we're feeling right now, just now, starting to pick up, we're going to start to see those lip lines open up and the perfection of pipeline come alive. The sound out here is electric. The water just cracking through the water, you know, the lip line cracking through the water into the reef. I can see fish swim by. And it's just incredible. And right now, we're going to see some beautiful rides. I'm going to get out of the way, though. I'm about to get pounded. Yeah, was get to the safety zone. You're in your happy place, and we love it. For us here at I guess I jinxed booth. it by asking him how close Judges he is do to the also danger have zone. the He's right there. Oh man, with that building swell, I don't think anywhere is safe at the moment, because I mean, you've got a northwest swell, but it only has a touch of west in it, so a lot of north. All right, let's watch Connor. Wave number 2 started off with a 7.83. Here we go. Pulling in. Well-read wave there for Connor Couple of cover-ups there on that ride. His first wave O'Leary. today, a 7.83. So with a great start 7.83 for opener, Connor that's going to O'Leary. be Now Connor is in a unique textbook position. I think one of the only score surfers in history for to a first actually round. qualify for the championship tour crazy times. deep on One of that those one. may have been a little bit of an Pretty much, asterisk, but almost earned like his a spot back guarantee on he tour was gonna multiple come out, times so pretty this never year. in In doubt talking on to that him one. before this event Which will started, keep the he score, says, you know, I in know that what to mid-range, expect. but I'm nonetheless, ready, an absolute backing up a veteran 7.83 at is the gonna have game of Connor in a surfing. great So spot Connor with O'Leary, of course, 22 with minutes, all 50 his seconds accolades, remaining. expect a big year and a big. Well, no waves yet for surfer Yeah, in and red, what waits Morgan onto back to Sibilic. that 7.83, Had and a today, I dream mean, a 7.83 is run pretty on much the 9.5 rookie season. Beautiful 2021 made it all the way to the WSL finals. This is Strider's eye view. Yeah, Larry Haynes Top on the 5 back in the of the world. ski, getting this vision for us. Just watch him as he grips the wall, just trying to steady himself and keep those fins engaged. We've seen a lot of broken boards this morning, a lot of carnage. In the last couple of years for the World Surf League, and very exciting so many stuff factors that that's come been into these happening the rides. last There's so much power out there year and a this half or morning. so. We've as got you the see score. that swell start to fill in that footwork as he shifts the foot back on the Second deck score pad. of Black, second of Black, a 3.0. Black, you're in first with a 7.83 and a 3.0. White in second with a 1.07. Red needs a 1.08. Priority is red, white, black. 21 minutes, 50 seconds remaining. So Connor O'Leary, no stranger to waves of consequence, and to getting big results. Connor with that 3.0, you you might be asking yourself, wow, you know, I thought that might have been a little bit better than that, but we're going to see some amazingly deep barrels today. The judges need to leave room on their scale, if you will, for those great waves. He's got this, but that just shows you the depth Connor of come out of that one, knowing he was going to come out, was part of that. Here we go, Red, Morgan Sibilic grabbing the rail. Bit of a different story Almost for him. in view the entire time, Well, so we actually, can see similar story. another, He was Rookie of the Year as well in his first year on tour. Made it all the way to the Ripfield WSL Finals. I don't want to say out of nowhere because as a junior, Morgan had a stellar career. Oh, Perfect tube there. Yeah, so Kyle, a little deeper on that It is. exchange. It's one of those just
everyone's going to be trading perfect ways today. I think we're even going to see everything start to smooth out also as those getting the trades nod, pick up. That little bit of bump that we see on the faces. Advancing with the top hopefully going to priority dissipate, as but he's kicked out just before stunning. The boys Morgan. are making a meal of it at The the paddle moment. back out. Morgan You can see grabs them that kind of rail, racing back to the had lineup, such a and stellar there season is last year. Gets spat out, doesn't get kind of particularly deep, but a good way to get comfortable and invisible start the wreck section here. out there the priority See him judge mark has under to the look look at here. and deem The variance who in his surfing versus arrives Connor back O'Leary. to Obviously, that he's on his lineup back area end, just first holding on as to that get wave the just priority spits its order. guts So out. right now, Black with first priority, In our scouting and Kyle report Ibelli from looks like he's going to Siblick make from it to the last lineup year. before Morgan Siblick. He just started the year And on you absolute should tear. see the Second priority place in the Latin situation Astro, third reflect place on the at board. Newcastle. And You second got priority, the White. Rookie of the Year at the And Men's Triple Crown obviously Circuit third 2019. priority now But will be Red. even with all those accolades, did you expect him to have a As they season both like he had last year, Rosie? I Return wasn't to the expecting it. wave That's what catching made area. him so much fun to known watch. Every event, also as the he was lineup. just upping the ante. Attention You see him surfers in the WSL water, Final just a problem with Five, the LEDs. such a brilliant performance. So It's priorities, cool. I want to Black see how he first, backs up White next season, second, now coming into his Red second third. year. Second year is always going to be Our priority the judge answer chiming in there, and Black Obviously, it's not a first, flash White in second, every Red third. serves. But can that competitive drive, can that you heard history it that right he there. now has 19 minutes, help 40 him seconds keep remaining. Yeah, and it takes a lot Priorities, out of Black, having White, a season Red. like that. All the anticipation as a rookie, and obviously 2020, having to wait for that all to happen, making it to the WSL finals, doing all of that, and then having downtime and trying to replicate that. Yeah, but even from the get-go, watching Morgan in this, he just looks. Stand by for exudes scores. confidence, and that's so Last of key on Red, the last championship of tour. White. So you see, finished 5th place on the championship tour rankings. I got to say Last that's score one the of highest White, a placing 407. You rookies go to second. Last of history. Red, a And he 367. just did it with Red, you're in power, third. of course. Red, He's got you all now the need a airs he needs to get the 148. leads when he's gotta Red lean needs on a that, but for the 148 most to go to part, second. He is just a solid, really 19 minutes great remaining. fundamentals for Morgan Siblick. Before he got to White, you're in Hawaii second. this You need a season, 677 to spent go his to time first. getting barreled at Kira, one of the best Obviously, seasons ever top two already on the Gold advancing to Coast. the third Every time I round. looked at my phone, I saw So Morgan very Siblick crucial in a tube at requirements, Kira, and which we'll focus from a on lot for of the stars. third place I was surfer to get to one second place in the will be the world emphasis at that of moment. our requirement announcements. Yeah, just such a good But send obviously, before it's you nice hit to the know road. what Yeah, you it's need to good get training. in first Pack the place bags, as yeah. well. 18 minutes, 30 We've seconds got remaining. 18, Priority 29 is to go here Black, in Heat White, 3. Red. And we've got two smiling faces on the glass right now. Laura Enever with Griffin Colapinto. Yes, we have some happy faces down here. Well, I'm happy because the waves are pumping and it's great viewing. Griff, winner of the last heat. How'd it feel out there waking up this morning to just incredible waves? Oh, it felt insane. We woke up and it wasn't that big in the dark, and then it kind of just like slowly, every set was bigger than the last, so that's always kind of like a scary little like nervous feeling because you never know what's coming. And yeah, but the waves are really good, and today's going to be insane. Right when I rocked up to the contest site, I got vision of you getting an absolute bomb. It probably would have been like a 9.5 in the contest. And how does it feel to paddle out there in the dark and get a wave like that before the event? Oh, it's the best feeling ever. I mean, it's the only way to do it, really. But yeah, that was like maybe my best wave of the whole trip. So I was kind of surprised by that. And then my heat, I never really got what I wanted, but I won the heat. So that's all that really matters, I guess, right? Yeah, and you were just saying that you came in and you did a board change, and what was that all about? Yeah, so that other board I was riding, I just felt like a little too thick in the nose, and when I was coming off the bottom, it would catch the water, and I just didn't feel safe riding that, so I came in and grabbed a 6.6, and I ended up riding that board, and I was able to knife a little better. Yeah, amazing, and obviously so heartbreaking for your teammate Liam O'Brien this morning. It must have been so hard to not see him out in the water. Oh, it's the weirdest feeling. I found out he got hurt, and I didn't really know what happened, but it's always like so scary. Like all we got was like Liam O'Brien has to pull out of the event due to injury. I was like, what the heck happened to him? But turns out he hurt his ankle, and so that's a lot better than a head injury. So psyched he didn't hit his head, but super sad that he has to pull out, and I'm sure he'll get the injury wild card or whatever. Hopefully he can come back for the next one, but we'll see. 16 minutes, 20 seconds remaining. Black, you're in first with a 7.83 and a 3.0. White in second, needing a 6.77 to go to first. White, 4.07 and 1.07. Red in third, needs a 1.48.
our heat leader, stalling, getting some cover. So again, not a deep section. Chipping away and improving his backup score. Opened up the heat with a 7.83, has a 3.0 currently. That's his low score. See if Jim to say about that last ride. Yeah, he was kind of sidestepping into it. A bit of a shoulder in the sense it did not have a long, extended wall, so the opportunity for a deep barrel was somewhat limiting on that one. He did a good job taking it. Just to get under the hood, as we say a little bit, check the washer fluid, maybe tap the battery terminals, make sure everything's all good. For a quick one, but his backup score of 3.0, that one might be in that neighborhood. Not quite achieving his backup score. We'll see 12 minutes, 10 seconds remaining. That score is on the board. Minutes, 50 seconds remaining. Standing by for last score of black. Priority is white, then red. And Connor O'Leary in black, your last score of 3.23. That's your new backup score. You now have a 7.83 and a 3.23. You're in first. Second, Kyle Ibelli, you now need a 7.0 to go to first. And red, Morgan in third. You still need that 1.48. Red needs the 1.48. 11 minutes, 15 seconds remaining. Priority is white, red, black. So Connor just edging up that score to a 3.23 lead. That was an instinct initially, Joe, to say that score was going to come in right in that neighborhood. And it sure does. Rookies on tour this year, unlike any other. We have 10 events on the schedule, but after 5 events, there's going to be a mid-season cut. Yeah. So the bottom 10 will be off the tour onto the Challenger Series to try to qualify for 2023. Surfers replace the bottom championship tour surfers, so the mid-season shape will be interesting to keep an eye on. Go. Check it out. It is white. Kyle Ibelli currently in second, disappearing in pipeline. Abracadabra. There he is. Pulls off the magic trick. Now you see me. Now you don't. And now you see me again. And, you know, this place has been doing this for decades. Shamans. You can imagine ancient days, the native Hawaiians sitting on the beach here just watching this wave, like, with their wooden oars, like, oh, pipeline is timeless and it never gets old. Watching this place just fire with barrel after barrel. There's so many reasons why this place is for our surfers, but for you guys, the spectators, it breaks relatively so close to shore that you feel like you're in the action as well. You almost feel that mist of spin that comes out of every barrel. You can feel the rumble of the beach, big waves crash and explode on that first reef right there. Waiting for the score, 8:50 remaining. Kyle Ibelli needs a 7.0 to go to first, 8:45 on the clock. Well, if this is your first trip here to Pipeline, you might have seen pictures of the beautiful lake. White, your last score. White, your last score is 6.0. Not enough to go to first. You're still in second. Red, you now need a 6.4. Red, you're in third. You now need a 6.4. 8 minutes, 20 seconds remaining. Priority is red, black, white. Well,
So surfers got their situation. 7 minutes, 35 seconds remaining. Connor is in first. Kyle in second. Morgan needs that 6.4. And while we have a few seconds to entertain you on the beach, we want to let you know. We want to give a warm happy birthday, hauli lahanau, as we say in Hawaiian. Katie, happy birthday, turning 21 today. Awesome. What a way to spend your 21st birthday right here on the beach in Pipeline. You can send your shout-outs and questions to nsoghawaii@gmail.com. We'll do our best to get things out to you in between our pertinent informational announcements. Here we go. Check it out. Paddling in white. Kyle Ibelli airdropping into it. Ibelli into the belly of a beast, but not quite deep enough there, and that score will remain on the low end of the scale. Yeah, that's going to be one of those very exciting two-point runs. Exactly. Oh boy. Side slipping into this pipe beast. But again, in full view for Morgan, simply getting a 6.4, and as Dana Carney would say, as George H.W. Bush on SNL years ago, not in dead. Five minutes, 55 seconds. Last score of white, a 1-1-3. Last of red, a 1.5. Red, you still need a 6.4. White, you now need a 5.07 to go to second. It is Connor in black in first. Black, you have first priority. White, second priority. Red will be sliding into third priority. And we are going to give you the 5-minute heads up, 5-minute warning for heat number 3, 5 minutes remaining. So a couple of nice drops there for Morgan and Kyle, but not the deep barrel. And like you said, you know, pretty exciting waves to start, but overall, not able to get any team time, which keeps those scores under the 2-point range, 1.5 for Red Morgan, and a meager 1-1-3 for Kyle Ibelli's airdrop. Albeit quite an exciting ride, I'm sure, for Kyle, but without getting in the barrel, the scores are going to remain very low. So we have high standards here for football pipeline, as we should. It's going to be those deep, disappearing and reappearing acts that are going to get the big scores. And to get the really big scores, the perfect 10s, the 9s, the excellent scores, it needs to be thoughtful that you're even going to make it to get those big scores. And we'll see some of those coming up during the day, I am sure. The roster of competitors we have here, the absolute best surfers in the world, are going to be treated to some epic rides throughout the day. So make sure you find a good spot, get legal parking, double check your vehicles, don't want to get a ticket or a tow job. 3:30 remaining. And more sets marching through. Very consistent, Joe. It's a wave. Oh, yeah. Holy now. Just unloading. Yeah, plenty of action so far. It's only heat number 3 we've seen. Multiple looking boards. Here we go. Connor O'Leary pulling in. Huge pit. Coming out. Incomplete, but count the barrel. Here we go. Up and riding. Kyle Ibelli in the white currently in second. Can he come out? It's the clamp. That criteria you were talking about, we saw Connor just kind of right on the edge there. It wasn't super deep. For Kyle, completely gone. He would have had a bigger score had it
2 minutes remaining. Last score of white is not going to be one of your top two. Last of white, not one of your top two. Red, you're still going to need a 6.4 to go to second. 1 minute, 30 seconds remaining. Standing by for last of black. Black, you're in the lead. Priority is red, white, black. 1 minute, 20 seconds. Morgan with first priority, needing a 6.4, and has got 1 minute, 10 seconds on the clock to try to get out of that third place position. Getting third place means you go to the elimination round 2. First and second in the leapfrog into round 3. 1 minute, 1 minute. All right, let's watch Connor. There's a little victory lap there, 45 seconds remaining. 40 seconds on the clock. Last of black still on the way. As black makes it to the inside section. Black, your last score is 767. So combine that with a 73. Connor with a big lead. Io now needs a 9.5. More importantly, Morgan in red looking for a 6.4. 15 seconds remaining. And the ocean going to be quite calm here for the countdown. Here we go, ending this heat in 5, 4, 3, 2, 1. All right, that is the end of heat number 3. Connor and Kyle advancing to round 3. Morgan will be up again later in round 2. Standing by to start heat 4. Surfers stand by. Heat 4, stand by. Hold your position, heat 4, stand by. All right, here's your countdown to start. 5, 4, 3, 2, 1. Heat number 4 is on. Some Connor fans down there getting their surf fan fix. That's one cool thing. Another cool thing about being here at the event, and you know, these surfers walk right by you. It is like, you know, having a first-class celebrity access to these amazing athletes, and they appreciate all of you folks for your support, and we appreciate you guys giving them their space, but also giving them some love and support, high fives, and all that good stuff. Very cool feature of being down here live on the beach to check out the beach. So heat number 4 is on. Connor Compton in the red, Jake Marshall in black, and North Shore's own Baron Mobia in the white jersey. Checking for jerseys, Ito Ferreira, Ellen Robson, Miguel Miguel, Ito Paulo, Miguel Miguel, checking jersey service, Ray Riley.
of a surfboard. He rides tiny boards here in Pipeline and is able to get so deep, but still generate so much speed. Rocky, he stayed dry that whole way. That was amazing. Great start. Here we go, red. Connor Coffin, and he parks it in a Pipeline barrel. He comes out with that highline exit. Check this one out. Stacking up at first read, Jake Marshall. He's going to be under the lip, grabbing the rail, side slipping. Oh, and gets the guillotine. Check on him, Hawaiian Water Patrol. That was donuts. Oh my gosh, hope he's okay. I see his head popping up, and he is definitely rattled, grabbing onto the ski. And looks like he's okay, but needs a new board caddy. Hawaiian Water Patrol giving the signal. Hand on the head means he's okay, but his board definitely. Oh, give that man a hand. See all that reef in the shoreline? That's what he encountered on that crazy wipeout. Huge drop, got the lip right on the head. Hey, Jake, welcome to Pipeline. His first year on the CT. Woo, brother, glad to see you're okay, my friend. You got 23 minutes, 10 seconds remaining, and we still don't have scores on the board. We'll give you the update, but you got 23 minutes, my friend. Get out there, good luck. Board number 2 for Jake Marshall. Give him a hand. Oh, that was gnarly. Part of the excitement of watching these guys make great waves, you know, the thrills, another draw, the carnage and the spills that you see here, and that's a real effect of surfing Pipeline is the danger factor. He was, all in all, rock blazing the wrong time, fortunate to come up looking like he was unscathed. We're on standby for scores. Standby. Time check, 22 minutes, 30 seconds. First priority, white Barrett. Second priority, red Connor. Scores coming in with red, black, and white. All three surfers, standby surfers. First wave score, Baron Mamiya. Our first excellent ride at an 8.17. Baron, you are in first. First wave score, Jake Marshall, a 1.0. Standby for Connor Coffin in red. Situation update to follow. Time check, 22 minutes remaining. Here we are, heat number 4 of the morning, and our top score of the day is by none other than North Shore Baron Mamiya, breaking into that excellent category. 8 to 10 points are considered excellence. 8.17 for Baron to get started here in heat number 4, great win. Connor, your first wave score now in. Connor, surfer in red, a 4.67. Situation update with 21 minutes remaining, heat 4. Baron Mamiya in white in first with an 8.17. Connor Coffin in red in second with a 4.67. Connor, you need a 3.51 to go to first. Jake Marshall, you are in third with a 1.0. Jake, you need a 3.68 to go to second. First priority, white. Second priority, red. Time check, 20:40, counting down. I want to say mahalo to our forecaster, surflife.com, because we're getting this one right on the nose. We've had consistent
disappeared, and he'll come flying out again. Baron, Popman, Wabia. Well, for Baron, 2 runner-ups at the 2021 HIC Pipeline Pro, the 2019 Multiple Pipeline Pro. This is his first championship tournament ever. What does he do? He builds up with an excellent score, a play of 1, and now he's got a solid backup. 8-1-7. Let's see what the judges give him for this second play. Brock, nerves of steel. He is just on point in the zone. Rookie performance in the first championship tour event. Just stated though. Very mature young individual. Not only an amazing talent, but really a nice little kid from right here on the North Shore. We've been watching him surf since he was a minute winning at Aladiva and now doing it on the biggest stage here in Pipeline. Second wave score, Baron now in at a 6.5. Baron, you are in first with an 8.17 and a 6.5. Connor Coffin, you are in second. Connor, you need a perfect 10 to go to first place. Connor, you got a 4.67. Jake Marshall, you're in third. Jake, surfer in black, needing a 3.68 to go to second. Time check, 17:30 counting down. Priority. Connor, you have first priority in red. Jake, you have second priority in black. Baron, you have third priority in white. Having a look, but no riders. Baron with third priority, seeing if he can sneak beneath to better a 6.5. Or what a great start. Excellent score to open up. 6.5. Good wave score to back it up. And immediately put Connor and Jake in the position needing 10 points. Connor and Jake to catch Baron. Even more for Jake Marshall. Big lead, approaching the halfway point here in heat number 4. And don't forget to join us. Send us an email at nsog@gmail.com. Questions, comments, shoutouts, fit in between our information servers. More waves on the horizon approaching. Very consistent conditions, which we like. Plenty of waves for our surfers to choose from. And right now, that is eye on those sneaky back door waves. He's got a couple of tight waves to his keepers. He might be looking for one of those extended walls and back door. Jake Marshall with the priority, as well as Connor Coffin. Connor and Pike. Jake at back door. Connor gets clamped. Jake still driving. Driving. Where is he? No hammer. Both surfers get shut down. That's when you need your chameleon eyes that we have very trained with. We use our right eye to watch the pipeline and our left eye, like the judges, they're very trained. You gotta train your eyes to watch pipeline and back door at the same time. Jake really did travel quite a ways.
wave Connor, a 1.03, surfer in red. Last wave Jake, a 1.23 in black. Situation update. Baron Mamiya in white in first, with an 8.17 and a 6.5. As we watch surfer in white, this is Baron Mamiya on wave number 3. Can he come out? Yes! 3 for 3, hat trick. He's on fire. He's on fire. Yeah, Baron. All right, 6.5 low and 8.17 high from Baron. Let's see if he can improve on that. Connor, you need a perfect 10 to go to first. Jake, you need a 4.48. Surfer in black, 4.48 to go to second. Time check, 13 minutes, 15 seconds. No priority in the lineup at this stage. No priority. Baron's got a backup score of 6.5. He's got that excellent first wave 8.17. This score could replace his 6.5 and put Connor and Jake in the combo situation, meaning that they'll need 2 brand new waves to think about catching Baron. Combination. Putting surfers in a combination situation. Very comfortable place to be for surfers if they can achieve that. And we'll wait for that score from Baron. Needs to better a 6.5. Well, Rocky, our WSL commentator, Michael Burrow, informing us that in this other CT events back in 2018, the World Bottom Protector, finishing 25th. Also in 2019 as a freshwater pro, at equal 17. So this is his third CT event, but at home. First one at the fight. First year in fight. And he has performing right now like he's been doing it for years. But what a rookie championship tour pipe performance for Baron thus far. Watching the replay, I don't know what the judges there. That was an amazing deep barrel that's going to rival his top score. Maybe be the best score of the day once again. First priority, white. First priority, white. Baron, stand by for your third wave score. Coming in now. Locked in. And an 8.4. Best wave in the contest so far from the Billabong Pro pipeline. Baron, you got 2 excellent waves. You combo the field out of first. Baron, you have an 8.4 and an 8.17. Connor Coffin, you need a 16.57 to go to first. Connor, you're counting a 4.67 and a 1.03. Jake Marshall. Jake, you're in third, needing a 4.48 to go to second place. Time check, 11:10, counting down. First priority, white only. Right now, Baron's coach is like, okay, boy, go waste them. Cruise them, cruise them. Pipeline can turn on you so quickly with a huge lead like that. You know, it's hard to keep a guy like Baron contained from, wanting to improve, but with an 8.4 and an 8.17, 10.40 remaining, kind of take his foot off the gas pedal right now and chill out a little bit because, like I said, things can happen so quickly and tables can turn. That's the low seed in this heat, and he's up against a guy who is in the final 5 at Trestles. World number 4, Jake Marshall, his first year on the CT. Jake finishing runner-up Huntington at the U.S. Open to represent Pinto, qualifying in this year's CT with the top 6 ranking in the Challenger Series. I mean, they're showing that he kind of run up a low seed. 10 minutes remaining in this heat. I could possibly get up. He's the substitute teacher right now, taking these boys to school. Hey, don't forget, today we've got the t-shirt booth open up for the UConn Beach Park. Get your official Billabong Pro gear. There's some contest t-shirt. They got some of the athletes' jerseys out there for sale. Get your souvenir here at Billabong Pro. We've seen some on the beach already, and it's the first time in 2 years that we've had these beach concessions open due to obvious reasons. We were not having those available, so we are back with the beach concessions. First time in 2 years since 2019. So get to Nickelback Beach Park to make those purchases of great souvenirs, t-shirts, and jerseys. Coming up next, a former champion, Angelo Ferreira, gold medalist in the Olympics and a former world champion. Coming up in the next team, Helen Robson.
attempt on that exit by Baron Mamiya. I'm sure his coach is cringing on that one. But nonetheless, both surfers pulling in. We'll get back to that shout out because the action was epic for that exchange. Black, Jake Marshall. Jake, you have first priority. Time check, 8:10, counting down. On standby for wave scores, last of white, last of red. 8:05 remaining in heat 4. Another beautiful split heat. We sometimes call them teams because they're kind of that A-frame shape with backdoor, the right-hander, which Baron Mamiya was threading through, and Connor Coffin getting a great ride at Pipeline. Connor's in the combo situation. I'm not sure if that's going to get him out of that situation, but Baron continuing to pile on the action. Let's see, Connor needs at least a 6.57 to break the combo. Unless Baron improves, obviously, maybe a 9 or something like that. Man, it's going to be hard to beat those two white players. Yeah, Jake Marshall's going to be in a tough spot here, chasing Connor and Baron. Like we said, you know, things can turn so quickly here at Pipeline because the rides are relatively quite short and it's a quick back out to the lineup, so things can change drastically all within a couple of minutes. We've seen that happen. Priority situation. Jake, you have first priority in black. Connor, you have second priority in red. Baron, you have third priority in white. Connor, your last wave, a 4.83 in red. Connor, a 4.83, that's your new high wave. Last wave 4. Baron Mamiya, a 6.1. Baron, not one of your top two. You're still counting an 8.4 and an 8.17. Connor, you need a 16.57 on your next two rides to go to first. You're comboed out on the lead. Jake Marshall in third. Jake, you need an 8.27 to go to second. Jake, surfer black, you need an 8.27 to go to second. Time check. 6:20 remaining. Black first priority, red second priority, white third priority. Jake needs excellence to get from third to second and avoid going to the elimination round. But 6 minutes remaining. Lots of waves headed our way. You can see those lines of waves approaching. Jake with first priority. He'll have the first pick of these waves. As our fans on the beach cheering on former champion Untitled Chapter coming up in the red jersey, gold medalist. Will be up next in heat number 5. Check out these sets on the beach, you guys. Watch for the high surges. You want to keep your belongings dry. We could have some of these waves washing up the shore, being potential toe ticklers, as we call it. Yeah, we got an incoming time throughout the mid-morning into the afternoon, so watch out for that. Look at Strider. He's got his arms wide open for this one. Who's going to take it? Baron Mamiya. He'll just play with that one. No two time there. That'll be a throwaway score. Jake Marshall leading to the 8.27. Going to have a look, but none of these waves really providing that long wall that he needs for an excellent score. Attention surfers, 5 minutes remaining. 5 minutes remaining. Last wave for Baron Mamiya, a non-counter, a 0.63. Baron, surfer in white. You are in first with an 8.4 and an 8.17. Connor Coffin, you're in second. Connor, you got an 4.83 and a 4.67. Connor, you're comboed out of first, needing a 16.57 to go to first. Jake Marshall, surfer in black. Jake, you are in third, needing an 8.27. Mamiya up and riding. Time check, 4:25 remaining. First priority black, second priority red. Mamiya quickly just checking in and checking out. Out the back, red. Not going to go. Jake Marshall going to give it a look here and not going to find much. So that very far inside section, and he will not get an 8.27. 4 minutes remaining. He'll be back to the drawing board. First priority red. Priority goes to red. Connor Coffin. While we have a moment here, all of our surfers updated. Want to give a shout out, watching for the first time from Toronto, Canada. Ed, Chris, and Ella. Where are you guys? Welcome, and glad to have you here. They're staying all week long, and I'm sure much warmer temperatures than Toronto right now. Oh my Lord.
job navigating that last flight barrel, but that one right in that Last wave for Connor Coffin, a 4.8. Connor, that is your new low wave with a 4.83. 1 minute remaining. White first priority, red second priority, black third priority. Mia in first, Coffin in second, comboed out of the lead. Jake Marshall in third, needing an 8.4. Jake, your last wave, coming in at 1.2. 50 seconds remaining. Counting down 30 seconds. Seconds remaining, heat number 4. Counting down 10 seconds. And surfers, here's your countdown for heat 4. In 5, 4, 3, 2, 1. Sound of the horn ends out heat number 4. Stand by, heat 5. Your countdown coming up. Stand by, heat 5. And counting down in 5, 4, 3, 2, 1. Heat 5 is on. Heat 4 results. Baron Mamiya in first, Connor Coffin in second, Jake Marshall in third. Champion pipeline master Italo Ferreira in the red. Rookie on tour this year, Callum Robson in the black. Also a rookie this year in the white, Miguel Tudela. So Italo coming off of a gold medal performance in Japan Summer Olympics.
first wave score, Miguel Tudela, 1.0. Miguel, you are in first, surfer in white. No priority in the lineup, no priority in the lineup. Time check, 25:05 remaining in heat number 5. Results for heat number 4, Baron Mamiya, wild card. North Shore local takes the win. Connor Coffin, California, second. CJ Marshall will finish third and be coming up in the elimination round later today. Baron and Connor, they will directly to round 3. Another day of competition, but let's watch this. Callum Robson pulling in, huge pipe section. Red, first priority. White, second priority. Repeat. Ichilo, first priority. Miguel, second priority. Standing by for first wave of black. Colin Robson. Time check, 23 minutes, 35 seconds. Stand by, Colin. Wave score is now coming in. Colin, your first wave score, a 193. Excuse me, correction, a 2.0. Colin, your wave score, wave number 1, a 2.0. Colin, you go to first. Miguel, you're in second. No waves yet for our former champion, Ichilo Ferreira in red. Ichilo, you need a 101 to go to second place. Time check, 23 minutes remaining. Red first priority, Ichilo. White second priority, Miguel. His second score on the board. Stand by for first score of red, second score for white. No priority in the lineup. No priority. Stand by for wave scores. Last one white, last one red. First wave, Ichilo, a 1.23. First priority now, black. Black, you have first priority, column. Standing by for second wave score of white, Miguel Tudela. Time check, 21 minutes, 30 seconds. Last wave for Miguel, a 2.5. New situation. Miguel, you are in first with a 2.5 and a 1.0. Surfer in white. Black, you are in second with a 2.0. Now needing a 1.51 to go to first. Ichilo, Ferreira in red. Ichilo, you are in third, needing a 0.78 to go to second. First priority, black column. Second priority, red, Ichilo. Time check, 21 minutes remaining.
really cool for our sport of surfing to be internationally recognized by the Olympic Committee and fans around the world. Our show and put on great Olympics. Really fun. Spectators on the beach. I thought that would have been a great addition. Imagine that. Yeah. But you know what? First class all the way. Yeah. They had a typhoon storm. Yeah. It was gnarly. Guess what? 2024, Paris, France, will be hosting the next Olympics. And there was talk of putting it on the western shores, maybe Lacanau or Garnier, maybe some of the famous beaches there. But no, they're going to take it to Tahiti, their colonies. And here we go. Ichiro Ferreira, the gold medalist. Come on. The former world champion, the former Billabong Pro champion, not able to come out of that one. But on the outside of the priority will be Colorado flat. All right, here we go. Call him. Rookie on tour, deep at pipeline. Can he come flying out? No. Spin, knock them up inside, and go down. First priority, white. Miguel Tudela, stand by for scores. Last of red, last of black. Time check, 17 minutes and 10 seconds. Well, to your point, Bo, super stoked to see the Olympics going to Tahiti. Proper surf, good season. But little bump for the surfers not to be part of that Olympic vibe there in France and getting that full experience. Trust me, they're going to be stoked. Yeah, of course. Because beach party down in France, they're going to be excited. And what's more exciting, future Olympics 2028 Los Angeles. I mean, you've got this wave pool, you've got other spots up and down the coast of California. In 2032, Brisbane, Australia has been the Olympic Games with other countries. So surfing looks like it's going to be on the map. Surfing had to reapply to the Olympics for 2024, 2028, and it'll be exciting when they'll have that as a state. Years on end. That's an exciting. All right, let's watch Miguel Tudela, our Peruvian surfer, pulling in. Pipeline, barrel, come on. Just closing, kind of the wave kind of bends, kind of opens up towards like Sunset Beach area, you know, and then it just shuts down. Miguel, land of left down in Peru, loving that. Scores coming in, second wave, Ichiro, a 1.0. Second wave column, a 1.57. Second and third wave from Miguel. Miguel, a 2.5 on your second, and a 1.53 on your third. Surfer in white, Miguel Tudela, you are in first, with a 2.5 and a 1.53. Colin Robson, you are in second, with a 2.0 and a 1.57. Angelo Ferrer, you are in third, with a 1.23 and a 1.0. Angelo, you now need a 2.34. 2.34 to go to second. 15 minutes remaining. Black first priority, red second priority. Champion, Angelo Ferreira, up and riding in the pipe, surfing through, coming out with a spin. And guess what? A bigger, better wave out the map. All right, here we go. Let's check out Tudela. Pulling in late, deep at pipeline. Cannot find the exit. Well, smart surfer from Italo to grab that heated barrel ride before this set unloads in our lineup. Well, you know who Italo's coach is right now. You see him looking board coming in.
excellent driving skills. All right, Shaylo's got his board. Let's watch what's happening. Score's not in yet. Let's begin watching a little bit. All right, let's cheer Ichilo on as he goes back out. Ichilo, your third wave score. Now coming in, we'll let you duck dive. Ichilo, a 5.83. You go from third to first. You are now in the lead. Surfer in red with a 5.83 and a 1.23. Miguel Tudela goes from first to second. Miguel, your last wave at 1.33, not one of your top two. Miguel, you have a 2.5 and a 1.53, now needing a 4.57, right? A 4.57 to go into first place. Colin Robson, surfer in black, you're down to third, Colin. Now needing a 2.04, a 2.04 to go to second place. Time check, 11 minutes and 15 seconds. Inside 11 minutes here in our 5th heat of the morning. Lots of action so far. Day number 1 of Billabong Pro Pipeline World Championship Tour. Event number 1 of the 2022 season. The event is for the men and women. You see the women coming up on another day of competition. We have all the way till February 10th, four-day event for the men and women. HIC Pipeline Pro winner Moana Wong getting a wild card for the women's event. She'll be coming up. Really excited to see her in a championship tour competition. Let's watch Black Colin Robson with priority. Taking a look here, grabbing rail, pulling in, deep that pipeline. Can he come out with the spit? No. A lot of great attempts in this heat so far, Bo, but only one completed barrel ride. First priority, White, Miguel Tudela. Stand by, Colin, for your third wave score. Colin, you need a 2.04 to go to second. Time check. 9 minutes, 25 seconds remaining. Last wave for Black. Colin Robson. Colin, a 1.33. You're still in third. You need 2.04 to the second. Miguel, you are in second. Now needing a 4.57 to regain first. Unleaded. Champion. Billabong Pro champion. Pipeline. In red. 5.83 and 1.23. White, first priority. 9 minutes remaining. So, Bo, just an observation. There's been several surfers throughout pipeline history that just have that knack that go out, seemingly get perfect scores every time. John Kelly, Jack Robinson. Now Baron Mamiya is becoming one of those guys, in my opinion. It's a 16.57 two-wave total in that opening heat number 4. Just another surfer from the North Shore on fire every time he hits the line here. Pipeline, very excited to see. Into the final. We've got Seth Moniz and Carlos Munoz. And coming up, Heat 9, John Flores, the defending champion. You'll have Jackson Andre and Joao Gianca, a couple of Brazilians coming up in Heat 9. And then the Ghost.
yourselves a round of applause for showing up today at this beautiful beach, cheering on our first championship tour of the year. And Ojo, the last time we were here for the CTM was December 2020. No spectators were allowed. There were a few. They got spread apart over by the Lifeline Tower. And then the next spot they could be the other tower down at Black Isles at Guyana. And you could only traverse and walk on the beach. It was kind of spooky and kind of eerie, but you know what? It was an amazing serve, and John finally won my Masters back in December 2020. That was the first event of the World Championship 2021 Surfing League event series there. So it's great to have fans back. It's great to talk because we weren't allowed to commentate. As beach announcers, we were told not to attract the crowd. So we were only given scores and times and situation and water safety to the surface. So it was very bland, very sterile. Now it's so stoked to have the people back, to have the surface back, to have Billabong back as, you know, the first event of 2022. I echo that. Very grateful to be down here. Pretty good call with Bo and Rocky. It's perfect. Love seeing a crowd on hand. Here we 5 go. minutes remaining, 5 minutes counting down. Italo deep. Oh, that was a heavy section. Situation update. We've got 5 minutes remaining in the contest here. Heat number 5. Italo Ferreira in red in first. Miguel Tudela in white in second. Colin Robson in black in third. Colin, you now need a 2.04 to go to second. Miguel, you need a 4.57 to go to second place. Our leader, Italo Ferreira. Italo, your last wave, a 1.17. Not one of your top two. You're counting a 5.83 and a 1.23. Time check. 4 minutes, 20 seconds remaining. White first priority, Miguel. Black second priority, Colin. All right, inside 4 minutes here in Heat 5, Italo Ferreira in the red, our Heat leader with a 5.83 and a 1.23 low score. So Miguel Tudela pulling down second, or Super White with first priority. So back to the top two. Alan Robson, odd man out right now, just needs a 2.04 to move to second. But the double elimination format, so third place does not go home. It will be relegated to the elimination round. Given out the final four games of the day. Priority change, first guy to black, second is red, white goes to third. We're repeating the priority situation that so the black first priority, red second priority, white third priority. Time check, 2 minutes, 10 seconds remaining. So Colin Robson, you have first priority in black. Italo Ferreira in red, you have second priority. Miguel Tudela in white, third priority. 2 minutes remaining. So the situation on the water, changing the priority situation. So can be captured away. High priority, lose that priority. See the surface shoulder to shoulder out here in the water. Black taking a look with first priority. Colin Robson up and riding down for the Gold Coast. Can he come out? Yes! Nugget on the way there for Colin Robson. He's currently in third with the 2.04.
Very important score to be locked in here from Black Colin Robson. Just needed a 2.04, completed a nice barrel ride. That deep, but doesn't need a big score. So likely see a shift in our standings here with 1 minute, 10 seconds remaining. Last wave, Colin, a 4.17 to go to second. Miguel Tadella, you're down to third. Miguel, you need a 3.68. Surfer in white, you need a 3.68, 45 seconds remaining. Italo, first priority. Miguel, second priority. Colin, third priority. Red, white, black in that order. 35 seconds remaining. Well, our rookie, Colin Robson, showing some poise in our final minute here to grab the 4.17 now. Second place, looking to advance into the third round. Counting down 15 seconds. 10 seconds remaining. And 5, 4, 3, 2, 1. Sound of the horn, ends out heat number 5. Heat 6, stand by. We'll be counting you down. Stand by, heat 6, not ready. And here we go, 8 seconds. And now counting down 5, 4, 3, 2, 1. Heat 6 is on. All right, here we go. Heat 6, 30 minutes on the clock for world number 2 in the red, Felipe Toledo. Rookie on tour this year in the black, Samuel Upo. And wild card in this event in the white, Ivan Florence. Heat number 7 can get checked in. Manoa Igarashi, Seth Moniz, Carlos Munoz. Exciting. Heat on deck. Here at Busy. Congratulations, Italo, advancing to round 3. Miguel Tadella picking up elimination round 2 here today. Gabe Medina drawing from this event. Felipe Toledo has the highest seed coming into this opening round. World number 2. Alternate entry for an injury. That's Ivan Florence. Dropping it. Perfect 10 at the HIC Pipeline Pro. Florence serving as a family team with Anai and Eli, their legitimate brother, Eli Olsen. That's very informative forcing right there. So how does that work out with the team standings? I saw that the Basin Home took the game, John getting third. Yeah, and Mason's team is the took first place overall as a club. With Aaron Mavia, who we saw earlier, he was on that team. Benji Grant and Parker Coffin rounding out that four-man team, and they put on an amazing show. That was on Surfline.
rowers are going to be shoulder to shoulder, elbow to elbow, spreading out just a little now. Here we go. Sammy Poops at the pipe, grabbing a rail in the barrel, and he'll be squeezing his way out. What a set. Here we go. Let's watch Ivan Florence going down. Wow, look at this one. Man. Oh, look at that wave. Mind surf that thing. If you need the drop, you got barrel. Oh, man. Like I said, this never gets old. Checking on Ivan. He got obliterated. It looks like his board did right now. Hawaiian Water Patrol. Ladies and gentlemen, let's give a round of applause for Hawaiian Water Patrol. They're the best in the business, the elite water safety team. Hanging out to our right-hand side here under the tent, watchful eyes and skills, looking after our competitors. All of you guys, thank you so much for being here and taking care of all of our competitors. Hawaiian Water Patrol, the best in the business. Not only had I the privilege of competing here in Pipeline, but serving on that team as well for over a decade. I feel like I had my opportunity to Ivan, 24 minutes, 30 seconds remaining. And we've got some sets approaching. Scores on the board. We'll let these waves come through and give you an update here shortly. We'll let these waves come through, but we do got an update. First score of white at 0-2-3. First score of black. Paddle over that wave. Black, your first score is a 3.5. First of black, a 3.5. Black, you're in first. White, you're in second. Red in third. Red needs a 0.24. Black, your first score. Black, first score was a 3.5. Black, you're in first with a 3.5. White in second with a 0.23. Red needs a 0.24. Priority is red, then black. 23 minutes, 30 seconds remaining. No waves yet for red. So there's the situation update. Remember, you can send any questions or comments, shout-outs you might want to reach here to nsoghawaii@gmail.com. That comes right to our booth. Here we go, up and riding in the red. Felipe Toledo grabbing the rail, still visible. With the spin, he'll come out. That's what we'll be taking on the road. Why is that? Because we can see it. Yes. As we can see it. This way. Right, that score coming in for Philippe should change the situation. Upcoming change in the situation. Last score of red is a 2.5. Red, you go to second. White, you're down to third. White, you now need a 2.28. White needs a 2.28 to go to second. 22 minutes, 15 seconds remaining. First priority is black. You have the lead with a 3.5. Second place, red. Red, you need a 1.01 to go to first. Still plenty of time, 22 minutes. And lots of time for this situation to change. It is still a very close heat.
t-shirt booth is up and running in the ACI Beach Park, so make sure you get a chance to check out all the merchandise from this event that loves a Billabong. Second score of Black, a 107. Black, you're in first with a 3.5 and a 107. Red, you got first priority. You need a 208 to go to first. White, you're in third. White needs a 228. 16 minutes remaining. Priority is red, then white. So Felipe with first priority. Ivan with second priority. And some waves on the way on both surfers chasing. Samuel Foucault. Even those waves on the far inside of the pipeline so low. You see that exit point majority of the time here with that really powerful mist shot of water that comes out. That's the spin right there. And it's all of that water that breaks in the barrel and then compressed air has to exit somehow. And it can sometimes feel like someone shooting you with a pressure washer. It can sometimes feel like HFD Hawaii Fire Department showed up and just blasted their hose on you. And getting more than my fair share of light barrels over the years here, and there are times when your whole body is like numb and stinging, particularly your lips. It's crazy. It'll wrap around to your face, and your eyelids and your lips will be numb, and you're paddling back out like licking your lips like, whoa, that's crazy. I just felt like I had like a straight shot of Tabasco all over my lips, going numb, but it was from the spin of these intense barrels. You're saying the spin is spicy? It's super spicy. Any pipe surfer will say
under 30 seconds back. $15 seconds back. In 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and we're back. Estamos de volta. Estamos de volta com o Billabong Pro Pipeline. Eu aqui, Vini Fornari, e ao meu lado, Ícaro Cavalheiro. E vinha onda ali, hein, Ícaro? É verdade, Vini Fornari. Camiseta vermelha com a prioridade. Os dois brasileiros vêm se destacando nesta bateria. Bateria com ondas fracas até o momento. Nota-se que a ondulação vai subindo e as séries vão ficando cada vez mais difíceis. Talvez aí o mar esteja em transformação, dificultando um pouco a dificuldade de escolher aquela onda perfeita que bate na bancada certinho. Talvez aí tenha uma mistura de swell entrando, o que dificulta e prejudica um pouco a formação da onda. E o Ivan Florence, que vem mostrando que a família é o John Florence, o Nathan Florence e agora o Ivan Florence. Os três meninos realmente da família mostrando e perpetuando, né, o sobrenome Florence. Porque o John, ele está impossível. Eu tenho visto uns vídeos do John Florence nessa temporada havaiana, ele ganhou Haleiva, né? Então, não só ganhou, mas deu show. Deu show à parte. É bonito ver, né, três irmãos surfando do jeito. O Nathan Florence é um big rider também exímio, uma coisa de louco. O John Florence não precisa nem falar, né? Também eles têm a vantagem de surfar no quintal de casa, né? Exatamente. E nós estamos de volta, felizes em estarmos de volta com vocês. Mil e uma desculpas pelo nosso problema técnico aqui, mas já estamos de volta. Vini Fornari, agora o trabalho começa, Vini. Muita satisfação. Graças a Deus, estamos aqui de volta com todos vocês. Estávamos tão apreensivos quanto vocês para estar de volta ao ar aí, a gente poder se comunicar novamente. E o show de surf que se apresenta lá em Pipeline. Vem ao vivo agora para todos vocês. Não é isso, Vinícius? Tem tudo para terminar o dia e continuar, porque o Swell tá só começando, tá recém começando a crescer, a build, né, que se fala, tá começando a ganhar força, a ganhar volume. Então a tendência de show de surf não só hoje, mas também amanhã. Exatamente. E lá vai, praia ensolarada. Aí vocês podem ver Carlos Munhoz, surfista costarricense, costarriquenho. Costarriquenho. E
vai dar o seu show na próxima bateria. Canoa Igarashi. E junto com 7 Muniz. Olha que bateria de número 7. Nós damos as nossas boas-vindas a todos os nossos espectadores. Estamos somente começando a temporada. Até arrepia aqui, porque senti muita saudade de todos vocês, dos nossos comentários. Demos uma pequena pausa das mídias sociais, no meu caso, trabalhando bastante o lado psicológico, cuidando um pouco de nós mesmos, para voltarmos nessa temporada de 2022 com todo o gás, com toda a força. E vamos estar aqui o ano inteirinho com todos vocês, passando as melhores e maiores informações sobre o surf mundial, tanto aqui na WSL como nas nossas redes sociais a partir de agora, ok? Podemos ver aí o vento dando uma estragada um pouco na formação. O mar realmente está em transformação. No decorrer do dia podem acontecer muitas mudanças. Sim. Mas a tendência é de que o swell fique bom. Olha aí, vem onda. Samuel Pupo, camiseta azul. Ficou ali na sua onda. Aumentou bastante esse vento lateral. Eles chamam de trade wind. Vento que vem de lado, forte. Saltando ali o spray. E vamos dizer, aquela cabeleira, né, que sai por trás da onda. Agora quem vem é Felipe Toledo. Faz o bottom turn, senta na sua prancha. Sai num pequeno tubo após o spray. Foi para a manobra inovadora e progressiva e completa. E olha, aí fez até uma variação de manobras. Nós já tivemos apresentações excelentes no dia de hoje. Começamos com uma nota 7.17 do gigante Owen Wright, o gigante australiano, que acabou vencendo sua bateria. O Barry Mamiya fez uma bateria impecável, com uma nota no excelente, uma nota no muito bom, alto, né? Então nós temos muitas ondas a serem comparadas. Tivemos a classificação já nesse momento de Caio Ibelli, tivemos a classificação de Ítalo Ferreira e agora vem fazendo o seu trabalho, o seu dever de casa aqui, o Felipe Toledo e também o Samuel Pupo. Chega a ser engraçado a gente dizer que o aéreo rodando que o Felipe Toledo mandou no final foi só a cereja do bolo, né? Porque no Havaí, principalmente em pipeline, não se avalia muito esse tipo de performance, né? Exatamente. Eles querem ver, os juízes querem ver o tubo mais profundo, na maior onda, com estilo, com tranquilidade. E o aéreo no final vira só uma cereja do bolo. Exatamente, Vinícius. O critério de julgamento ele é colocado para as ondas de pipeline com o compromisso e o grau de dificuldade na hora do drop, a profundidade desse drop, o quanto profundo o atleta está, qual a dificuldade que ele coloca no drop, no bottom turn, como ele faz o grab rail, ou segura na borda da sua prancha ou não, com mão na borda, sem mão na borda, a profundidade que o atleta se encontra dentro do tubo, a velocidade que ele pega dentro do tubo, como o lip rompe a sua frente, se ele sai antes do spray ou após o spray, se ele vai ter uma segunda sessão de tubo ou não, ou será uma sessão de manobras, como fez o Felipe Toledo. Então tem todas essas variantes, que daí os juízes colocam dentro de uma balança, analisam e aí pontuam as notas para os atletas. Olha lá, 4.5... Sai 4,50. Justamente o seu comentário veio bem a calhar. Se uma onda com manobra, com um tubo e manobra aérea como essa é num beach break, por exemplo, essa onda é excelente. Mas dentro de uma onda de pipeline, onde nós já tivemos as ondas que eu comentei na parte da manhã, mais cedo, né, como do Owen Wright, como do Barry Mamiya,
e outras ondas que já foram surfadas, não tem como você colocar essa onda num patamar acima de 5 pontos. Ok? O Ivan Florence ainda não se encontrou nessa bateria, só tem um 0.23. Esse mar, ele está crescendo durante o dia. Olha, ele remou, não foi e acabou que perdeu a prioridade, provavelmente. Passou para a prioridade número 3, com isso o Samuel Pupo fica com a prioridade 1 e o Felipe Toledo, que acabou de pegar aquela onda, já tem a prioridade 2. 2 minutos e 30. Olha como complicado é numa bateria de 30 minutos. O Ivan é local daqui, ele surfa essa onda basicamente todos os dias, né? Com crowd ou sem crowd, ele sempre vai ter a prioridade para surfar. E nesse momento não está conseguindo se encontrar aqui no mar. Nota-se que mesmo sendo local, um mar em transformação, ele se torna muito mais difícil por não ter aquela swell pronto na direção correta. Ele ainda tá, aquele swell ainda tá meio misturado, então acaba dificultando um pouco o posicionamento lá fora, e justamente por isso que o Ivan Florence está tendo um pouco de dificuldade para se posicionar no line-up. Ele que é local, conhece aquela onda com a palma da mão dele. Aí o Nathan, seu irmão, Nathan Florence, então vem tendo um pouco de dificuldade para poder se posicionar no lugar certo, escolher a onda certa. Com certeza ele deve estar esperando aquela rainha, né? Exato. E vocês puderam ver na imagem anterior, a imagem do drone, com a água limpa, todas aquelas manchas escuras, essa aqui está agora, todas essas manchas escuras são cabeças de coral, né, aonde ficam, se sobressaem, né, que nós tivemos até um atleta que teve uma pequena contusão de manhã, parece que bateu a cabeça no fundo, eu não lembro quem foi agora, eu estava na minha folga, mas eu vi o jet ski fazendo um resgate ali nele. Né? Foi o Jake Marshall. Jake Marshall parece que não foi nada grave, porém, na hora que ele desceu, ele foi esmagado por uma bomba, né? Uma onda da série. Na hora que ele chegou na base, a onda simplesmente esmagou ele bateu no fundo. Com o que acontece nessa época do ano, não sei se nós já estávamos ao vivo quando você fez o comentário com muita propriedade, Vini, aonde a areia se desloca. Ó, aí praticamente uma onda de saideira para o Felipe Toledo. Essa época é uma época onde o vento nordeste prevalece bastante, as ondas têm uma qualidade superior devido a toda a areia que estava na bancada, com o swell forte de oeste que bate, joga essa areia lá para o outro lado, e daí fica realmente a bancada exposta. Qualquer ondulação que chega nessa bancada rompe com tubos incríveis. E mais, com essa bancada sem areia, a probabilidade das esquerdas ficarem excelentes é muito maior do que as direitas. Com certeza. E nós vamos ao rápido intervalo e voltamos já. Fiquem ligados. 2, 1. That's the break, 90 seconds. One minute back. Forty seconds back. $30 seconds. $20 seconds back.
15, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and we're back. Before Jerry, there was Butch. I heard the stories that Butch was the first guy to peek behind the curtain, the first to paint on the cave walls and make it out alive. Then came John Peck. The 17-year-old from California was known for surfing fast and loose, but when he created the now infamous backside rail grab, he took what was thought to be a disadvantage at Pipeline, and instead, he opened the door for all regular footers. The potential of Pipeline was being realized, but not without its test pilots and their gear taking their fair share of lumps and bruises. But when Jock Sutherland showed up one day with a shortboard in hand, things would never be the same. E nós estamos de volta aqui para o Billabong Pro Pipeline 2022 para a bateria de número 7. Comigo, Ícaro Cavalheiro, e o retorno de Klaus Kaiser. Seja muito bem-vindo, Klaus. Muito obrigado, Ícaro Cavalheiro. Estamos de volta com o webcast da língua portuguesa. Que bom estarmos juntos novamente. Vocês aí de casa, nós aqui, nós que fazemos sempre essa parceria mais do que perfeita. Obrigado pela audiência, pela lealdade de vocês para com a gente aqui do webcast em português. Recebemos milhares de mensagens anteriormente quando estávamos fora do ar. Um pequeno problema técnico, mas que já foi resolvido. E agora vamos em frente. Na água agora a bateria de número 7 entre o japonês Kano Igarashi, o havaiano Seth Muniz e o surfista da Costa Rica Carlos Munhoz. Na bateria anterior, a vitória foi de Felipe Toledo. Com a segunda colocação, nós tivemos Samuel Pupo, que mandou para a repescagem nada mais, nada menos do que o local Ivan Florence. Exatamente. E nós podemos ver numa imagem anterior, onde estava o Nathan Florence ali na areia, conversando, assistindo a bateria do irmão, mas ele não conseguiu passar de uma nota 0.23, Klaus. Isso mostra, com essa mudança de maré, o swell aumentando, às vezes torna inconstante até mesmo uma loteria, vamos assim dizer. E aí vem onda para Seth Muniz, bota lá dentro do tubo, passa pela baforada, consegue completar um belíssimo tubo do Seth Muniz. Já mostra sua experiência dentro, as duas adiantadas que ele deu antes de entrar profundo no tubo, foi mostrando conhecimento e técnica local. Ele que já venceu etapas aqui. Ah, não, foi seu irmão, foi o Josh Muniz. O Josh Muniz venceu o evento que eu julguei ali, o Vulcan Pro. O Seth Muniz, aí quando a gente vê o replay da onda do Seth Muniz, olha só que belo tubo, uma bela colocação. O Seth Muniz, ele nunca venceu um evento CT e nunca venceu um evento QS na sua carreira. Ele tem 3 vitórias em eventos Pro Júnior. Em 2014, venceu aqui mesmo em Pipe, um evento Pro Júnior. Em 2015 ele venceu na Virgínia, nos Estados Unidos, e também em 2015 em Sunset. 3 eventos Pro Júnior e mais nada. Então eu não estava errado não, porque eu estava julgando esse evento de 2014 aqui em Pipe. Ele venceu em Pipeline. E o Josh venceu a etapa de Pipeline, que é sempre nessa data, era um evento QS. QS, exatamente. Né? E agora passou para essa etapa do CT, abrindo o Billabong Pro Pipeline 2022, abrindo a nossa temporada, que será de muitas emoções, Klaus Kaiser. Muitas emoções pela frente e um circuito eletrizante esse ano. Por quê, Ícaro? Porque
os surfistas têm até a quinta etapa para se garantirem entre os 22 primeiros que permanecem nas 5 últimas etapas. Ou seja, ninguém está garantido nesse início de ano. Todos vão ter que brigar para estar entre os 22 primeiros até a etapa de Margaret River, que é a quinta etapa. Depois de Margaret River, só competem os 22 que restaram, mais 2 convidados por etapa. Exatamente. E isso no masculino. Quando chegar a hora das mulheres entrarem na água, aí a gente fala do feminino. Exatamente. Klaus, essa primeira parte do ano selecionam os 22 melhores colocados, mais 2 convidados, que serão 24, nas últimas 5 etapas, ok? Que termina aí em Teahupo para o top 5, que tem a final em setembro aqui nas ondas de Trestles, ok? E tudo isso, e todas as consequências dessas classificações, vamos para mais, olha só que perigo, Carlos Munhoz, com todas essas particularidades, eu assim dizendo, sobre a temporada 2022, fica aquele circuito eletrizante, como diz o Klaus Kaiser. Por quê? Os 22 que se classificarem até a etapa de Margaret River, eles já estarão classificados automaticamente para a temporada 2023 CT. Exatamente. Os que saírem no corte a partir da etapa de Margaret River, eles já têm presença garantida nos Challengers, que vão continuar já direto na Austrália. Só para atualizar a nossa audiência, que tem muita gente... Yeah, thank you, Chris. Felipe, you know, a lot of people don't think of pipeline as an airwave. What do you think? Vamos primeiro com o Felipe Toledo. I think it's probably the best airwave in the world. Nathan Fletcher's had that, so... no, yeah, it was fun. It was tricky. Our heat got kind of slow. Right in the middle, that was a big set right at the beginning. It got kind of slow, a few waves here and there. Sammy got one, and I was kind of just feeling my board. It was a brand new board that I couldn't surf in the last few days. I got here late, actually, in Hawaii. I had problems with my visa. I was only able to get my visa on the 24th and fly home, leave the kids, get the boards, get everything, and then be here and surf. It was kind of stressful, but it feels great to get the first round out of the way and to the next one. Broader question, how are you feeling about the year? I feel great, yeah. The calendar looks really good. It looks amazing. Some new spots for us, finals back at Trestles. But yeah, well, step by step, I gotta make the cut in Margaret, and then after that, you know, the focus will be on the top 5. But just the first heat now, and it feels great. There you go. We'll see you in the round 32. Felipe Toledo. Isso aí, obrigado, Caipo, obrigado ao Felipe Toledo. Eu vou começar a entrevista do Felipe pelo final. Pelo final. Porque nós estávamos conversando, Ícaro, antes da entrevista do Felipe, justamente sobre essa mudança do circuito, até para os amigos que estão chegando agora, que não estão muito a par das regras do circuito mundial. Esse ano nós teremos 10 etapas e também a 11ª, que é a final. Exato. Dessa final participam, que é a 11ª, participam somente 5 homens e 5 mulheres, os 5 primeiros de cada ranking. Certo? Porém, até após a quinta etapa, só continuarão nas 5, na 6ª até a 10ª etapa, aqueles surfistas que estiverem entre os 22 primeiros colocados. Estamos falando agora na categoria masculina. E a resposta do Felipe Toledo, que você vai traduzir para o público, ele falou, olha, meu primeiro objetivo é ficar dentro do corte dos 22 até a etapa de Margaret River. Ou seja, os surfistas já estão com isso na cabeça. Ou seja, o primeiro objetivo é se classificar para continuar no CT após a quinta etapa. Klaus, eu vou um pouquinho mais longe, Klaus. Nós estávamos fora do ar, mas o Ross Williams fez um comentário na língua inglesa, quando estava com o Eric Logan conversando, certo? Aonde ele toca sobre esse corte, e foi colocado atletas, por exemplo, que estão chegando como rookie, como estreantes do ano, como o Mamiya, por exemplo, como o
o próprio Samuel, Pupo, que o acabou Lucas de chegar, Chianca, o Calum Robson. e assim por diante, que tenham maior familiaridade com essa onda. Por exemplo, o George Smith já foi para repescagem, o Barry Mamia passou. Isso daí vai ser todos os atletas com nomes, também não é porque estão há anos dentro do circuito que já se garantem. Não é verdade? Porque as ondas... Olha só, que tubaço do Sete Muniz. Exatamente. Isso que eu venho falando. Veio uma geração nova aí que quem já está há mais tempo dentro do circuito, Klaus, tem que ficar muito acordado para não perder o seu lugar nesse corte no meio do ano. Olha esse tubo do canoa aí, Igarashi. Pipeline de gala. Ganhando intensidade, Klaus. Ganhando intensidade. Vamos falar rapidamente o que disse o Filipinho Toledo na entrevista aí, Ícaro Cavaleiro. O Felipe Toledo começou falando que está, obviamente, muito feliz de ter avançado na sua bateria. Né? Ele, no começo, veio uma onda aqui, vamos ao replay primeiro dessas ondas. Vem o sétimo, olha, sem mão na borda, muito após o spray, ele completa o seu tubo, vem onda boa aí. Nossa, tem que observar essa onda porque olha, Klaus, tinha um degrau ainda, ele conseguiu passar sobre, hein? E agora vai ter o replay da onda do canoa, que também, como nós vínhamos frisado, olha o drop atrasado. Uau, a profundidade ele ficou tubo. muito atrás, ficou muito atrás. Nossa. Vem uma das melhores ondas do dia aí, acredito, Klaus Kaiser. Bom, continuando. Olha que tubaço do canoa. Ele deu duas embaladas para entrar dentro do tubo com a mão na borda, Klaus. Exatamente. E ele falou que estava com prancha nova e o mar estava... Não veio uma série como essa na bateria do Felipe Toledo, por exemplo. O mar meio em transição, meio difícil, uma onda aqui, a outra ali, está feliz de ter passado. Está estreando pranchas novas. Disse que teve alguns problemas, chegou no Havaí tarde, porque teve alguns problemas com visa, teve que organizar isso. Chegou, deixou a família em casa e veio para o Hawaii. Com visa, com visto, né? Com visto, com visto, perdão. E aí, bom, está feliz. E daí veio o comentário, né, da sua preocupação e do seu trabalho. Seu foco agora quer manter-se entre os 22 até a etapa de Margaret River. Klaus. Ok, perfeitamente, Ícaro. Só lembrando aos amigos de casa, então, explicando, os surfistas disputam as 5 primeiras etapas, né, todos os 34 que são fixos, mais 2 convidados por etapas. Em cada uma das etapas. Participam até a 5ª etapa. Ao final da 5ª etapa, os 22 primeiros colocados, além de já se garantirem para o CT de 2023, eles garantem presença nas 5 últimas etapas, da 6ª até a 10ª. E dentre estes 22, os 5 melhores vão fazer a grande final, a disputa do título mundial na 11ª e última etapa em Trestles. Muito bem, Klaus Kaiser. E olha, nós não estávamos errados. 2 ondas excelentes, 8,07 para o Sete Muniz. E como nós já prevíamos, a melhor onda do dia vem para Canoa Igarashi. Realmente um tubaço muito profundo. Deu 2 embaladas dentro do tubo, ainda segurando a mão na borda. A onda quebrou muito à sua frente, ficou muito profundo. E aí sim, completa e faz a melhor onda do dia. Agora, o Sete Muniz já vem com uma somatória incrível. Acredito que a segunda somatória do dia, somente atrás do Barry Mamia, com 15,64. Ícaro, você fez o seu fantasy? Fiz. Fez? Fiz. O Sete Muniz está no meu fantasy. No meu não. No meu time está. No meu ele não está, Klaus. Você já saiu na frente aí, Klaus Não, Kaiser. mas não contam os pontos dessa primeira fase. E você ainda pode mudar no finalzinho, né, Klaus? Exatamente. Mas eu tô contente com os meus. Vocês aí de casa já fizeram os seus times no fantasy? Lembrando que vocês podem alterar os seus times até o término do Elimination Round, da repescagem. Exato. Até antes de começar a terceira fase. Tocou a buzina para começar a terceira fase, você já não pode mais mudar os seus times. Até lá,
Vocês podem mudar. Tanto no masculino quanto no feminino, Exatamente. ok? Faça o seu time, participe, joguem, brinque com os amigos. É muito divertido. Criem suas ligas. Exatamente. Aí está o costarriquenho Carlos Munhoz. Eu particularmente fico muito feliz em ver surfistas de países que até então não tinham tradição dentro do circuito, não que não tinham tradição no surf. Porque, por exemplo, nós temos agora o Luca Messinas, peruano. Peru sempre foi um dos países de maior tradição na história do surf. Exatamente. Mas nunca teve um surfista full time, ou seja, integralmente na elite. Na época, Klaus, que eu competia, nós tínhamos o Magu de la Roça e nós tínhamos o Mark Bloch, que competia, mas era... Mark Bloch, mas era diferente o formato, né, Klaus? Exatamente. Nós vamos ao rápido intervalo e já voltamos. Fiquem ligados. Oh, it's absolutely firing out there. I'm Seth Muniz, and this is Pipeline. My paddle out spot, there's a little channel right here. You can kind of slip straight out. Pipeline isn't a perfect wave. It's a constant changing wave. It's like a big beach break on reef. You're constantly moving from the West Peak to over here by the back door for backdoor waves. This is the lineup. There's a little imaginary line right here. There's other waves that are similar, but yeah, not like it, not like the big cave pipe. You hit that reef, you're in trouble. There's just big stumps like that are sticking out. You slam, it's like straight concrete. It's a terrifying wave. It's a life-ending wave. There's a lot going on, there's a lot of people. It's like the full battlefield out there. I think that's what keeps you alive though, is like that fear of getting hurt and dying. My whole deal is like I make sure I'm making the best decision possible, and like when I turn around for that wave, I'm going. If pipe is good, no one really cares how everywhere else is. It's all eyes on pipe because it is the most entertaining wave in the world. Anytime someone asks me where my favorite wave is, it's Pipeline for sure. E com essas imagens belíssimas de Pipeline, o fundo de Pipeline, as palavras desse que está na onda, Seth Muniz, é que nós voltamos para o Billabong Pro Pipeline 2022 com essa galera enorme, público maciço nas areias de Pipeline. Ao meu lado, Klaus Kaiser. Muito obrigado, meu querido cavalheiro. Sejam todos muito bem-vindos, vocês que nos acompanham em todas as partes do mundo. Muito obrigado pela audiência de vocês. E vamos juntos para os minutos finais desta bateria de número 7. Querido cavalheiro, vamos passar os resultados das baterias anteriores para os amigos de casa ficarem ligados, antenados dos resultados. Lembrando, pessoal, são 12 baterias nessa primeira fase. Olha só o replay do tubo do Seth Muniz. São 12 baterias. Os 2 primeiros de cada bateria avançam direto para a terceira fase, para o round dos
16 melhores. Exato. Desculpe, para o round dos 32 melhores. Perdão. Então, os 2 primeiros de cada bateria avançam para o round dos 32 melhores, que é a terceira fase. E os terceiros colocados, eles vão disputar uma bateria, vão disputar a repescagem. A repescagem, que é o Elimination Round. E olha, o sétimo Muniz está trocando um 7,57. Vamos ver se essa onda será o suficiente. Não acredito que seja, mas vamos lá. Vamos para o resultado das baterias que já ocorreram no dia de hoje, Klaus Kaiser. Na primeira bateria nós tivemos a vitória do australiano Owen Wright, que se classificou junto com o havaiano Ezekiel Lau, o terceiro colocado, indo para a repescagem, para o Elimination Round. O sul-africano George Smith, quando vem onda de canoa e garache. Nossa, o canoa e garache que tem a melhor onda do dia, 9 pontos na sua primeira onda. Na bateria de número 2, nós tivemos a vitória do californiano Griffin Colapinto, e seguido do sul-africano Matthew McGillivray, ele que substituiu ao Iago Dora, não é mesmo, Klaus Kaiser? Teve essa oportunidade, deixando de fora o australiano Jordan Lawyer, que vai para o round de elimination na bateria de número 3. Nossa, que perigo! Essa bancada toda de fora, ele caiu de cabeça, gente. Olha que queda. Muito feio, perigosíssima essa queda. Até porque, Ícaro, a queda de cabeça hoje ela se torna mais perigosa. Por quê? Porque a bancada está toda exposta. Vocês podem ver ali, ó, essas manchas escuras são as cabeças dos corais. Exatamente. Bem, continuando com os resultados, na bateria de número 3 nós tivemos a vitória do australiano Conor O'Leary e classificado junto com ele o brasileiro Caio Ibelli. O terceiro colocado foi o australiano Morgan Sibilit, que vai para o Elimination Round, estará na primeira bateria do Elimination Round. Bateria de número 4, nós tivemos a vitória do Byron Mamiya, que destruiu, somou 2 ondas, 8.48 e 17, vem fazendo a melhor somatória do dia. Ele que é o wild card aqui. E olha, vai incomodar. Vai incomodar. E provavelmente, Klaus, se ele obtiver um bom resultado aqui, terá a chance de ser também convidado para a Sunset Beach, que é a próxima etapa. Né? Vamos a gente ver. Não sabe, mas a existe probabilidade é quando o atleta é convidado e se sobressai, se destaca, principalmente quando é uma do lado da outra, né, Klaus? Ele é convidado para a próxima como um bônus ou por mérito, vamos assim dizer. Um reconhecimento. Exatamente. E olha só o tubo do Carlos Munhoz. Continuando o resultado da bateria número 4. Byron Mamiya, o havaiano, na primeira colocação. Conor Coffin ficou com a segunda colocação. E o Jake Marshall foi o terceiro colocado na bateria de número 4. Na bateria de número 5, tivemos a vitória do brasileiro Ítalo Ferreira, avançando direto para o round dos 32 melhores. Junto com ele, também classificado o australiano estreante da temporada, Callum Robson. O peruano Miguel Tudela, que é outro convidado, né, ao lado do Byron Mamiya, é o outro convidado desse evento. Ficou na terceira colocação e vai para o Elimination Round, vai para a segunda bateria do Elimination Round. A quinta e antepenúltima bateria até o momento foi... a sexta, perdão. A sexta bateria teve a vitória de Felipe Toledo, seguido pelo outro brasileiro, Samuel Pupo, e deixaram nada mais nada menos que o havaiano Ivan Florence com a terceira colocação, ele que fará parte da bateria de número 1 do round eliminatório. E temos onda. E temos onda para Canoa Igarashi. Nossa, ele subiu muito no bottom turn. Você viu a técnica do Canoa Igarashi? Ele dropou e quando ele fez a cavada, o bottom turn, ele já jogou lá para cima para fugir da bola de espuma. Só que aí o Lip pegou e derrubou o Canoa Igarashi. Exatamente. É como nós prevíamos, a terceira onda do sétimo Muniz não entra na sua somatória, ele continua somando o seu 7,57, mas
É uma onda que, por exemplo, serviria e muito para o Carlos Munhoz. Olha aqui o nosso Tony Muniz, o pai do Seth, o pai do Josh Muniz, a irmã dele, como é o nome da irmã eu esqueci agora, mas também anda de longboard com uma maestria. A senhorita Muniz, vamos assim dizer. Então toda a família 100% surf, família Munhoz. Oh, perdão, Muniz. Muniz. Não Munhoz. Olha só a onda. Agora sim o Carlos Munhoz. Uma boa colocação. Com esse ângulo ele ficou completamente coberto. Ângulo que os juízes observam. E olha que tubo. Vocês podem ver o lip quebrando a frente da sua prancha. Uma bela colocação. Mão na borda, o grab rail que nós chamamos. Mão na parede. E lhe rendeu os 5,67, mas a grande diferença para a segunda colocação, que no momento era o Canoa Igarashi, o Canoa Igarashi soma uma nota 9 pontos, a melhor onda do dia até o momento. E o Canoa Igarashi que já fez final aqui em Pipeline, então tem o conhecimento. O japonês também vem numa ascensão, né, numa carreira onde ele entrou muito jovem dentro do circuito mundial há 4 anos atrás e agora já está com, deixa eu pegar aqui os dados do Canoa Igarashi, Klaus Kaiser, um minutinho. O Canoa que está com 24 anos, então ele vem fazendo ano após ano, né, o seu crescimento dentro do circuito. E ainda a partir do ano passado ele já começou a brigar pelo título mundial e podem ter certeza que ele vai brigar pelo título mundial nas próximas temporadas. E aí vem ele. Aí vem Canoa Igarashi. O Canoa, no ano passado, ele foi eliminado precocemente na etapa do México. E quando ele soube que a etapa seguinte de Pipeline havia sido... do Tahiti, havia sido cancelada, ele ficou furioso. Por quê? Porque ele perdeu a chance de se classificar entre os 5 primeiros colocados. Ele, na época ele era o 6º colocado. Exato, ele estava na borda, ele estava brigando pelo título ano passado. Ele e o Griffith Colapinto. Exatamente, acabou que entrou o Connor Coffin, ficou, e o Morgan Siblit. Acabaram os dois junto com o Felipe, o Gabriel e também o Ítalo Ferreira. O nome da irmã do Seth Muniz é a Kélia Muniz. Kélia Muniz. Tem também ainda o Joshua Muniz e o Isaiah Muniz. A família, todas filhos do Tony Muniz, a lenda do surf havaiano. E olha o Canoa vibrando com a onda do Seth Muniz. Incrível. Ele vem tentando uma troca de 7,57. As baterias de 30 minutos aqui em Pipeline passam voando. A gente mal pode perceber. E a próxima bateria, quem será, Klaus Kaiser? Já estão a postos, já entrando, remando. Próxima bateria nós teremos o defensor do título do Billabong Pro Pipeline, o John Flores, e 2 brasileiros, Jadson André e João Chiang. Essa será a 9ª bateria. Na 8ª bateria, que é a bateria que vem logo após essa que está na água, teremos o português Frederico Moraes, o brasileiro Miguel Pupo e o australiano Jackson Baker. Aí está o término de bateria, vitória de Seth Muniz. A gente vai a um rápido intervalo. Voltamos já já, fiquem ligados.
The Billabong Pro Pipeline is brought to you by Billabong, the official apparel brand of the Billabong Pro Pipeline. By Shiseido, the official sunscreen of the World Surf League. By Flying Embers, the official hard kombucha of the World Surf League. And by Hydro Flask. Every adventure begins with 2 simple words. Let's go. E estamos de volta com as emoções da primeira etapa do circuito mundial da World Surf League 2022, o Billabong Pro Pipeline, na água bateria de número 8, entre o português Frederico Moraes, o brasileiro Miguel Pupo e o australiano Jackson Baker. Aí vocês podem acompanhar Chris Cottey e Rosie Hodge da transmissão em inglês, mas aqui no português, nessa bateria, eu, Klaus Kaiser, recebo Vini Fornari. Seja muito bem-vindo, Vini. Muito obrigado, Klaus. Satisfação estar aqui conversando com o amigo, participando desse lindo evento e também participando com todos aí, vocês de casa, galera que está no trabalho, galera que está viajando. Exatamente. Hoje em dia, todo mundo tem um celular na mão. E todo mundo que tem o celular tem o aplicativo da WSL. Então, onde estiver, vai estar acompanhando o evento. Obviamente, se estiver dirigindo, não pode, porque tem que ficar ligado na estrada. No trabalho também não, e muito menos na escola. Mas como hoje é sábado, hoje não tem escola. E olha que tubo! Uau, quase consegue sair o Jackson Baker. Só para completar, hoje não tem aula, então o pessoal pode acompanhar, mas levar o celular para a aula, para acompanhar, não, tem que ficar prestando atenção na aula. E quem estiver dirigindo também, o amigo do lado pode estar acompanhando, né? Mas você que está dirigindo, olho na estrada. Mas não tem problema se não puder acompanhar ao vivo, porque está na aula, ou seja, lá onde estiver que não possa acessar, vai lá no aplicativo da WSL e assiste todos os replays. Exatamente. Mas nada como ver ao vivo, né, Vini? Aquela emoção extra. Exatamente. E que tubo que vinha o Jackson Baker, hein? Nossa. Era uma onda grande, volumosa. Surfista australiano de 25 anos de idade. Ele competiu no ano passado na etapa de Newcastle. Foi 17º colocado, perdeu no round dos 32 melhores para o Ítalo Ferreira. O Ítalo que viria a vencer o evento de Newcastle. Jackson Baker, que foi o 14º colocado no ranking do Challenger Series. Hey, Seth. How's it feel to start E vamos agora com Caipo here Guerreiro with e that Seth Muniz. Kind of speechless right now. I couldn't contain myself watching all morning. I had the jitters all morning. I was really nervous. Really didn't know what to expect. And once I got out there, I was just out there to have fun. And the waves kind of just turned on in our heat. It was pretty amazing. I had a fan question for you. A fan asking about that no hand pump in the barrel. Talk us through that. I mean, I got to give it up for my board. It's just like this board out here, Tokoro, he ships the best pipe boards and boards on the North Shore. I just feel so comfortable out here. Feels like I can kind of do anything I want. So yeah, I don't know. We've had like a crazy run of swells the last few weeks, so had a lot of practice. So I was pretty ready for this. A winning combination, great pipe surfer with a great pipe board equals an outstanding performance. Muito obrigado aí ao Seth Muniz. E aí temos a onda do Miguel Pupo. Daqui a pouco a gente vai pedir para a produção voltar. E o que disse o Miguel Pupo ali, Vini? O Seth Muniz, perdão. Ele comentou que acabou tendo uma performance boa, né? Ele se sentiu muito confortável com a sua prancha, que é uma prancha perfeita para pipeline, que é um shaper local da região, então ele tem conhecimento de fazer pranchas para aquele tipo de onda e acaba deixando ele extremamente confortável dentro da água. E no começo ele disse, quando o Caipo Guerreiro comentou sobre a performance dele, ele falou: olha, speechless, estou sem palavras. Estou sem palavras, um dia épico, altas ondas. Realmente eu estava muito nervoso,
durante o dia todo, desde manhã cedo eu estava observando o mar e estava bastante nervoso com a competição, mas deu tudo certo. Exatamente, ele começou falando justamente sobre isso, que estava naquela ansiedade de entrar na água e esperava que tudo ocorresse bem, mas deu tudo certo, a prancha tá boa, ele pegou, ele comentou que rolaram vários swells, né, durante essas últimas semanas, e ele teve tempo de praticar bastante. E aí se sentiu bem confortável dentro da água com a prancha boa. Ok, obrigado, Vini. E que tubaço do Miguel Pupo. Que tubaço, saiu no dog door, né? 4.17 para o Miguel na sua primeira onda. E vem de novo. Vem de novo. Aí está o Miguel, uma onda um pouco mais balançada. Não é uma onda da série, mas já vai fazer a sua segunda nota, lembrando a todos que nos acompanham e que não têm, não conhecem as regras do surf. Cada bateria tem duração de 30 minutos. Nesses 30 minutos, todos os 3 integrantes de cada uma das baterias podem surfar quantas ondas quiserem. 1, 2, 5, 10, 20, 30 ondas, podem surfar quantas ondas quiserem. Porém, para efeito de somatória, valem apenas as 2 melhores ondas de cada competidor. Ok? Aos poucos a gente vai informando a essa galera, esse gigantesco número de novos fãs que estão acompanhando o surf e que ainda não conhecem direito as regras do esporte. Mas fiquem conosco que vocês vão aprender as regras com certeza até o final do evento, porque aos poucos a gente vai explicando tudo para vocês. Com certeza, ainda mais se tratando de Brasil, né? Que existe uma costa linda, maravilhosa, de sul ao norte. Com certeza ainda tem muito que crescer o esporte, com o profissionalismo, com a exposição na mídia, com essa comunicação perto que a gente consegue ter através da internet, de chegar na casa das pessoas de muito mais fácil acesso. Exatamente. O esporte só tem a crescer no Brasil, no mundo, enfim. Esses dias eu estava acompanhando algumas matérias em um dos muitos canais de surf que nós temos hoje na internet. Sinceramente, eu não me lembro qual era o nome do canal, mas trazia um dado muito interessante, que até 2014, que foi o ano do título do Gabriel Medina, a transmissão dos eventos de surf, as pessoas que assistiam, elas se concentravam quase que exclusivamente na faixa litorânea. E olha, primeiro vamos acompanhar a onda do Jackson Baker. Não consegue pegar o tubo. E hoje em dia, eles pegaram após o título do Gabriel Medina, está espalhada por todo o Brasil, de norte a sul, de leste a oeste. Ou seja, nós estamos sendo assistidos no meio da selva amazônica, no litoral capixaba, em Campos dos Goitacazes, no Rio Grande do Sul, no interior do Rio Grande do Sul, em São Borja, como lá no Acre, no Ceará, no interior do Ceará. Então a audiência, ela mudou, assim, o perfil das pessoas que assistem os eventos hoje mudou drasticamente. Não que mudou, mas ele foi acrescido, teve um acréscimo de pessoas que estão acompanhando de outros lugares que não necessariamente na costa brasileira. Com certeza, existem muitos surfistas de final de semana, que a gente fala no Rio Grande do Sul, que é a galera que vai pra praia mais esporadicamente, não vai tão regradamente todo final de semana, mas foi picado pelo bichinho, né, Klaus? Entrou na água uma vez, teve aquela exposição, aquela adrenalina, o mar, aquela energia boa da praia e acabou adotando aquilo como um estilo de vida. E às vezes não é nem por estar na água surfando e ser bom, mas é pelo fato de gostar mesmo, o estilo de vida que se leva. E olha a onda do Miguel Pupo.
não conseguiu colocar para dentro. O drop foi muito difícil. Por pouco. Por pouco. Não, isso que você estava falando, enfim, isso aplica realmente em muitos lugares. Eu cito como um exemplo as praias do Espírito Santo, que obviamente além dos surfistas capixabas e do pessoal que mora no interior do Espírito Santo, muitos mineiros estão passando a surfar nas praias do Espírito Santo e em outros lugares também. Eu lembro que todos os anos em Garopaba tem um campeonato de surf de surfistas de Brasília. De Brasília. Circuito brasiliense de surf. Circuito brasiliense de surf. Eu acho isso muito legal. Tem um pessoal de Goiânia também que faz os seus eventos, ora no Espírito Santo, ora na Bahia. Então isso é muito legal. Isso mostra que o surf realmente não tem fronteiras. Né, com certeza. Tudo começa quando tem aquela primeira experiência no surf. E aí, pro cara que não mora na costa litorânea, ele acaba achando maneiras de trazer o surf para onde mora. E o que aconteceu lá em Brasília? Começaram a criar competições de surf na lagoa. No Lago Paranoá. Exatamente. E não só isso, mas aqui nos Estados Unidos a gente vê a galera que surfa no rio, nas águas nas corredeiras de rio, a galera pega aquela onda que forma, né? Isso acontece muito na Europa. Eu já vi na Suíça, já vi na Alemanha, inclusive campeonatos no rio. Mas agora, Vini, primeiro vamos ver essa onda. Me parece que vem o Frederico Moraes. Vamos acompanhar a onda do Kikas. Ele bota para baixo, a onda fecha. Ele não conseguiu fazer o bottom turn, não conseguiu fazer a cavada. Eu acredito, Vini, que esse cenário ele vai mudar bastante nos próximos anos, nos próximos 10 a 20 anos, graças à chegada das piscinas de ondas. Hoje nós temos uma piscina em São Paulo que é fantástica, sabe? Em breve nós teremos uma piscina também em Garopaba e as piscinas estão começando a se proliferarem por todo o Brasil e por todo o mundo. Eu tenho um amigo meu que mora na Suíça, e lá na Suíça, em Genebra, tem uma piscina. E ele fala assim, ó, esse final de semana eu estou indo para fazer um surf na piscina. Então, em breve, vai ter surf em tudo quanto é lugar. Recentemente, um atleta brasileiro esteve em uma competição na Suíça lá, o Franklin Serpa. Ele foi para lá e acabou participando de uma competição na piscina de onda na Suíça. E com certeza, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né, com a evolução desse sistema, né, dessa tecnologia, com certeza o surf só tende a crescer. Aqui mesmo nos Estados Unidos a gente tem aí Texas, Surf Ranch, tem Palm Springs, né? Exatamente. Tem Palm Desert, está se criando outra. Oceanside, onde eu moro, está se criando outra piscina de onda. Ou seja, na costa eles estão colocando uma piscina de ondas. Então só tende a crescer. Eu andei olhando no mapa ali de várias localizações que eles estão abrindo piscinas e olha, é inacreditável, é no mundo inteiro. Uma coisa positiva que o surf entrou nas Olimpíadas, né? Nas Olimpíadas de Tóquio. O Japão obviamente tem costa. A próxima Olimpíada será na França, em Paris, mas já foi definido que o surf será no Tahiti, que é uma possessão francesa, então o surf será no Tahiti, mas vai chegar o momento em que a Olimpíada será realizada em um país onde não tem costa, onde não tem mar. Não tenha nenhuma dúvida que será construída uma piscina de onda para o surf, para ter o surf. Com certeza. Nós vamos ao rápido intervalo e já voltamos. Fiquem ligados.
E nós estamos de volta com as emoções do Billabong Pro Pipeline. Aí, John Florence, o defensor do título. Eu estou aqui com o Vini Fornari. Vini, nós podemos acompanhar a tabela durante a volta dos comerciais com a relação de todos os vencedores de toda a história em pipeline. Obviamente, o recordista tanto de vitórias quanto de finais é o 11 vezes campeão do mundo, Kelly Slater. Agora, uma curiosidade, não sei se você sabia, o primeiro evento realizado em pipeline foi no ano de 1971. Ele contou com apenas 6 convidados. Um deles seria Jerry Lopes, que é um dos maiores nomes da história em pipeline. E tem uma história muito engraçada que diz que o Gary Lopes chegou de manhã na praia e um surfista australiano falou: olha, acho que não vai ter o evento, e ele foi embora. E no outro dia, quando o Gary Lopes chegou na praia, perguntaram: ué, por que você não apareceu para competir, coisa e tal? E aí ele falou: pô, mas o cara falou que não ia ter, etc e tal. Ou seja, o primeiro evento, o Gary Lopes, que era um dos grandes favoritos, ele não participou. Quem venceu o primeiro Pipe Masters foi o Jeff Heckman. O Gary Lopes venceria nos 2 anos seguintes, 72 e 73. E esse formato com 6 participantes, ele durou até 1975. Pois a partir de 1976, o evento de pipeline passou a valer para o circuito mundial. Com isso, ele obrigatoriamente foi aberto. Olha só, a gente pode perceber que competição e competitividade já existia desde aquela época. Sempre existiu, né? Não existia o aplicativo da WSL naquela época e o Jerry Lopes acabou perdendo uma etapa. Mas é impressionante a evolução do esporte. Né? Nos 5 primeiros anos, 71, 2, 3, 4 e 5, somente 6 competidores. E a partir de 76, aí sim, aberto para todos os participantes, já que começou a fazer parte do circuito mundial. E no primeiro ano do Pipeline Masters, valendo para o circuito mundial, nós tivemos brasileiro na final. O carioca Pepe Lopes, né? Saudoso Pepe Lopes, 6º colocado. Então o Brasil, desde o primeiro ano em que Pipeline fez parte do circuito mundial, já teve representante da grande final. Todos os anos tem brasileiros lá no Havaí representando muito e muito bem. Olha aí que tubaço. Graças a esses heróis que abriram as portas para os nossos brasileiros de hoje chegarem lá. Exatamente. E foram muitos. Olha só o Miguel. Que drop insano do Miguel Popo. Um drop insano do Miguel. A gente pode perceber, Klaus, que o vento está segurando muito no drop e dificultando um pouco o posicionamento dos atletas na onda. Por isso que nessa onda ele fez o airdrop e na onda aquela anterior também ele não conseguiu botar para dentro porque ele teve que dropar um pouquinho atrasado. Mas esse drop foi muito difícil. Nossa, muito difícil. Mas olha o vento, olha o véu da onda para trás. Do vento forte que bate. Olha só. Que controle, nossa, que técnica do Miguel Popo. Olha que foto. Nossa. Olha o tamanho dessa onda, meu amigo. Vini, eu estava aqui comentando contigo que nós devemos muito a muitos brasileiros que abriram as portas no Havaí. Eu gostaria de falar aqui o nome de todos, mas infelizmente não tem como nós falarmos de todos, porque foram muitos. Com certeza. Então a todos eles, o nosso muito obrigado. Desculpe nós não falarmos os nomes de todos, porque nós podemos esquecer de alguém e aí vai ficar muito chato.
com certeza esqueceria, porque provavelmente tem sempre aquele um que daqui a pouco agiu por trás das câmeras ali, dos holofotes, e ajudou muito para que os brasileiros pudessem chegar lá e se sentirem confortáveis. Exatamente. Posso citar só um exemplo? Pode, quantos você quiser. Renan Pitangui. Renan Pitangui, falecido Renan Pitangui, né, saudoso Renan Pitangui, que foi um dos brasileiros que ajudou aos brasileiros terem essa fama de atirados e respeitados no North Shore. Né? Eu não vou seguir falando de outros nomes, porque com certeza vou esquecer de alguém, mas eu coloco o Renan Pitangui como um dos exemplos. Durante as minhas temporadas de Havaí, eu pude escutar e aprender com vários desses brasileiros que chegaram lá e abriram as portas pra gente. E muitas histórias legais, algumas sinistras, cabulosas. Como sempre, né? Como sempre. E outras mais emocionantes, mas com certeza nós todos brasileiros devemos muito a esses heróis que foram lá de peito aberto e desafiaram, né? Em uma época em que os brasileiros eram muito discriminados no Havaí. Com certeza. Mas, voltando à competição, Jackson Baker na sua última onda 4.20, com isso ele assume a primeira colocação. Miguel Pupo segue na segunda colocação, buscando 2.27 para ser o líder, e Frederico Moraes em terceiro. Vamos com o Strider. He saw the waves. It's been years. I mean, absolutely perfect. We want to get into a little positioning talk. So when these lulls happen, the surfers obviously have time. And so with that time comes those coming in, tide moving, wind. You're moving around in the lineup, and you do find yourself out of position. We saw Miguel Pupo fly into that giant, perfect wave, landing, but then just get mowed over. A little out of position. You gotta really stick to your guns. You gotta find your spots on the beach to line up with. You gotta literally look at pieces of reef and make sure that you're not drifting too far off of those marks, so that you know that you're in the spot when those waves do arrive. It looks like we have a nice 8 to 10 foot. Oh, I gotta get out of here. Get over there. Olha só essa série. E dá para notar que não são só os atletas que estão saindo da posição, como ele falava. Ele, inclusive, está se movendo muito de posição. Exatamente. O que disse o Strider, Vini? Ele vinha dizendo justamente isso, que com essa movimentação de água, a entrada do swell, acaba movendo muito, os atletas acabam se movendo muito para fora da bancada, ou talvez para muito deep, né, dentro da onde quebra a onda, ou talvez um pouco muito para fora ou muito para beira. Então tem que ficar ligado, tem que ficar olhando, né? Ele falou achar um point of reference, um ponto de referência na terra para te saber mais ou menos aonde tu tá, e também tentar achar as formações do coral ali, se tu consegue ver umas bolhas que estão surgindo, uns tipos de corais que tu consegue mais ou menos se posicionar no line-up e tá sempre no lugar certo. Ok, obrigado, Vini. Bateria 3 minutos e meio para o término. Na próxima nós teremos o havaiano John Florence e os brasileiros Jadson André e João Chianca. Lembrando a vocês de casa que hoje, além das 12 baterias deste round de número 1, do round dos 36 melhores, nós teremos 4 baterias do Elimination Round. O Elimination Round corresponde ao round 2 ou repescagem. Aí quem ficar na terceira colocação na repescagem, nesse round 2, na repescagem, são 4 baterias com 3 competidores em cada uma das baterias. Os 2 primeiros avançam para a terceira fase, e aqueles que ficarem na terceira colocação darão adeus ao evento. Pode ver o Jadson ali, deu um abraço no John, que estão juntos aí na próxima bateria.
Bateria mais 2 minutos. E vem onda para o Kikas Frederico Moraes. Um bom posicionamento, mas a onda não rodou. Ele tentou sentar na onda para atrasar, né? Com a coxa ali, com a bunda, sentando na onda, mas acabou ficando muito para fora da onda, né? Não chegou a rodar dentro do tubo. Naquele posicionamento ele coloca o quadril encostado na água, na sua prancha, na água. Olha só, daqui a pouco a gente vai ver o replay. Será que a produção vai colocar o replay? Não. Mas infelizmente não foi suficiente para ele virar a bateria a seu favor. 1 minuto, última volta do ponteiro nessa bateria. ...50 segundos... E ali a gente vê o Jackson Baker e o Miguel Pupo conversando. Frederico Moraes um pouquinho mais do lado. Agora aquele jogo de marcação, né? Exatamente. Vou segurar minha prioridade aqui. Os 2 primeiros já se classificam, então... E aí está, o término de bateria, vitória desse aí, o australiano Jackson Baker, estreante na elite. Miguel Pupo avança na segunda colocação e Frederico Moraes, o Kikas, vai para a sua chance extra no Elimination Round, o round eliminatório correspondente à repescagem. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já já, fiquem ligados. Valeu. Estamos de volta, Billabong Pro Pipeline. Vini Fornari aqui falando e ao meu lado, Ícaro Cavalheiro. Seja bem-vindo novamente, Ícaro.
Muito obrigado, Vini Fornari. É sempre um prazer estarmos aqui com vocês e já chegamos com uma onda incrível do brasileiro, o estreante do ano, João Chanca. Pegou um tubo insano de backside. Vamos ver, bateria com 2 brasileiros. Esse é Jadson André. Jadson André foi profundo também no tubo. A onda não foi tão grande como a do João Chianca, mas ele andou bem profundo no tubo. Aí a onda do John John. Replay da onda do John John. Nossa, quase sai daquele tubo ali. Se saísse ia ficar complicado. Aí é o replay da onda do João Chianca. Nossa, saiu no spray. Onda com tamanho. Olha lá, sem mão, botou sem mão, aí segurou no grab rail para conseguir passar pelo foam ball e saiu cuspido no spray. Com certeza, melhor tubo da bateria até agora. Ele tem realmente uma habilidade nas ondas tubulares, tanto para a direita quanto para a esquerda. É um atleta muito promissor dentro do circuito mundial, devido à qualidade das ondas que nós temos, Vinícius e amigos de casa. Olha, realmente é para se tirar o chapéu, e o João Chianca tem tudo para se manter dentro da elite por alguns anos. Ele é um atleta realmente muito jovem, somente 21 anos, imagina, 21 anos, acabou de entrar, tem todas as... Eu iria dizer assim, os pontos positivos são muito grandes a seu favor, né? Ele já é um surfista completo. Exatamente. A habilidade que ele tem, olha, muito profundo. E olha, caminhou, hein? Andou bastante dentro do tubo, mas a cortina fechou muito à sua frente. E vem Jadson André. Olha, 8h43 a onda do João Chianca, veio como a segunda melhor onda do dia, só ficou atrás da onda do Canoe Garage devido ao tamanho. A onda do Canoe Garage era muito grande, ela estava muito pesada e o lip muito grosso caiu à sua frente. É, com certeza foi uma onda com alto grau de dificuldade. Exato. Ele cavou sem a mão na borda. Deu o embalo dentro do tubo para chegar a aproximação para o tubo sem as mãos. Incrível. Agora, essas duas ondas, né? Começamos o circuito mundial em pipeline. Em seguida, vamos para Sunset Beach. Temos onda dele, John Florence, bicampeão mundial, mostrando toda a sua habilidade técnica dentro do tubo de backside, mas fica por ali. Faltou dar mais uma embalada dentro do tubo, não foi possível, e olha o drop do Jadson. Nossa, isso é muito perigoso. Esse tamanho de onda, essa onda, olha, ó, tá vendo a bolha que saiu ali atrás? É onde estão as cabeças, eu digo que é como uma couve-flor, ou um dente de tubarão, melhor. O fundo de pipeline. Parece que bateu a mão de repente. Parece que sim. Balançou muito no drop. Eu acho que o vento acaba prejudicando um pouco no drop. Segura a prancha no ar e acaba dando aquela picada na prancha. E é o que vem acontecendo ao decorrer do dia aí, inclusive os locais, né? Hi everyone. o próprio John Flores agora acabou de pegar duas ondas e não conseguiu passar. Exatamente. Vamos com o Shaun White, 3 vezes medalhista de ouro olímpico. Yeah, I'm excited. I got all outfitted. I'm heading over. So exciting. Like you said, my 5th Olympics. I mean, we're talking 20 years of me competing, and just to be at this point in my career at this age, I'm so thrilled to be going to Olympics again. Man. A lot. I mean, less hair, I would say. No, I don't know. I think for me, it's been about, longevity in my career. It's not been about like one moment. Obviously, the Olympics are those big moments in my career, but I would say that, my thing I hang my hat on is being able to stay in a sport that's ever changing.
You know, there's always tricks changing, new faces, new things, and to stay on top with the new guys and for this long has been really amazing. But I would say nowadays I need more rest days. I have to take like my time off before I can come back to it. I don't bounce back as fast as I used to, but I'm still in it. I'm still having a good time and feeling strong and confident. Of course. Yeah, you know, that was such a funny story because, you know, people ask me sometimes like, oh, you know, like, you know, you're well known or you're famous or whatever you like to call it. And, you know, what's a moment where you felt famous or something's happened? And I always refer to this moment because there are perks once in a while. And this was such a perk when I got a phone call from Kelly saying, hey, like, we got Eddie Vedder and Tony Hawk, and we're going to take a plane up and go hit the surf ranch. Like, do you want to come? Like, yeah, I'll be there. You know? So it was incredible. I love surfing. I don't know if people know, I'm actually named Sean after Sean Thompson, a South African surfer. So it's you know, big part of my family's, you know, my dad loves surfing, big part of my family and our upbringing. But yeah, surfing the ranch was incredible. Like, so much fun. My legs are just burning by the end of the day. Everything you hope and expect of that place, and I can't wait to go back. E nós estamos de volta com ação dentro da água. João Chianca garantindo aí sim a sua primeira colocação na bateria com mais essa bela onda. Yeah. E o Shaun White ali na entrevista anterior falou que o nome dele é Shaun em homenagem ao Shaun Thompson, surfista da South Africa. Olha isso, cara, que legal. Yeah. Não sabia. Yeah, White Space is basically a activewear lifestyle and snowboarding brand that I started with my brother, actually, who did a lot with you guys on the WSL. My brother Jesse, 7 years older than me, we've always had like this connection through design and with the family, obviously. But like we built and developed products over the years for different brands, and we thought, wow, like what an amazing time to do something together. So we launched this brand called White Space. Obviously, the name is a play on my last name, but it when you look it up, it means opportunity. It means a blank canvas, like a gap in the market. And so excited to present this in a sport like snowboarding and, you know, surfing as well. Like, you can invent a new trick and be the best in the world. There's no rules and guidelines. It's all up to your interpretation. So I love that meaning behind it. But, you know, this is my last Olympics. This is my last run. I've announced I'm retiring. So as one door closes in my competitive career, this new one's opening with this company. And I'm just so excited to put all of my, you know, expertise and focus into one thing. And my brother's he's got 2 baby boys, and looking at that and looking at, you know, my own life and if I had kids at some point that could ride these products, or even there's a boy or girl out there that could you know, be part of this brand. I remember looking back when I was 7 years old, I got my first snowboard from Jake Burton, and like what that did to me, fast forward to where I'm at today, and maybe I could be that for the next generation and build a team and support. And so yeah, it's really exciting. I'm so excited about it, and we'll be launching all the products next season. So it's been such a cool ride. Oh yeah. All right, thank you. Bye, everyone. Muito legal ali o Shaun White pôde compartilhar um pouquinho ali da história dele, da marca dele, a Active, né? Não, a Active não, desculpa. A marca nova que ele está lançando, que é a White Space. Yep. Que basicamente ele anunciou que vai participar da última Olimpíada dele. Ele tem 3 medalhas de ouro, né? Sim, participou de 6 Olimpíadas. Desde 2006. Desde 2006.
E aí tá indo para a última Olimpíada dele e o próximo passo vai ser justamente criar essa nova marca. E olha que onda do John Flores. Meu Deus do céu. É muita categoria, né, Ícaro? Exatamente, pegou uma onda boa, com isso vai deixar o Jadson André, que vem nessa onda agora em maus lençóis. Teria que ter feito uma escolha um pouco melhor. O Jadson optou por começar com ondas para build o score dele, né? Tá. E melhorando, mas... E olha, o João Chianca veio num tubo, um drop insano. Vamos ver se ele sai ou não. Esse ângulo da câmera ficou bem difícil para nós, mas deu para ver que ele não conseguiu sair. Mas olha, fez um drop ali em queda livre. Vamos ver como será. O John Florence precisa de 6,61 para virar a bateria. Sinceramente, vamos lá fazer uma outra análise. Andou sem mão na borda, mas muito na boca, não ficou profundo no tubo. Né? Saiu após o spray. Foi realmente uma boa colocação, porém não teve muita profundidade. Foi um tubo mais curto. Vamos ver como os árbitros irão fazer essa análise. Eu tenho a minha ideia já sobre a onda. O Lip cobriu a sua cabeça, aí ele segurou bastante e aí sai, dá aquela impressionada porque sai após o spray. Com certeza. Ele Vamos usou ver. toda a E aí o sabedoria Jadson dropou um pouco atrasado, teria esperado um pouco mais, uma onda melhor da série. Ele precisa de 6,61 e aí foi o replay do Chianca. Olha, ele entrou quase que ele consegue sair, hein? Seria legal ver uma imagem lateral desse drop. Olha lá, 7 pontos saiu a onda do John Florence. A gente pôde perceber que a diferença no julgamento foi justamente, não pela técnica, porque ele usou tudo que ele podia para fazer a onda, executar a onda com perfeição, mas o tamanho da onda influenciou muito. A onda do Chianca foi muito maior, mais volumosa e ele ficou mais deep, né? Ele ganhou mais pontos nessa onda pela técnica utilizada e não tanto pela profundidade ou pelo tamanho da onda. É claro que ele estava em pé. Deu para ver ele em pé na onda, porém não estava aquele lip que caiu lá na frente. O Jadson pegou... Estava pensando num 6,5 nessa onda do John Flores, geralmente por 7. Nós vemos um 7,17 hoje pela manhã do Owen Wright, onde teve o primeiro tubo, o segundo caiu muito lá na frente, ele saiu depois do spray duas também. placas, né? 2 placas, exatamente. Eu não aproximaria tanto dessa onda. (5,31) é o que precisa o John para desbancar a primeira colocação do João Chianca. Lembrando que é importante para o John essa é a bateria dos J's, né? Dos J's. João Chianca, John Flores e Jadson André. JJJ, Triple J, 3 J's. É importante para o John tentar vencer a bateria, porque assim ele consegue manter sua posição no seeding. Caso o João Chianca ou o Jadson André avancem em primeiro, ele já cai abaixo do seeding, quer dizer, pega um outro atleta com um seeding um pouco superior. Se o John Florence vence, ele pega um atleta com seeding inferior a ele. E lá vem ele. E vem John. Sua técnica de pipeline é incrível. Nossa, ele é muito técnico. Agora ele se mostra e desce a onda no lugar exato. E vem o camiseta branca, o João Chianca, bota pra dentro, tentando reverter. Muito boa onda também do João Chianca, hein? E sai no limite. A guilhotina do Lip tava caindo sobre ele. Ele conseguiu, por milésimos, sair à frente da onda. Completou também. Ele deve estar na casa da Volcom ali, provavelmente, o João Chianca. Né? Deve ter ficado naquela... Olha lá, agora os dois replays, tomara que eles peguem pelo mesmo ângulo. Uma placa cai na frente, o spray ele sai e a guilhotina quebra nas suas costas. Vamos ver a onda do branco agora. Olha que essa imagem do drone é linda. A onda do John foi muito limpa. Ele fez a onda perfeitamente, saiu onde tinha que sair e foi uma onda limpa.
A do João Chianca foi uma onda mais cascuda. Foi mais, a onda mais volumosa, quadrada, mais parece. Quadrada. Mas tem uma técnica incrível. Olha o pé de trás, como o joelho flexiona. O pé de trás fica no antiderrapante perfeito. O spray todo sai antes dele e ele consegue aquela luz do fim do túnel e consegue a saída. Agora vamos ver o João. Nossa, olha como vem casca essa onda, ela vem. Nossa, cara. Com umas placas e ó. Nossa, quase acredito, que ele toma a guilhotina no final. Acredito que a onda do vermelho tenha sido melhor. Apesar da onda do branco parecia ser maior. Foi mais limpa, mais bonita de assistir, né? Exatamente. O grau de dificuldade da João Chianca foi um pouco maior porque foi volumosa. Onda aberta. E vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o Billabong Pro Pipeline. Eu aqui de novo, Vini Fornari, ao meu lado, meu brother Ícaro Cavaleiro. Quanta emoção, hein, Ícaro? Muito obrigado, Vini Fornari. Olha, vem o João Chianca em mais uma onda não muito grande. Mas ele consegue completar o seu tubo. Vamos ver como ficou a análise dos juízes perante as ondas anteriores. Nossa Senhora! Que colocação. E olha, o João Chianca acabou passando para a segunda colocação, mas por 0.03. Nossa, Jadson. Nossa, voltou com o lip ainda. Essa onda, se ele consegue fazer o bottom turn e aí dar uma acelerada, iria ser, olha, incrível. Ficou com 8,53, foi a onda do John Flores, que ele tinha uma nota 7 pontos. E aí sim, opa, acho que ele se machucou, hein? Tudo bem com o Jadson, vamos ver, tá com a mão no rosto. Acho que ele se machucou, bateu a cabeça. É muito raso ali, não adianta, voltou com o lip, vai bater, a bancada está sem areia. Vamos torcer para que esteja tudo bem com o brasileiro Jadson André. Quebrou a prancha também. Quebrou a prancha? Quebrou a prancha. Vamos ver se ele... Foi somente a prancha? Acredito que tenha sido somente a prancha. Vamos torcer para que tenha sido somente a prancha quebrada para o Jadson e nada além disso. Olha lá, 8,53 e 6,87 naquela comparação entre as duas ondas do John Flores e do João Chianca. O John Flores ficou mais deep, mais profundo. O João Chianca ficou um pouco mais na boca e ele saiu no limite que não estava muito em pé, mas faltou um pouco de profundidade realmente naquelas duas ondas. Provavelmente alguns árbitros gostaram mais da segunda onda do João Chianca, outro da segunda onda do John Flores. E ele que vem novamente. John, mas essa tá muito profundo. Domero e sai. A técnica do John é o homem a ser batido nesse pipo, não adianta. É verdade. Ele tem uma técnica incrível. Ele vai de backside. Eu acredito que um dos atletas que maior
possibilidade tem de bater o John Flores aqui é o Gabriel Medina, que não está competindo. Então, vamos com o Strider Wasaluski. And then he gets out in the lineup and gets behind a couple too deep, and now he's adjusted, and now he's making everything. It's just like, you can see the fire in his eyes. He saw Chianca get a couple of sick ones, and I think it fired him up. He doesn't want to lose to that kid, and he is just laser beams right now, flying out back out to the peak, paddle battling, just everything he can do to make sure he's dominating this heat. O Strider comentando que o John Flores está com sangue nos olhos. Você pode perceber isso. Ele não vai dar chance para o João Chianca, que ele viu pegando boas ondas. Ele não vai dar chance para o João Chianca vencê-lo nesta bateria. Aí vocês podem observar o maior vencedor de pipeline com 7 vitórias e 12 finais. Realmente 11 vezes campeão mundial. Kelly Slater é uma lenda não só do surf, mas de pipeline, com o maior número de vitórias aqui em eventos WSL. E olha, veio o João Chianca. Nossa! Esse é a técnica, cai em pé e já tenta sair por trás do lip para não deixar com que ele te pegue. E torce para que não venha nada atrás. Exatamente, foram duas ondas diferentes, sabe? A segunda onda dos dois, como eu estava comentando antes de entrar, a onda do camiseta vermelha, eu ainda acho que estava em favor da onda do camiseta branca. Na segunda melhor onda eu ia em favor do branco ao invés do vermelho. A onda do branco também estava... O vermelho foi mais o estilo, como ele entrou. E daí ele sentou na prancha, segurou muito para deixar o spray sair. Aí ele saiu após o spray. Mas o grau de dificuldade da onda do camiseta branca foi incrível. Essa onda aí foi um pouco menor, mas a técnica utilizada é um absurdo. Ele percorreu muito tempo dentro do tubo, né? Ficou a onda inteira basicamente dentro do tubo. Segurou. E foi, bem dizer, um tubo duplo, né? Aí toda essa área aí ele estava dentro do tubo. Todo aquele lip, olha só. Você tem essa primeira placa. Olha, não, ele está totalmente encoberto, olha isso. Olha mais isso. Uma placa agora. Sai o spray, ele aparece, some mais uma vez. Mais uma vez. E aí consegue sair uma do dog onda door. Muito bem surfada. Olha, não tinha o tamanho daquela onda do... Ó, é que eu ia falar, não tinha o tamanho da onda do Canoa e Garache, porém, vai entrar excelente de novo. Olha lá, veio 9, eu tava ali já pro 8,5 e 9 também, 8,60. Veio com a segunda melhor onda do dia. Eu gostei do 9 e do 9,20, teve muita técnica, a onda não tava tão grande. Como ele andou, como a seção do tubo que rompeu a sua frente... E toda a técnica que ele utilizou fazendo a leitura dentro do tubo para poder a onda não tocar no seu corpo. Essa é uma precisão, vamos dizer assim, milimétrica. Com certeza. Literalmente. E por isso ele só não ganha da onda do Canoa, porque a onda do Canoa era muito grande. A onda da série estava quadrada. Sim. Foi 9 pontos, essa 8,60. Mostrando que com a melhor somatória do dia agora ultrapassou ao Barrel Mamiya, que tinha 15 alto, não, 16, perdão. E agora veio, ele tinha 16,50, ele tinha um 8,40 e um 8,10. O Barrel Mamiya agora vem 8,60 e 8,53, já passou para 17,13. Complicou muito agora a situação do Jadson, que precisa de uma combinação de duas ondas para poder passar a bateria. Olha, o João Chianca ainda está aberto para a primeira colocação. Ele tem a prioridade 2, o John provavelmente não vai abrir uma onda para ele. Você pode ver a bancada aqui, essa parte branca ali, ó. Mais à esquerda, agora na escura da sua tela, é uma fenda grande que tem ali. Vem João Chianca, a camiseta branca. Boa onda também, trabalhou bem, segurou na borda. Nossa, saiu no spray, boa onda também. Boa onda do Chianca, tá com uma técnica muito boa. Dá pra ver que tá com a prancha no pé. Exato. Controle da onda. Não foi uma onda tão expressiva como a do John. Volumosa, né? Mas com certeza usou muito bem a técnica e fez tudo que tinha que ser feito ali pra conseguir o score naquela onda. Todas essas ondas, Vini, e quanto mais
milhagens, quanto mais quilômetros rodados, vamos assim dizer, dentro desse tubo, mais você aprende, mais a sua técnica fica aprimorada. Entendeu? Então, aí é que são quilômetros rodados mesmo. Aqui a gente fala, quanto mais milhas você correr dentro do tubo, mais técnico você vai ficar. E isso é bom, cada vez pegando mais confiança. Estou gostando muito da apresentação do João Chianca. Não acredito que ele deva trocar o 6,87 nessa onda em particular. Acredito que ele continue com a mesma somatória, porém foi muito bem surfada. O 6,87 foi uma onda com menor profundidade de tubo, mas a intensidade, você viu onde ele saiu fugindo da guilhotina? Talvez não melhore a performance dele, mas com certeza mentalmente Exato. Vai dar aquela segurança. Eu estou fazendo todas as ondas da maneira correta, exatamente, a prancha está no pé, a onda vem, eu faço. Então essa milhagem, essa confiança que vai pegando onda após onda. Is that these guys are sitting in the lineup and they don't even have to talk to each other. They just look at each other and they can't not smile at each other because the waves are so perfect. There's no like intensity. They're just like, Kelly Powell, I said, I can't even talk, bro. I can't believe how good the waves are. And then I watched him and Jack have an interaction. They didn't say a word. They just smiled at each other and shook their heads because it's so perfect. É isso aí. It's the best thing I've ever seen. A cena que o Australian Was a Lucy está tendo, assim, os atletas não falam entre eles, só riem, falando uma onda melhor que a outra, não tem nem tempo de chá, tem tempo de conversar. I mean, the water is moving in such beautiful ways out here that, you know, you just pray and hope for a day like today. We've been so blessed with the way that the water is moving out here. It's just coming across the reef immaculately onto this. I mean, you dream of days like this as a pipe surfer, and my whole life I love it. So I just wanted to say thank you, Mother Nature, for an epic day. É isso aí, obrigado, Mãe Natureza, por um dia épico. E é verdade, é o que a gente sempre sonha, ter o pipeline com essas condições. Sem areia no fundo, o swell batendo, e pode ver, não tem direita. Por que não tem direita? Isso significa que não tem areia na bancada. Então a onda vem com a direção correta, sem areia, é tubo e atrás de tubo. Nós vamos nos aproximando dos 10 segundos finais nesta bateria. E vamos para a bateria de número 10. Lembrando que esse primeiro round nós temos um total de 12 baterias. Foi só eu falar que veio uma onda pro backdoor. E é ele, Jadson! Ficou por ali. Tava bem profundo, hein? Veio a onda para o backdoor. Lembrando que este primeiro round nós teremos 12 baterias, então após essa bateria teremos mais 3. E aí iremos finalizar o dia com 4 baterias do round eliminatório. Enquanto isso, fiquem ligados, vamos rápido no intervalo e já voltamos. É isso aí. Oh my gosh, look at this thing. Oh my god. Gilmore up again. Setting up on the inside, an amazing read. And a huge end section turn. Oh, driving
makes it. No holds barred for Courtney Conlon. As he has for the 10 and gets it. Drives out and celebrates. Blakey hold on. Flips into the reverse and she loves the feel of it. Owen Wright, your Tahiti Pro Chocolate champion. What a moment. Corrupt limb and he easily stops it. Your 2021 World Champion. In the white from Peru, Kelly Slater in the black, 11-time world champion, and Jack Robinson. E nós estamos de volta, direto aqui do Billabong Pro Pipeline 2022, com essa bateria épica que acabou de sair da água entre John Florence, João Chianca e, infelizmente, o nosso Jadson André foi para o round de repescagem. E agora entramos na bateria de número 10 e ao meu lado o retorno de nada mais, nada menos do que Klaus Kaiser para fazer a bateria do 11 vezes campeão mundial. Seja bem-vindo, Klaus. Obrigado, Ícaro Cavalheiro. Na água, um mito, né? Além de 11 vezes campeão do mundo, ele tem 7 vitórias em pipeline e 12 finais. Olha, não é para qualquer um. Ele se entrou 5 vezes que ele não venceu. Porém, das 12 venceu 7. Exatamente. Tá bom para você? No número de recordes de vitórias aqui em pipeline, o Kelly tem 7 vitórias, o Andy Irons tem 4 vitórias e o Tom Carroll tem 3 vitórias. Aí vem o Gary Lopes com 2 e alguns atletas com 2. Depois vem vários com 2, né? E Tom Carroll com 2. Não, Tom Carroll tem 3, não? Tom Carroll tem 3. Andy Irons 4 e Tom Carroll 3. São os 3 maiores vencedores aqui. E por países, o Havaí tem 18 vitórias no total, seguido de Austrália com 16 e Estados Unidos com 9 vitórias. Muito bem, Klaus Kaiser. Esses são os dados aqui referentes ao evento de pipeline. Exato. Os campeões de pipeline. Óbvio, né, que nós estamos aqui no campeonato de pipeline, é óbvio que nós estamos falando de pipeline, né? Eu falei uma redundância, né? Desculpem os amigos de casa. Bateria internacional. Ícaro, quero saudar a chegada de um peruano na elite do surf mundial, Luca Messinas. Como você já comentou antes da era CT. Exato. Isso foi até 1991. De 1976 a 1991, o sistema de competição era diferente. Era aberto para todo mundo que quisesse competir. Tinha 1000 atletas no evento, Klaus. Teve atletas com 600, teve eventos com 600, 700 atletas. Em 1992 foram criadas as 2 divisões, o CT e o QS. O CT é a divisão de elite e o QS divisão de acesso. Olha que tubaço! O Jack Robinson já tem a marca registrada aqui. Olha, eu não quero te dizer nada não, tá? Mas ele também está no meu fantasy. Não, Cláudio, pô, para não. Olha o Luca Messinas. Eu fiz essa introdução, Ícaro, para falar do Luca Messinas e dos surfistas peruanos. Até antes do CT, até 1991, nós tivemos a participação de vários peruanos em algumas etapas. Magu de la Rosa, Chalo Esperro, Mac Bloch, Roberto Mesa, o Moelhas, Eltino Nicaido e por aí vai. A partir de 92, na categoria masculina, nós não tivemos nenhum surfista peruano. Na categoria feminina, sim. Campeã mundial. Campeã mundial, Sofia Mulanovic. Exatamente. Então, eu vou pegar o ano correto aqui, que a Sofia Mulanovic foi a campeã do mundo, foi 2004. Nossa. Foi 2004. Mas o que eu queria dizer é que há muito tempo o Peru merece um surfista na elite do surf mundial pela capacidade de organização dos eventos e do surf em geral no Peru e também pela qualidade tanto dos seus surfistas quanto das ondas. As ondas peruanas são espetaculares. Cada onda.
Então, olha, eu fico muito feliz em ver um peruano agora na elite do surf mundial. Seja muito bem-vindo, Luca Messinas, e que seja o primeiro de muitos. Exatamente. Tivemos um outro convidado, né, Klaus Kaiser, que também é peruano, que para essa etapa entrou... Miguel Tudela. Sim. Ele veio no lugar de... Não, ele foi um wildcard. Ele foi convidado da Billabong, que é a patrocinadora do evento. Nós temos em todos os eventos, meus amigos de casa, todos os eventos nós temos 34 surfistas que são da WSL, que vem do circuito CT e Challenger do ano anterior, e 2 convidados. Para essa etapa, os 2 convidados foram Miguel Tudela como convidado do patrocinador do evento, Billabong, e o Baron Mamiya por ter sido o melhor havaiano no evento do HIC Pro. Ele foi segundo, perdeu para o John John, mas o John John já estava. He sucked himself up into the corner high on the wall so that he could stay away from the whitewater, the whitewater monster, they call it, trying to get him, and it was beautiful. And as the waves sucked in and took a breath, it looked like it was going to go all the way back, and he came up all the way to the smallest part of the tube where he could just, nothing was touching him, but he technically put himself in such a perfect position to make that wave. I've seen a lot of backhand surfers today, and that whitewater foam ball just catching them and taking them down over and over again. He knew it was coming, he put himself high on the wall, and then slipped right through. E o Strider Was a Luz está correto, 9,17, melhor onda do dia. E os comentários do Strider é realmente como ele conseguiu fazer a leitura dentro do tubo, colocando a prancha para cima, como você fez o comentário naquele drop do Canoa Igarashi, tentou subir, mas aí não conseguiu sucesso. Dessa vez o Jack Robinson conseguiu ter esse sucesso, colocou a parede, ficou na parte menor do tubo, fugindo do white fall, né? do white ball que a gente fala, da bola de espuma que se torna dentro do tubo, foam ball, e aí sim recebe a melhor nota do evento até o momento, 9,17. Lembrando que até o momento nós temos classificados para o round 3 Felipe Toledo, Ítalo Ferreira, Miguel Pupo, Samuel Pupo e João Chianca e Caio Ibelli. Ainda faltam cair na água agora o David Silva. David Silva que está na última bateria. Na última bateria do dia, exatamente. Não, última bateria deste round. Deste round, perdão, não do dia. Luca Messinas faz 5,83. Aí vocês têm a imagem do Colorre Andino surfando de O'Neill e Red Bull. Pista O'Neill para a temporada 2022, Colorre Andino. O'Neill e Red Bull. Acabou o seu contrato com a Hurley. Tivemos por outro lado, nós podemos ver que o Conor O'Leary entrou na equipe da Hurley. Exatamente. E agora vem ele, Kelly Slater para backdoor. É o mestre. É o mestre, o Kelly Slater. Nossa senhora! Quem foi mestre nunca perde a majestade. Esse é rei. Esse é rei e a majestade será perpétua. Kelly Slater. Olha ali. Ai, que é um lugar difícil de você ficar naquela guilhotina, porque sem areia na bancada tá muito raso. E às vezes você não sabe exatamente se você está em cima de uma daquelas cabeças de coral ou não. Agora, a precisão com que o Kelly Slater coloca para o tubo também é algo que particular da sua performance, ou vamos dizer da sua pessoa, viu? É algo incrível e olha, vai ser um páreo duro essa bateria entre o Jake Robinson,
o Luca Messinas e o Kelly Slater, porque os três atletas realmente têm muita técnica e são muito bons tube riders, né? Ou executam os tubos com muita precisão. Eu acredito que a onda do Kelly Slater será bem superior à onda do Luca Messinas, apesar do Kelly Slater não fazer a sua última 8 pontos. Nossa! Olha! Deus, ele sai! Essa onda foi incrível! Que isso! Jack Robinson! Quase tirou o escalpo do cinegrafista ali, ainda bem que ele estava de capacete, senão já era. Incredible. I'm giving him another notch on the point level, but coming out sideways through the lip and regaining composure to actually stand back up. He just gave me the shark eye on the side and just looked at me like, yeah, that's right. Oh my gosh, that was amazing to see that. And you know what? The beach just went wild. And I just wanted to Acredito que comment, essa foi a melhor onda do dia. dia. Olha só, quadrada a onda, olha como ele adianta. Nossa! Nossa, ficou muito pra dentro, muito profundo. Pequeno desequilíbrio no final, mas vem a melhor onda do dia aí. Quase impossível não ser. Olha isso, como ele consegue reequilibrar o corpo com o tronco lateral já estava, ele consegue. Olha só, quando ele tira a mão da borda, olha só, o tronco dele vai para trás, ele consegue se redirecionar na prancha. Tem uma profundidade, um grau de dificuldade muito grande nessa saída. E acredito que vem uma onda superior ao 9,17. Vamos ver como os árbitros olham. Essa foi o 8 pontos. Em relação ao Jack Robinson, Ícaro, duas explicações. A primeira, ele vem de Margaret River. Sim. Uma onda que é muito pesada. E outra, ele vem para o Havaí desde muito criança. O primeiro wildcard que ele recebeu para participar de pipe, ele tinha 16 anos de idade. Isso foi em 2015. 9,50. É a melhor onda do dia. 9,50. Porque no 9,17, 18,67. Olha lá. É isso aí, melhor onda do dia. 9,5. Incrível, Jack Robinson. E também, Klaus, nada mais, nada menos, Klaus, o playground dele é the box. Exatamente. E depois tem o power da onda de Margaret River, porque a onda do point de Margaret River é uma onda extremamente volumosa. Ela é uma onda parecida com Sunset, aquela onda que vem maçuda, aquela onda que vem mesmo pesada. E tem que, como diz assim, tem que ter atitude, né, para poder derramar aquela onda. Então, essa combinação faz com que o Jack Robinson já venceu a etapa em Pipeline e ele entrou no circuito na etapa de Sunset Beach, não foi isso? Sim. Quando ele se classificou para o CT. Exatamente. Então ele tem... E olha, já começa o circuito, Klaus, em duas zonas que favorecem a ele quase caiu fora o ano passado. Se fosse o sistema como foi o ano passado, ele estava fora. Olha só, ele conseguiu a vitória no México. Exato. Ele fez com o David Silva a final. Ele chegou no México na 23ª colocação, fora da zona de classificação. Venceu o evento do México, terminou o ranking em 12º. Nós estávamos comentando agora. Ele é de Margaret River. Ele surfa sempre the box, que é uma onda quadrada. Ele tem 4 vitórias em QS. Olha os locais que ele venceu. 2017 em Sunset, 2018 em Iquique, no Chile. Outro. Pipeline e Sunset de novo. Vamos a um rápido intervalo, voltamos já já. Fiquem ligados.
E nós estamos de volta aqui com os campeões do Pipeline WSL desde 1971 com o Jeff Hackman e terminando em 2021 com o John Florence. Tivemos vitória de Ítalo Ferreira, tivemos vitória de Gabriel Medina e tantos outros. Os dois penúltimos foram brasileiros, Gabriel e Ítalo Ferreira. Olha, páreo duríssimo para o Luca Messinas. O Jack Robinson vem fazendo o seu dever de casa com as duas melhores ondas do dia, simplesmente. Nada mais, nada menos do que isso. E como o Klaus vinha comentando aí rapidamente antes do nosso último intervalo, e Luca Messinas, a onda não roda muito, ele fica bem na boca, não consegue, onda de descarte. As vitórias de QS, além da vitória do CT do México, são nada mais nada menos do que Sunset Beach, Iquique. Vamos de novo. Não, essa merece um replay, né, Klaus? O Jack Robinson, ele tem 4 vitórias em QS e uma em Pro Júnior. O Pro Júnior que ele ganhou foi em 2014 em Sunset, no Havaí. Sim. Ele tinha 15 anos de idade. Depois, estava jogando. Em 2017, ele venceu o primeiro QS dele em Sunset, no Havaí. Em 2018, ele venceu em Iquique, no Chile, que é uma onda tão pesada quanto Sunset, quanto Margaret River. Tubular. É uma tubular e uma onda quadrada. Exato. Em 2019, ele ganhou o QS de Pipeline. Exatamente. E em 2019 também ele voltou a vencer em Sunset. Que foi a sua redenção para entrar na elite do surf mundial. Exatamente, Ícaro Cavaleiro. Eu lembro, eu estava julgando todos esses aí, Klaus Kaiser. A gente não esquece dessas. Então, a formação do Jack Robinson é em onda pesada. Onda de consequência. Klaus, e isso daí, Klaus, coloca mais pressão ainda em quem, de repente, até o ano passado, era mais acomodado com o sistema. Agora, ou seja, já são, como eu digo, experientes da competição do CT, Klaus Kaiser. Vai ter, se eu não começar bem no circuito. Tiveram vários atletas que até a metade do ano estavam fora. Posso dar o Julian Wilson, o Owen Wright, ano passado. Posso lhe dar o maior exemplo disso? Gabriel Medina. Sim. O Gabriel Medina, historicamente... Até 2 anos atrás. Não, eu diria que nos anos de 2015, 2016, 2017, 2018, o primeiro semestre dele não era bom. Seu melhor. Não era bom e ele sempre se recuperava no segundo semestre. Exato. Eu posso estar enganado quanto ao ano, eu não sei se foi 2016 ou 2017. Ele chegou na metade do ano, ele estava em 23º. Olha só. Se fosse esse ano, ele estaria fora do restante do circuito. Por isso, aquela entrevista do Filipinho Toledo, quando ele falou que a primeira preocupação... O primeiro objetivo. O Caipo Guerreiro, que estava entrevistando o Felipe, perguntou se eles, a respeito de Trestles, da final do circuito, ele falou, olha, antes de mais nada, aí o Pinga, o João Chanca, o David Silva e o Caibelli, o Felipe foi taxativo, disse, a minha primeira preocupação é chegar em Margaret River acima do corte. Exatamente. Ou seja, permanecer entre os 22. Aí para depois pensar em ficar entre os 5 primeiros que vão fazer a final em Trestles. Então, o formato desse ano é emocionante desde a primeira etapa. Vale muita coisa. É briga do começo ao fim, briga de cachorro grande, como assim diria. Exatamente, exatamente. Klaus, uma pergunta, Klaus. Você sabe me dizer que, por exemplo, foi uma pergunta de um dos nossos internautas, Klaus. Eu respondi que eu ainda não tenho e não sei a resposta, como será e como irá funcionar. Vamos colocar a pergunta no ar aqui, Klaus. No caso do Iago Dória e do Gabriel Medina, caso
eles, o Iago, por exemplo, caso ele se recupere na penúltima etapa ou na etapa de Bells Beach, por exemplo, ele vai sair fora depois no corte do meio do ano, ele sai, ele não vai poder participar, ou caso ele se recupere após a etapa de Margaret River, eu já posso competir em, por exemplo, eu posso competir na etapa de Gilende, eu vou ou não vai estar entre os 22? Ícaro, eu não tenho uma resposta oficial ainda. Exato. O que acontece? O que é que diz a regra? Que na metade do ano teremos o corte e somente os 22 primeiros do ranking participam. Vamos primeiro com o Strider. Because, can you help me? I forgot to put my team in. Can I still put one in? Because I forgot. Oh. Okay. Thank you, Kaipo. Aí o Strider perguntando pro Kaipo Guerreiro se ele ainda, que ele não fez o time dele ainda do Fantasy, se ainda tem tempo. E o Kaipo obviamente respondeu que sim, que ele tem tempo de fazer o time dele do Fantasy até o término do Elimination Round, ou seja, do segundo round. Tem que ser antes do início do round dos 32 melhores. A partir do momento que tocar a buzina para o round dos 32 melhores, que é o terceiro round, você já não pode mais mudar. Klaus, vamos continuar o nosso papo. Eu quero fazer uma outra adendo acima dessa, só um minuto. Você acha que com isso, após a eliminação, tá, para a segunda metade do circuito, esses, no caso o Gabriel ou o Iago, por exemplo, eles poderiam ser convidados pela WSL para ser os... É uma outra pergunta. Vamos lá, vamos por partes. O circuito até no ano passado, 2021, a WSL brindava os atletas machucados com o wildcard para o ano inteiro, para todas as etapas. Esse ano é diferente, porque nós teremos o corte na metade do ano e eu ainda não tenho uma resposta oficial da WSL, né, dizendo, olha, os wildcards para as etapas da sexta até a 10ª etapa vão ser assim ou assado. Não, eu ainda não tenho essa resposta. Mas eu também tenho, olha só o replay da onda do Jack Robinson. Mas, por exemplo, nós já temos 3 atletas que devem aplicar para wildcard. O Iago Dora, que vai perder pelo menos as 3 primeiras etapas. Eu conversei com o pai dele, o Leandro Breda, o Grilo, e o pai dele me confirmou que até a 3ª etapa ele está fora e não sabe se vai para a Austrália. O próprio Ryan Callanan, que quebrou o seu pulso, não veio para o Havaí, não sei se vai estar apto até a etapa de Portugal. Depois a Austrália ele compete em casa. E o próprio Gabriel Medina, que decidiu dar um tempo do circuito e a gente não sabe quantas etapas ele vai ficar de fora. Se são só as etapas do Havaí, se são só as etapas até a metade do ano, se é o ano inteiro. Não temos essa informação. Vai que, né, um exemplo, estou exemplificando, né, não é informação, estou exemplificando. Vai que na metade do ano, após Margaret River, o Gabriel resolva... Estou pronto. Estou pronto, quero voltar a competir. Então, essas dúvidas todas, eu inclusive já encaminhei um e-mail para as pessoas responsáveis na WSL, fazendo esse questionamento. Enquanto isso, a gente vê Kelly Slater em mais um tubaço. E assim que eu tiver essa resposta, eu passo não só para você, como para todos os nossos fãs. Muito obrigado, Klaus. Acredito que respondemos aí as dúvidas de vários internautas que nos perguntaram pelo Instagram. Ok? E voltamos ao show de surf aqui. Kelly Slater agora aumenta a sua vantagem sobre o Luca Messinas. O peruano está sendo um dos estreantes do ano. Ao lado
Miguel Pupo e outros. Samuel Pupo, perdão. A do Samuel Pupo. Ícaro, são 14 estreantes esse ano entre masculino e feminino. Entre as duas categorias. É muita gente. Que bom, Que Klaus. bom, renovação. O Challenge veio trazer essa possibilidade, Klaus, de renovação. E o Challenger de 2022 ele vai ser muito melhor, na minha opinião, porque em 2021 nós tivemos 4 etapas do Challenger. Limitado, né, Klaus? Exatamente. Muito e o atleta limitado. ainda pôde adicionar o seu melhor resultado do QS do ano de 2020, o ano da pandemia. Para 2022, são 8 etapas do Challenger. Lugares também incríveis, Klaus Kaiser, que serão todos. Eu tenho aqui, já vou passar para vocês, eu tenho essa informação aqui. Vou passar rapidinho aqui para vocês. Posso passar, Klaus? Já tem aí, né? Tem as datas aqui. Vamos passar. O que seria o Challenge para vocês que estão em casa? Primeiro vamos com a onda do Luca Messinas e do Kelly Slater. Nossa. Uau! A tranquilidade do Kelly é algo impressionante. E enquanto todo mundo vai para a esquerda, ele vai para a direita, para me contradizer. Eu estava falando que o Swell, agora as esquerdas estão mais tubulares. Mas olha, o vento já deu uma virada, uma aumentada ali. E fez com que as direitas passassem a romper muito melhor. Olha a onda do Luca Messinas. Olha que tubo! Mas o bico da prancha do Luca Messinas ficou aparecendo sempre na boca do tubo. Não foi tão profundo quanto os outros, quanto o tubo do Kelly Slater, por exemplo. Nossa, a onda do Kelly também foi algo, hein? Ele já tinha um 5,87 na anterior, 5,83 o Messina. Olha só, nós estamos falando do Challenger, então só para o pessoal de casa saber, o que é o Challenger? O Challenger é o circuito qualificatório, é o circuito que qualifica 10 surfistas na categoria masculina e 6 na categoria feminina para o CT de 2023, certo? Ok, e Klaus, outro detalhe importante, os atletas, tanto no masculino quanto no feminino, que forem eliminados na metade do ano, eles já têm vaga garantida para competir no Challenge. No Challenge, exatamente. Nós chegamos aqui ao término da bateria, a gente vai para o intervalo comercial e na volta nós vamos passar para vocês todos os 8 lugares onde teremos os Challengers. Vocês não vão acreditar. É isso aí, enquanto isso nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já já. Fiquem ligados. E estamos de volta com as emoções do Billabong Pro Pipeline.
Aí estão acompanhando os dois vencedores, Jack Robinson e Kelly Slater. Eles que venceram a bateria. O Luca Messinas, surfista peruano, vai para o Elimination Round, ou seja, para a repescagem, round 2. Na água agora nós temos a bateria de número 11. Aí vocês acompanham o Chris Cotter, Ross Williams e a surfista australiana. Meu nome é Klaus Kaiser, aqui comigo Vini Fornari. Valeu, Klaus, satisfação. Que bateria, meus amigos. 50 anos de idade, é assim que eu começo. Que bateria foi essa, cara? Era Lauren Never. Lauren Never. Lauren Never. Desculpem, deu um branco aqui, eu tive que buscar os meus arquivos. Lauren Never, junto com Chris Cotter e a Rosie Hodge. E o Ross Williams, perdão. Chris Cotter, Ross Williams e Lauren Never na cabine. Vini! Olha, Klaus, eu tô longe ainda. Mas meu sonho é chegar aos 50 anos de idade. Como Kelly. E pegar um tubo daqueles. Na água, a bateria de número 11, norte-americano Colorendino, australiano Ethan Ewing e o havaiano Maikalani DeVoe. Mais um local. O Vini, o Kelly Slater é um caso a ser estudado. Não, é sério? Com certeza. Porque com 50 anos de idade, ele ainda faz frente e ele ainda compete em alto nível com os demais competidores. Todos os anos, nos últimos 5 anos, eu ouço e leio entrevistas dele dizendo: estou pensando em parar, talvez no próximo ano, talvez no próximo ano, talvez no próximo ano, e ele vai ficando, e vai ficando, e vai surfando como nunca. E o mais interessante, Klaus, é que assim, ó, quando a gente fala de casos que vem acontecendo de estresse mental em um atleta, no caso do Gabriel Medina, no caso do Gabriel Medina, por exemplo. Mas primeiro vamos com o Jack Robinson. You won that event. Now starting the year at Pipeline in these kinds of conditions, where's the energy level? Yeah, it's pretty steady right now. Just trying to take it step by step, and each heat, or just like watching the conditions. It's so good today. You can get so excited, and yeah, I was just trying to calm down because I know how good the waves are. So yeah, it was good fun. And just watching yourself and Kelly making your way out to the lineup too, just having that bit of a moment. What was it like sharing the lineup with Kelly? Yeah, we looked at each other and just laughed at each other. We were like, oh, okay, all right. And then, yeah, it was just down to business. Just worried about myself, and it's gnarly, so you kind of got to be careful too. And yeah, it's just amazing out there. So yeah, step by step. Step by step. But let's rookie season behind you. Now looking into the second year on the championship tour. How are you feeling about it? I feel good. I feel, so much you learn in 1 year, and yeah, it's so many things that happen, and now I'm kind of just enjoying it moment by moment. It's not too far ahead, or worried about too much ahead, because I won't enjoy it otherwise. So yeah, it's just straight, one thing at a time. I'm really happy. So yeah. Keep up the great performances, Jack. Thanks for your time. Aí está, muito obrigado, Rosie Hodge, com a entrevista com o Jack Robinson, Vini. Ele comentou ali que estava muito empolgado de estar ali, tinha que tentar controlar as emoções, porque o mar está muito épico e tem que tentar se divertir, aproveitar ao máximo a cada bateria, manter o foco e tentar aproveitar, tentar se divertir dentro da água, mais ou menos isso que ele vinha comentando ali. Mas voltando ao que eu falava contigo, Klaus, antes, como é que a gente vê casos, de estresse mental, além do físico, com certeza a gente tem que manter o nosso corpo, a nossa forma física, e isso por si só já é quase impossível quando tu tem uma certa idade, mas como é que você mantém o seu emocional quando a cada ano que passa o seu corpo vai envelhecendo, mas você tem que achar maneiras de
se concentrar, de achar motivação depois de ter conquistado tudo que conquistou? Como é que se mantém com esse alto nível emocional para aguentar essa pressão dentro de si, de ter que se renovar a cada ano, a cada fase da vida? Porque passando 30 anos no Tour, são fases da vida que se passou ali. Sim, sim. Exatamente por causa de todas essas variantes, é que o Kelly é um fenômeno. Porque para você se manter 30 anos no Tour em alto nível, sempre entre os tops, não é fácil. E é o que você falou, aonde encontrar vontade, gana, inspiração para enfrentar mais um ano? Aí está mais um tubo. Boa onda do Etanil. Onde encontrar motivação para mais um ano com o seu corpo envelhecendo? Olha, é o amor ao esporte, é o amor pela competição. Você passa 30 anos da sua vida fazendo a mesma coisa. Quando você fica 6 meses sem, ou 3 meses sem, né? Você já sente falta daquilo, você sente falta. O Kelly é um cara que, para mim, na minha opinião, ele vai competir até os 70 anos de idade na categoria Master. Essa é a minha opinião pessoal, Klaus Kaiser, entendeu? Ele está com 50 anos, ele está na elite do surf mundial. Daqui a 10 anos, com 60 anos, ele não estará na elite, acredito eu, né? Não se duvida, não quando se se duvida, trata de Kelly Slater, não se duvida. Exatamente, mas ele estará competindo no Master, com certeza, porque a vida dele é competição. E outra, o Kelly se cuida muito. Ele cuida muito do corpo dele, sabe? Isso ajuda muito. Aquela história, mens sana and corpore sano, né? Quando você tem a mente sã, a mente comanda o seu corpo, né? E acho que isso vice-versa. Isso tudo faz dele um verdadeiro Highlander. Com certeza. Sem dúvida, o maior nome do surf em todos os tempos. Até agora. Pelo número de títulos, pelo número de vitórias, pela importância que ele tem dentro do meio surfístico mundial. E não só no surf, né? É um ídolo para vários esportes. É um exemplo para muitos esportes. Exatamente. Bem, amigos, na água, a bateria de número 11. E nós estávamos conversando antes do intervalo sobre o circuito Challenger de 2022, que, diferente de 2021, terá 8 etapas. O Challenger somente no ano passado teve 4 etapas. Antes disso, vamos com ele, o Highlander, Kelly. How much are you still enjoying your job? Oh, loving it. You know, we're still in a heat out there, so you got to kind of work around the situation, you know. And in the end, I couldn't really kind of go for it and get greedy on my barrels. I kind of had to make them. Jack had such a good start, and you know, I didn't know what Luke was going to do. I haven't seen him surf here, so I just kind of had to lock down some scores, but it was fun to see Jack on his last left. Drop was so sick, and I mean, Pipe's the queen today. We're just out there kind of amongst it, but what a day. Yeah, it's been so insane to watch. And just thinking about your 30th year on tour, what's motivating you at this moment? I mean, it seems like watching people like Jack, seeing the kinds of conditions that you guys get to surf. What is it? The 31st year. Oh, 31st year? No, I'm saying that's what motivating me. Okay. So, it's not hard on a day like today. You know, there's been times at Pipe, days we've had to surf out here where it's not even pipeline and it's not that awesome and amazing like you imagine as a kid. So a day like this makes you think that like everything you've done in your life is worth it to be here for this moment. And it's just a special day. I think today's one of, if not the best day I've ever seen during the Pipe Masters for waves. And it's just incredible. Every single heat has had just set after set after set. Our heat was actually a little bit slow for what I've seen today. I only caught 3 waves. Jack probably caught 4 or 5 waves maybe. I don't know what to say though. It's mind-blowing. The conditions have been incredible this year to start 2022, and we got a little bit of a forecast with some trades in it, and then it backed off, and it just turned perfect. What a month.
Well, we're just so stoked to be standing on the sand watching this moment. Thank you for your time. Aí está a entrevista da Rose Rod. Incrível, né, Vini? Depois a gente volta a falar sobre os challengers, tá, pessoal? Porque a Rose Rod começou com uma pergunta que eu e o Vini estávamos aqui conversando sobre. Eu juro que não li o script dela. a Rose Rod começou perguntando com 50 anos, onde é que você encontra motivação para continuar surfando e competindo? Palavras dele. Porque eu amo o esporte, eu amo o que eu faço. É muito mais simples do que a gente imagina, né? Exatamente. Ele simplesmente enfatizou o fato de poder estar ali em pipeline em condições como essa e poder surfar e fazer parte disso. Exatamente. Ele disse que também um dos melhores pipelines que ele já viu em toda a sua vida, e olha, para quem tem 12 finais em pipeline, quem já competiu por mais de 25 vezes aqui em pipe, uau! Uau, né? É verdade. Então, nossa... Eu acho que foi uma escolha muito acertada da WSL de puxar essa etapa mais para o final da temporada e começar o circuito com o pé direito. Exatamente. Né? Começa já com fortes emoções. Antigamente fechava o circuito, mas muitas vezes já era decidido, já estava decidido, ou enfim, várias situações que às vezes não traziam tanta emoção. Agora está começando o circuito com o pé direito, com fortes emoções. Que ano? Que ano, que ano. Aí a onda do color rendino. Bem, pessoal, vamos então às etapas do Challenger em 2022. São 8 etapas que nós teremos, começando em maio e terminando em dezembro. Maio nós teremos 2 etapas na Austrália, Gold Coast e Manly Beach em Sydney. Em julho, nós teremos 2 etapas, uma em Balito, na África do Sul, e a outra em Huntington Beach, na Califórnia. Em outubro, 2 etapas, uma em Portugal e a outra na França. E em novembro, teremos na Nova Zelândia e em dezembro em Haleiwa, no Havaí. Tá bom o circuito do Challenge? Antigamente a gente falava que o QS, quando tu vai pro WT, né, pra divisão da elite, do CT, tem que trocar de equipamento. Hoje em dia, com esse Challenge Series aí, quase que não precisa, né? Porque as ondas são tão boas quanto as do CT. Exatamente. Vamos com o Strider. But I was just talking to Kolohe. He just said that wave blasted him. This first big wave he went on all the way through on the inside, just wrapped around him and just rattled him. So he said he had to regroup, kind of get his bearings back together. And well, by the looks of it, he's done a good job. So he's cleaned up his act. He's got himself a nice little bowl, and he's going to go back out there and get back into it. But he was definitely rattled by that big one that took him out. I mean, you think about it, there's just so much punch out here per pound. It's just unbelievable. So this is, the heavyweight of all waves out here, and it's just impacting on the reef so heavily and so hard. So each and every wave can be deadly out here. And we heard Jack talk about it. It's so beautiful and so picturesque, but really, it's the most dangerous wave that you can ride. Look at this thing. Ethan Ewing, he's gonna slide into this thing, grab the rail. Beautiful positioning, deep, comes sliding right out through it, spits him out. Beautiful work. Ethan Ewing on a roll out here, guys. O Strider ali comentando da situação, né, que ele ali de dentro é lindo, é bonito de ver, bonito de assistir, mas ao mesmo tempo é extremamente perigoso. A onda realmente é muito difícil, muito pesada, não pode cometer erros. Exatamente, erro zero. Erro zero, zero margem para erro, que se o erro acontecer pode ser, digamos, até fatal. Como já ocorreram casos, né? A gente torce para que isso não ocorra, né? E a gente pode ver assim nessa imagem de cima o quão raso é, né? É impressionante. É impressionante, com aquela força da água. Bateria dentro d'água mais 14 minutos. Ethan Ewing vai liderando
Com o Colorandino em segundo e Michaelani DeVoe em terceiro. E Michaelani DeVoe, surfista havaiano de Maui, conseguiu a sua vaga para a temporada deste ano através do Challenger Series, do circuito da divisão de acesso. Ele conseguiu uma terceira colocação em Ericeira. Foram 4 eventos, né? Foi 17º em Huntington Beach, 37º na França e 49º em Pipeline. Mesmo assim, terminou em 11º, carimbando a sua vaga para a temporada deste ano. Ele competiu 2 vezes em Pipeline, o Michaelani DeVoe. Em 2018 ele participou da triagem e ficou na triagem, não conseguiu avançar. E em 2019 ele conseguiu passar pela triagem, mas no evento principal perdeu para Gabe Medina, terminando em 17º. E Michaelani DeVoe, ele tem 24 anos de idade, 1,80 m, 85 quilos, e não tem nenhuma vitória em QS, nenhuma vitória em etapa Pro Júnior. Ainda está atrás da sua primeira vitória, Vini. É um surfista muito completo, né? Ele tem um surf progressivo e também tem um surf de onda grande, mas talvez para o circuito mundial tenha que evoluir um pouco mais ali naquele quesito de competição, bateria. Exatamente. Né? O emocional que a gente fala. O conjunto, o combo, né? O combo. Conjunto da ópera. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já já. É rapidinho, fiquem ligados. Já voltamos. Estamos de volta com as emoções do Billabong Pro Pipeline. E vocês viram ali na volta, né, Vini? Está chegando Reckless Isolation, um filme da Red Bull que vai ser lançado em breve.
Pelo preview ali, parecem lindas imagens. Meu Deus. Altas ondas. Altas ondas, tá louco. Parecia ser Mentawais, né? Indonésia. Para aquelas bandas de lá. Sim. Com certeza na Indonésia, até porque a gente viu ali num dos takes a direita perfeita quebrando, o barco parado. Nossa. Vários barcos ali parados. Que sonho, né? Ó. Já foi para a Indonésia? Já fui algumas vezes, nunca fui para Mentawai. Se alguém aí estiver escutando, quiser me levar, fica à vontade. Eu não conheço a Indonésia. É um lugar que eu quero conhecer com certeza. Inclusive tem um amigo que mora lá, que vive me convidando, o Darcy Guimarães, o Darça lá de Garopaba, que mora lá em Bali, mora na Indonésia, e o tempo todo me convida, vem. Um dia eu vou. Eu acho que todo surfista que puder, né? Tem que ir. Tem que ir, né? Tem que ir. É um daqueles lugares no mapa que tem que ir lá botar o pontinho no mapa lá e dizer que já foi. Perfeição, água quente. Claro que tem os seus desafios por ser raso, né? Bancada de coral. Mas é perfeito, é perfeição, é bonito, beleza natural, tudo. O povo é extremamente hospitaleiro. Povo hospitaleiro. Muito boa comida. Com certeza. Era barato quando eu fui, ouvi dizer que ultimamente tem ficado meio caro, meio inflacionado, mas ainda é consideravelmente barato. Em comparação com o Havaí, por exemplo, né? Que é um pouco mais caro, né? Tudo em dólar, tudo um pouco mais caro. Aí está o Imacanen de voo ao lado do Colorendino, bateria 6 minutos e 30 segundos para o término. Colorendino que compete esse ano como convidado, já que perdeu quase todo o ano passado. Das 7 etapas participou somente em 2. Participou da primeira etapa em Pipeline e da última etapa no México. Ficou fora de 5 etapas, as 4 da Austrália e também o evento da piscina, devido a uma lesão no seu tornozelo. Com isso, a WSL deu um wildcard, um convite, para que ele competisse durante todo o ano de 2022 como convidado da WSL. Além dele, o outro wildcard foi concedido para o Owen Wright. Agora nota-se um pouco mais de vento batendo na ondulação. Lá atrás, vê, já consegue notar os carneirinhos, né? Como a gente fala. Mas mesmo assim as condições seguem boas. Não, com certeza. O Swell tá perfeito para a bancada que está totalmente exposta. Então, mesmo que tenha um ventinho, quando o Swell bate na bancada, a onda vai formar e vai ser perfeita. Estamos também na expectativa da estreia do surf feminino aqui em Pipeline. Vamos ver como serão as condições amanhã. Talvez, né, Vini? Dia de amanhã, a previsão é que o mar baixe um pouco. E se não for entrar o masculino, quem sabe talvez não entre o feminino. Não sei. Eu gostaria de ver as mulheres em ação num dia como hoje. Como hoje, com certeza. Com certeza elas iriam arrebentar, porque estão surfando demais. Eu tenho muita curiosidade também em ver em ação essa nova geração de surfistas mulheres havaianas. A Betty Lou Sakura Johnson, a Gabriela Bryan, a Luana Silva, que apesar de havaiana, é filha de brasileiros. Sim. A Moana Jones, que é a wildcard. Eu estou muito curioso para ver essas mulheres em ação. Ainda mais nessas condições, né?
que demonstram, olha, quebrando lá atrás no terceiro. banzai. Exatamente. Como se chama, né? O banzai é quando ela quebra lá atrás, no terceiro riff. E aí vem quebrando, né? Um pouco mais cheia aí, quando ela bate na bancada, ela dá aquela levantada e rola o tubo. Essa varreu tudo. Até a praia. É verdade. 3 minutos e 30 segundos. A galera chegou a ter que evacuar ali da área. Verdade, tiveram que sair. Aquela série ali veio varrendo tudo. Veio varrendo. Vamos lá, vem mais série ao fundo. Os últimos minutos aí. Tirando o Ethan Ewing, que tem uma nota 7,93 e um 4,83, a briga pela segunda colocação entre o Colorendino e o Imaicalani Devora está completamente aberta. O Imaicalani tem um 0,73, mas se ele conseguir um 3,65, ele já passa. E tem a prioridade. E tem a prioridade, exatamente. E o técnico do Imaicalani Devora é brasileiro, é o Pedro Robalinho, que há muito tempo trabalhava já no circuito brasileiro profissional, fazendo um muito bom trabalho. Muito bom trabalho com seus atletas. E ele é o técnico do Imaicalani Devora. Ele foi morar em Maui, exatamente, que é onde o Imai mora. Exatamente. Eu estava conversando antes do evento com o Robalinho, e ele me falou que o Imaicalani Devora fez uma preparação muito forte para essa temporada, e ele estava muito confiante. Faltando aí 1 minuto e 40. Hoje em dia eu acho que é essencial a presença do técnico. Não existe mais um atleta treinando por si só. Hoje não em dia, é que não existe, é muito difícil a gente conceber essa ideia, né, Vini? Com certeza. Porque requer muito mais do que os teus olhos podem ver. Tem que ter uma outra pessoa analisando os teus movimentos. Exatamente. Mostrando os teus pontos falhos, aonde que tu precisa melhorar, aonde que pode ser melhor trabalhado, ou o tipo de técnica que pode ser aplicado, ou até mesmo estratégia para aquela bateria, ou para aquele mar, que às vezes uma pessoa, né, não consegue ver. Tu tem só o teu ponto de vista, mas tu não tem o outro ponto de vista. Que seria do teu técnico. Exatamente. Quem faz um trabalho muito bom assim é o André Joranelli com a sua escolinha lá em Santa Cruz. Eu acho que o André Joranelli daria um bom técnico de atletas. Com certeza, sabe muito de surf. Do CT. Com certeza. Tem total conhecimento para chegar lá, ou vai chegar lá, de repente, né? Com de repente certeza. Chegue lá com os atletas que ele tem hoje. O André Joranelli, que faz parte do time em português, mas não estará conosco nas 3 primeiras etapas. O Vini Fornari vai estar conosco nessas 3 etapas, e o André volta na etapa de Bells Beach, que é a 4ª etapa do circuito mundial. E ali o que aconteceu, o Ethan Ewing tinha prioridade. O Imaicalani tinha prioridade. O Ethan Ewing dropou, só que foi reto para justamente não atrapalhar. Não interferir. Aí está o término de bateria, vitória então de Ethan Ewing com Colorendino na 2ª colocação. Ambos avançam para o próximo round. O Imaicalani Devora vai buscar a sua classificação no Elimination Round, que começa logo após essa próxima bateria que está começando agora, entre o italiano Leonardo Fioravanti, o brasileiro David Silva e também o norte-americano Net Young. Nós já voltamos. Valeu!
E estamos de volta com o Billabong Pro Pipeline. Eu aqui, Vini Fornari, e ao meu lado agora meu grande amigo Ícaro Cavalheiro para essa próxima bateria. Grande presença, Ícaro. Obrigado, Vini. É sempre um prazer estarmos aqui com vocês. E agora entrando a 12ª e última bateria deste primeiro round, com a presença do brasileiro David Silva, Net Young da Califórnia e o romano Leonardo Fioravanti da Itália. Bateria internacional que irá classificar mais 2 atletas direto para o round número 3 e, infelizmente, um desses 3 atletas irá amargar uma repescagem, ou seja, um round eliminatório que vai começar daqui a pouquinho, em 26 minutos e 45 após o término desta bateria, Vini. E lá vem o DVD, David Silva, viajando ali por dentro do tubo, não conseguiu sair. Eu ouvi um dos seus últimos comentários enquanto eu estava no meu break, retornando do meu break. Você falou que o vento deu uma aumentada na intensidade, realmente. Mas olhem lá no canto esquerdo da tela superior como vem rodando. Log cabin. Nossa, vem com tudo. O vento com uma intensidade mais lateral, não bem maral, né? Não bem terral, perdão. Mas aí está. No Rock Piles, aquela esquerda lá de fora. Tu conhece muito, né, Ícaro? Eu morei alguns anos aí no país, graças a Deus. Vamos com o Ethan Ewing e a Rose Hodge. Yeah, just not spending too much time out here at Pipe was kind of the main decision. I just thought the sooner I get over here and get more time in, I think I'll become more comfortable out here. So I think it's slowly paying off. I'm still learning a lot, but yeah, slowly paying off. Starting to pay off, getting those heat wins, but is there any one of the locals that you're kind of tapping into their local knowledge to really find your place out in the lineup? Yeah, I try and ask a lot of questions with everybody over here. There's so much knowledge to be gained, but I've got Shane Doran in my corner, which has been so huge for my confidence, and yeah, hopefully I can keep going for a while. And now that you've had a couple of years on the championship tour, how are you feeling coming into the season? I'm feeling good, yeah. It's interesting starting the year over here in Hawaii, but I think it's a good change, and yeah, I hope we get a lot of good waves for the season coming up. Looking forward to seeing you in the rest of the event. Thanks for the time, Ethan. A gente viu ali a entrevista ali com Ethan Ewing, comentando ali que ele não se preparou tanto lá no Havaí, né? Chegou um pouco mais em cima do evento e foi meio que evoluindo nos treinos. O Rose perguntou se ele vinha perguntando ou se aproximou de algum local ali para pegar algumas dicas, né? E ele disse que vem perguntando várias curiosidades e dicas com os locais ali da região, e que vai se adaptando de acordo com o campeonato. Ele vai começando a se adaptar, pegando mais confiança, e espera estar feliz com esse começo de ano no Havaí. Sim, com altas ondas. A mudança que teve no circuito, né, diferente, mas certeza. Ele está contente porque tem boas ondas também, já começam com boas ondas. Já começam, né, com boas ondas, e ele espera aí que, né, dê um ano de altas ondas no circuito, e todos nós esperamos, né? Exatamente. Queremos só o show. Exato, que seja um ano de 2022 maravilhoso para todos nós, colocando elite do surf mundial entre CTs e Challengers. Nós teremos 19 eventos. Veja, estamos começando hoje, no dia 28 de janeiro, e vamos com ação direto até o dia 20 de dezembro, Vinícius. Passando por vários continentes, por todos os continentes, né, por várias praias, países diferentes, ondas desafiadoras, ondas maiores, ondas menores, com vento, sem vento, mas a intenção é estarmos nas melhores ondas, nos melhores lugares do mundo. E é isso que vai acontecer. Ali vimos a primeira onda do Leonardo Fioravanti, as ondas parecem que começaram daquela fechada. Aquela questão do posicionamento que o Strider falava. É muita movimentação de água com essa entrada do Swell,
e acaba puxando os atletas um pouco para o lado e também interferindo um pouco na formação das ondas. E outra coisa que vem agora em particular é 1h44 no horário local de pipeline, e a maré alta foi às 1h04. Então temos 40 minutos de maré já, de um pouquinho de maré morta, e agora a maré começa a baixar novamente. Então toda essa transição, e também tem o fator que o vento deu uma aumentada significativa, que isso geralmente ocorre na Hawaii, né? No final de tarde, a partir do meio-dia, é a hora, né? O vento começa a soprar um pouquinho mais forte, assim vai. Porém, ele tem rompantes mais fortes e às vezes dá uma acalmada mais uma vez e assim por diante. E temos onda. Net Young dropou por trás do pico. Boa onda do Net Young. Ele é um surfista muito bom nesse tipo de onda. Sempre se deu muito bem em pipeline. E agora vem o DVD, lá vem ele, um belo take-off. Bota pra dentro. Perdeu o pé da frente, parece que escorregou. E vem ele, o romano, Leonardo Fioravante, tentando estolar a sua prancha, segurar. Mas vai ser provavelmente onda, serão ondas de descarte. O David Silva acabou não dando aquela última puxadinha para cima, para sair na parte de cima da onda, e pegou um pouco do lip ali na cabeça dele. O lip, o spray, parece o spray, que realmente... A onda deu aquela esmagada, e como ele estava muito embaixo, acabou tirando o controle dele. A espuma lá, qualquer espuminha é muito forte, né? Exato, eu quero ver esse replay, gostaria de ver esse replay das ondas mais uma vez para fazer uma análise mais concreta. Parece que ele perdeu o pé da frente, escorregou, justamente porque a onda deu meio que uma rasteira nele, vamos assim dizer. Olha que coisa mais linda, entrando a série. Vê se vem alguém na onda, ninguém veio. Tava bonita essa, mais pra dentro da bancada. A onda vem com uma formação incrível, né? Olha, muito tubular, muito quadrada, sempre com spray. Agora, para muitos pode não parecer, porque esses surfistas fazem parecer fácil. Mas aquele lip com aquele vento te segura de uma maneira no lip que é assim, ó, incontrolável. Fica cego com aquela água vindo na tua cara. E tem que ter muita remada, muita preparação, tem que estar muito no lugar certo para que isso já não te derruba ali no drop. Exatamente, para que você consiga a velocidade necessária na remada para poder fazer o drop. E também esse spray que vem no seu rosto, olha, desceu no backdoor para a esquerda, ou seja, por trás da porta. O Net Young, olha a imagem dentro da água. Linda onda. Linda, ficou muito bem posicionado, bem profundo, sai após o spray. A onda dá uma pequena tocada nas suas costas, olha só, olha a onda bem para dentro, posiciona, segura. Pegou, ele faltou aquela subidinha. Um pouquinho para cima. Ele ficou muito embaixo na base da onda, ele achou que já tinha saído, mas a onda deu aquela envelopada aí, ó, de lado a gente vai poder ver melhor. Ó, ele foi aí, foi bem, mas ele desceu demais, perdeu um pouquinho e desceu demais. Se ele tivesse subido, ele teria saído mais limpo desse tubo. Exatamente, e aí um tubo que foi um pequeno cover-up, não aconteceu o tubo do Leonardo Fioravante. Ah, que pena a onda do David Silva, seria uma onda muito boa. Seria uma onda para guardar ali na somatória. A bateria, por enquanto, ela está bem fraca em termos de nota. Porém, tem a onda do Net Young que vai ser uma nota bem pontuada. Olha lá, 9.40. Eu não
Isso aí, eu achei muita nota para o Net Young, Yeah, that's right, guys. I found the tivemos secret ondas lounge, que Flying iam Embers rompendo Lounge. muito is the mais na place to be. I frente, mean, mais you got so pesada, much né? on deck here. You got the food, you got the drink. I think they're going to have a little happy hour a little later, but most importantly, the view of Pipeline from here. It's like a poor man's helicopter. You're getting that aerial vision of the perfect waves that we've seen all day. So, yeah, if you're lucky enough to be a Flying Embers VIP and you get to hang out at this lounge, consider yourself very fortunate. É, a Rose Road mostrando a área ali para assistirem, privilegiada, para assistir o Pipeline Master com os drinks e tudo mais. E a visão de Pipeline é a melhor de todas. E o nosso fotógrafo ali, o pinguim, do lado da comida, né? Esperando a hora do bife. Exato. O David Silva pega mais uma onda. Vai ser uma onda que provavelmente também irá descartar. Ainda faltam 17 minutos. Eu tava pensando na onda do Net Young, mais um 8,33, talvez um 8,5, talvez um 8,5, mas saiu 9,40. Sei que tiveram ondas mais intensas. O ângulo que nós vimos, né, ele desceu bem por trás, desceu no backdoor, né, ficou, mas não caiu aquela placa lá na frente. Ele desceu, caiu uma placa grande, ele sumiu e saiu. Deu uma tocada nele ainda, ele deu meio com uma desequilibrada para trás. Mas foi bem, uma onda de responsabilidade, vamos assim dizer. Uma onda não fácil de fazer, principalmente pelo drop. Também pode ter contado bastante a forma com que ele desceu, com que ele fez o drop na onda. Acredito que ali ele tenha ganho maior. A maior parte da nota dele foi justamente nessa parte. Drop na colocada, exato. E na colocada para dentro do tubo. Passou por aquela parte crítica já dentro do tubo. Claro, o final ali, se a gente for comparar com as ondas, por exemplo, do John, não teve aquele grau técnico tão apurado quanto por isso que eu tô falando, para chegar no 9,40, né, tiveram as ondas do John 9,50, 9,43, não, 9,53, né? Ó, e vem onda. E Leonardo Fioravante, mais uma vez, na porta do tubo. Uma onda um pouco menor em comparação às outras, porém vai assumir a segunda colocação do David Silva, o nosso DVD, que o ano passado fez uma final histórica para nós assistirmos no México, Barra de la Cruz, que nos deixou e nos encheu os olhos. DVD com a apresentação Backside Attack, Backside Attack, infalível. Exatamente. E garantiu, né, concretizou a sua permanência na elite do surf mundial, um atleta que vem crescendo também evento após evento, e podem ter certeza que ainda nos dará muitas alegrias. O David Silva, um guerreiro brasileiro, mais um da nossa seleção brasileira de surf. Vem o DVD ali numa remada, importante, ele está com prioridade número 2, a posse. A prioridade neste momento é para o Net Young de camiseta branca. Vamos ver como irão pontuar essa nota do Leonardo Fioravante e os árbitros. – 14 minutos e 20 restantes de bateria. A gente costuma dizer que são os carneirinhos, né? Que nós podíamos ver as partes brancas. Saiu 5,17 a onda do Leonardo Fioravante. Enquanto isso, nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já já. Fiquem ligados.
The Billabong Pro Pipeline is brought to you by Billabong, the official apparel brand of the Billabong Pro Pipeline. By Expedia, the official travel booking partner of the World Surf League. By Oakley, the official eyewear of the World Surf League. And by 805, hashtag Properly Chill, proud partners of Connor Coffin. E estamos de volta com o Billabong Pro Pipeline. Vinha onda ali, quem veio? O Ícaro Cavaleiro, que está aqui do meu lado. Parecia que a onda veio sozinha, agora sim é ele. O DVD bota pra dentro, aparecendo sempre a sua prancha, não foi muito profundo. 5,83 foi aquela onda do Leonardo Fioravanti. Acredito que tenha sido melhor do que essa onda do DVD. Então o DVD ainda vai ter que voltar ao outside e construir ainda mais as suas notas para tentar avançar. Ó, caiu essa placa. Aí depois já saiu muito rápido no tubo. Porém, é a sua melhor onda dentro desta bateria. Surfando de 4 quilhas, deu para perceber ali, bem nítido. Ó, 5,17, perdão, saiu a onda do Leonardo Fioravanti. Vamos ver como os árbitros irão analisar. Olha, 3,50 a onda do DVD, justamente pelo fator que nós acabamos de falar. Ele pegou a onda, foi uma pequena cortina, caiu à sua frente e já saiu muito rápido. A onda sem grau de dificuldade. Com todos os méritos da onda, mas a gente tem que analisar o que a gente viu. Como eu achei muito a onda do 9,40, também a onda do DVD não podia ser muito para cima. Você entende? Não é que foi fácil, é que em comparação com as outras ondas, exatamente, não teve o mesmo grau de dificuldade. Exato. E é legal de ver os surfistas optando aí por diferentes tipos de prancha, setup de quilha, né, quadriquilha, para fazer a prancha ficar mais veloz. E segura também, não é verdade? Segura. 4 quilhas ela tem uma segura na parede melhor e dá mais velocidade, né? Com certeza. Muita gente gosta de surfar de quadriquilha no Havaí. Eu, particularmente, nunca gostei muito. Gosto de onda mais para frente, que seja um pouco mais rápida, não tanto que tu tenha que cravar a borda. Mas eu sei que muitos amigos meus faziam isso, iam pro pipeline, surfavam de quadriquilha, tanto de backside quanto de frontside. E sempre fui da triquilha também, sempre trifin. Bom, aí temos mais uma onda surfada pelo Net Young. Não tive a possibilidade de observar o início da onda, a câmera pegou um pouquinho atrasado aqui para nós. Vamos ver se a gente consegue um replay um pouco melhor dessa onda. Não estou vendo, estou achando um replay aqui. Vamos ver se eles irão colocar na tela pra gente. Olha, bem série. E vem uma série grande ali, que tem pipeline, banzai pipeline, onda quebrando lá fora, primeiro, segundo e terceiro riff. 0,97, não, ainda tem uma onda a ser digitada. 2,60 foi a onda do Net Young. Os dois valores, esse que eu tô falando, foram similares, então nós não perdemos nada da onda do Net Young. Foi aquilo ali mesmo, quando nós observamos, ele já estava terminando a sua onda, mas foi uma onda curta, porque deu 2,60 de média. Qualidade com o Leonardo, e olha que drop do Net Young. Ele estava buscando realmente uma nota ali forte. Ele vinha para fazer uma nota sólida. Na minha opinião, seria muito mais difícil que a de antes dele. E veio num drop muito atrasado o Net Young. Vamos ver, olha só. Ó, tava quadrada a onda. Quadrada. Nossa, ele deu uma pequena segurada, subiu. A onda deu uma envelopada. Mas ele teria que dar uma
sabe aquele kick, aquela adiantada que você dá dentro do tubo, o slalom que a gente fala, né? Adianta a sua prancha para entrar no trilho da saída, achar aquela luz no fim do túnel, como nós costumamos dizer. Como tiveram atletas que fizeram de backside, o Jake Robinson. Lembra do 9:43? O Jake Robinson foi algo espetacular. Sim. Dá aquela cavada e aquela passada já pra frente, não pra cima, que nem ele fez. Pra buscar aquela seção mais na frente da onda. Ele acabou querendo ficar muito deep e ficou deep demais e acabou pegando o foam ball ali. Ele segurou ainda na parede um pouquinho, né? Deu pra ver com a mão de trás. Coisas que, claro, fácil falar daqui, né? Não. Devido às proporções. Eu já peguei muita onda em pipeline, sei o grau de dificuldade que é, sei o perigo que é surfar essa onda, não é fácil, porém nós estamos falando do mais alto nível de surf mundial, que são os top 32 do circuito mundial. Esses atletas eles têm que estar hábeis, capacitados, habilitados para surfar esse tipo de onda e surfar com maestria. Não é um leigo, não são os leigos que estão aí, ou surfistas medianos. São os melhores surfistas do mundo. E fazem parecer fácil, né? É, como você falou antes, para eles tudo é fácil. Falar aqui da cabine também, né, Ícaro? Mas nós temos que fazer a narrativa do que acontece, da forma com qual os atletas desempenham as suas performances, e daí baseado em comparações técnicas das zonas já surfadas durante o dia. Aí que vem o trabalho do técnico, né? Sim. Ele tá ali na beira da praia fazendo a filmagem, ele pode analisar o que poderia ser melhorado naquela performance. Olha que vinha numa craca, vamos assim dizer. Tá grande o mar, hein? Tá pesado. E já era previsto que essa situação iria ocorrer, o mar ganhando intensidade e força durante o dia. E mais, agora a maré volta a baixar, Vini. Quer dizer que a onda vai ficar cada vez mais encaixada nessa bancada, mais rasa. E prepara que vai ser show de surf, porque teremos mais 2 horas e 5 minutos de surf para terminarmos o dia de hoje. Mais 4 baterias após essa, Vinícius. E para quem nunca foi pro Havaí, não tem noção o que é a força dessa onda, a intensidade dessa onda. Eu já tive a oportunidade de ir surfar pipeline, nunca peguei tubos assim que nem essa galera pega, mas tive o privilégio de estar ali e sentir essa pressão, essa força, a intensidade desse mar. Quando o mar tá grande, pipeline, que ele rompe, parece que a areia até estremece na beira da praia, amigo. É uma pancada na bancada. Vento batendo na cara no drop, aquela adrenalina acontecendo. Eles fazem parecer muito fácil. Exatamente. E o tempo vai passando, by Hydro Flask. Tempo de 4 minutos e 40 segundos, perdão, já coloquei horas. 4:35 restantes para o término. 4 minutos já é bom demais em pipeline, imagina 4 horas. Somente e mais 2. Meu Deus, é sonho, é sonho. Olha, isso é muito raro acontecer de noite, amanhecendo o dia, antes de amanhecer o dia, já tive a possibilidade de cair na água e já caí com crowd, amigo. Essa que é a grande verdade. É verdade. Não tem hora. É verdade. Sabe quando você cai, surfa em pipeline, que às vezes você acaba pegando as melhores ondas, é o dia que tá ruim, com o vento mexido. Exatamente. Porque desse mar ruim com vento e mexido, sempre tem uma momentos. onda boa. Exatamente. Aí você acha aquela onda, acaba pegando a onda da vida em pipeline. Claro. Mesmo eu tendo morado alguns anos no Havaí, e vou no Havaí já desde o final dos anos 80, e conhecer os atletas, conhecer os locais, é sempre muito difícil, porque você entra no mar, é só aquele lugar que tem para fazer o drop. E aí você não vai entrar na frente de um local, né, amigo? Você não vai disputar com os caras que estão lá. É até uma falta de respeito, eu imagino, sabe? Cada um se colocar no seu lugar. Com certeza. Mas tem outro detalhe, aquela que sobra para ti é a onda campeã. Já é boa. E se ouvir um gol, tem que ir. Se não for, já
Já é melhor sair da melhor água. Sai da água. Exatamente, aí você não pega mais onda, meu. Vai, nem que seja a fechadeira do ano. Não tem problema, pode quebrar a prancha, bater no coral, mas se for gol, você tem que ir. Se ouviu do local um vai, tem que ir, meu amigo. Tá na chuva é pra se molhar, né? Exatamente, Vini. Vamos nos aproximando do final da bateria. Fale a sua torcida para que o David Silva consiga, com a prioridade 2 agora, uma nota para avançar. Ele precisa de 4,28. Lá vem ele, bota pra dentro e vai sair, hein? Saiu. Saiu. Não consegue a nota. Eu não sei. Tá bem difícil porque a onda não foi grande. Ele poderia ter tentado uma manobra ali para tentar maximizar um pouco mais. Ou ter segurado um pouco mais dentro do tubo, né? Às vezes sair acelerando, porque né? o tubo ainda continuou. Foi o que o John fez naquela onda. Ele extraiu o máximo do que a onda tinha até o final. Aquela onda ela tinha um drop bem grande, né? Ele deu 7 pontos aquela onda, lembra? Uhum. Ele fez o drop, aí colocou em pé. Aí quando ele ia sair, ele deu mais uma segurada. Segurou, estolou a prancha. Puxou o freio de mão. O spray saiu, aí que ele saiu. Dá mais uma impressionada ainda. Com certeza, já ganha mais um pontinho ali, né? Exato. Toda a técnica, né, colocada é incrível. Melhor onda do David Silva, você acha? Ah, não sei se fica melhor que a última dele. O 3,50 ele tem como sua melhor, né? Agora vem Net Young, o líder da bateria. Cai uma pequena placa, vai ser outra onda de descarte. Não acredito que troque o 2,60 nessa onda. Vamos aguardar. Ainda no aguardo da onda do camiseta preta, o David Silva. Outro 3,50, igual. Tava bem parecida. Bem parecida. Aí é que tá. Essa onda, ela até ficou um pouco mais profundo, mas saiu muito rápido. Ele poderia ter segurado mais, talvez teria ganho aquele pontinho a mais que precisava. 0,78 ele precisava mais. Então, se ele tivesse dado aquela seguradinha a mais ali, bota as duas mãos na água. Ter feito uma manobra, 0,7. Né? Ter feito executado uma manobra de borda ou algo parecido. O tempo vai passando. Menos de 30 segundos. Agora a briga entre o Leonardo Fioravante e o David Silva. O David tinha que ter forçado para fazer o cara perder a primeira prioridade. Ele tem a prioridade 2, agora 14 segundos. Vamos ver, provavelmente a última oportunidade aí. O Fioravante não vai deixar passar. Vai trocar no 2,60. Opa. Agora ele aumentou bem a vantagem. Infelizmente não deu para o David Silva. Ele acaba com a terceira colocação na 12ª e última bateria desse round número 1. Vai para a repescagem. Ele precisa de uma onda superior a 2,60, com todos os prós e contras. Teve uma parte bem difícil ali. Ele vai tirar mais 2,60. Olha a segurada que ele dá ali no final. Ele consegue extrair o máximo que essa onda oferece. E foi o que justamente a gente falou que o David Silva devia ter feito na onda dele. Exato, poderia ter feito. Sugado o máximo que podia daquela onda, extraído o máximo que ela podia oferecer. Talvez aí poderia colocar ele numa outra situação e botar a pressão, jogar a pressão toda pro lado do Leonardo Fioravante. O Leonardo, apesar de ser um atleta muito jovem, ele realmente tem um conhecimento e uma experiência nessas ondas do Havaí muito forte. Ele vai desde cedo pro Havaí. Exato. Enquanto isso, nós vamos ao rápido intervalo e voltamos já já. Fiquem ligados.
having this vision. I've been having this vision. Either rise or you fall. I'm on a mission, bringing my dreams to fruition. I ain't playing at all. Bring out the body bags, I'm about to kill them, deliver them to the mortician. I gotta do what I gotta do. That's for my face, back in my face. I gotta do what I gotta do. I pray to God, he never came. I'ma do me, I'ma do me. That's in my blood, I'll never change. That's in my blood, I'll never change. That's in my blood, I'll never change. E com essas belas imagens do Tour 2021 é que nós voltamos para o final da 12ª e última bateria do round número 1. E ao meu lado, para fazer o término desta bateria, o retorno de Klaus Kaiser. Seja muito bem-vindo, Klaus. Muito obrigado, Ícaro Cavalheiro. Sejam todos muito bem-vindos a esta segunda fase do Billabong Pro Pipeline. É o Elimination Round, ou seja, a repescagem. Para todos aqueles surfistas que terminaram na terceira colocação em suas baterias. Agora a cabine em inglês está com peso. Shane Dorian, Rose Rod e Kai Guerreiro. Vamos ouvi-los um pouquinho. É isso aí, obrigado Shane Dorian. Simplesmente dando a sua análise, seu conhecimento de pipeline está correto. Para ele, os destaques do dia de hoje foram John Florence e Jack Robinson. E concordo com eles, duas leituras de onda muito perfeitas realmente. E colocaria junto a esses atletas, colocaria também o Barry Mamiya, colocaria o Seth Muniz. Welcome back, and you're right onto the glass. Vamos com o Net Young. That was a good first heat back. That wave was obviously, I mean, just to surf out there with two other guys out is the most special thing ever because we've been battling with everyone, but that was so fun. The conditions are amazing. The swell is perfect, so to make it through the heat obviously is a cherry on the top. A 9.4, one of the highest heat score waves of the event. Talk us through it. I mean, I was watching some of the guys earlier that obviously are really good, like John and Jack Robbo, just kind of trying to get an idea of which waves they were going for, and just put myself where I kind of would sit in a free surf and took off and took a couple pumps and ended up coming through. So that settled the nerves for sure, making it out of that one and kind of settled into the heat a bit there. Welcome back. Way to present yourself. Can't wait to see you in the rest of the event. Thank you guys. Appreciate it. Obrigado ao Strider Wasaluska, obrigado ao Net Young, o vencedor da bateria anterior, que ele, simples resumindo, ele disse que surfar com mais dois atletas nessas ondas, que já vai vir no comentário que eu vou fazer do Shane Dorian, em condições perfeitas, com tamanho perfeito, bom vento, fundo sem areia, porque foi tirado toda a areia com o swell anterior também. Melhor época do ano, como o Shane Dorian falou, é privilégio para poucos, está muito feliz o surfista vencedor da bateria anterior, Net Young. E aí está o Ivan Florence, o irmão do John Florence. Agora ele conseguiu ao menos uma onda, né, Klaus? Na primeira apresentação a sua nota foi 0.28. Foi uma bateria também que não vieram muitas. Foi uma bateria típica, não vieram muitas ondas. Becinho de evento, Klaus. E olha, agora vai, não fica muito profundo. Ele é um membro da família Go Footer.
Porque o Nathan e o John Jones são regulars. Exatamente. Surfam com o pé esquerdo na frente e o Ivan surfa com o pé direito. Ivan, para nós seria o Ivan, né? Mas como o nome dele é em inglês, é o Ivan. Lembrando, na segunda bateria teremos George Smith e Michael DeVoe e Miguel Tudela. Na terceira, Frederico Moraes, Jake Marshall e Jordan Lawler. E na quarta bateria, David Silva, Jadson André e Carlos Munhoz. Os dois brasileiros que foram para o Elimination Round estarão na mesma bateria. Nossa, que drop do Morgan Sibley! A onda correu demais. Aí nem com o turbo do jet ski conseguiria passar. Porque a onda deu uma... Ela pegou uma área da bancada muito rasa e saiu realmente fora das possibilidades normais de velocidade para conseguir a saída do tubo. Billabong Pro Pipeline 2022. Abertura do circuito mundial CT para a temporada, desta vez começando de uma forma diferenciada, começando em pipeline, não terminando. A última etapa antes do The Finals aqui em Trestos e São Clemente vai ser em Tiahupo. Nós torcemos para que tudo fique correto, para que nós possamos realmente ter essa etapa em Tiahupo, que é um show de surf, uma das zonas mais desafiadoras do mundo para os atletas. Bancada de coral rasa, onda quadrada ao quadrado. É verdade, é verdade. Porque a onda vem quadrada, quando você rema para fazer o drop, Klaus, ela dobra de tamanho, mas não para cima, para baixo. E com ângulo mais de 90 graus. Então ela é quadrada ao quadrado. E realmente é um show de surf e nós iremos conhecer a partir do final de agosto, acredito que termina no dia 27 de agosto, essa etapa, os top 5 que irão disputar mais uma vez no evento épico aqui em Trestos, um evento que entrou para a história da WSL o ano passado, com o maior número de audiência em toda a história do surf mundial. Obrigado, Ícaro Cavalheiro. Aí, por enquanto, o Ivan Florence vai liderando essa bateria. Deixa eu dar uma olhada aqui nas... ele recebeu 8 pontos na sua onda. O Luca Messinas tem um 4 e o Morgan Siblet um 0,43 e 1,40. Morgan Siblet, que fez parte da grande final em 2021. Klaus, e amigos de casa, hoje nós começamos o dia, né, com uma variação de swell entre 5 a 8 pés até o final, ganhando um pouco mais de intensidade agora para o final de tarde, é sábado. Amanhã o swell começa como hoje, vai perdendo um pouquinho de intensidade para 4 a 6 pés, porém ainda com um bom período. Hoje era entre 14 e 16 segundos, amanhã ele mantém em 14 segundos, que é domingo. Segunda-feira o mar continua como amanhã, né, ali com 4 a 6 pés, o período cai um pouquinho, cai para 13 segundos. Mas aí na terça e na quarta-feira o mar ganha bastante intensidade, fica maior do que hoje. Fica maior do que hoje, 6 a 10 pés na terça, 6 a 9 pés, 5 a 8 pés na quarta-feira. E daí na quinta-feira dá uma baixada significativa. E daí na sexta já volta a crescer um outro swell novamente. Ícaro, o permit, né, a permissão do governo havaiano é de 4 dias para a realização do evento. Ou seja, na janela toda, na janela de 12 dias, são 4 dias que a WSL pode realizar o evento. Ou seja, hoje, um dia, você diria que talvez amanhã
Well, yeah, you know, we did a O date segundo, change, obviously, primeiro for this vamos event, com and we're here Strider in the end Wasilewski. of January going into February, and there's a huge difference. You can see the reef and everything down here poking through. All the sand has been pushed down the beach away from this area, which enhances the wave quality. It creates so much of a better platform. There's less backwash. You've got a beautiful, clear reef out there so that the true wave can show what it has to offer. And so this change in the date and this time of year has traditionally been the best time for pipeline. So it made a huge effort to get it here to this time, and now we're reaping the rewards of absolutely perfect pipeline. And you know, statistically, this is the best time of year, and it's showing right now in this event. Obrigado ao Strider, ele falando o que nós já comentamos durante a transmissão, que esse é a época perfeita para a pipeline, Klaus. Exatamente. Sem areia, os swells que começaram ali começo de novembro até agora, tiraram toda a areia da bancada, e agora condição de vento, condição de maré, condição de swell, condição de fundo, tudo faz para que venham, olha, essas maravilhas que aí estão chegando, que são as ondas, esse swell perfeito. E olha só, vem onda, desce a ladeira, Luca Messinas, olha o spray muito forte. Exatamente, Klaus. 17 minutos para término. Como nós estávamos conversando antes da entrada do Strider Wasilewski, vamos ao replay da onda do Luca Messinas. Ele dá uma travada com o quadril mais uma vez, fica mais profundo possível, sai depois do spray. Ícaro, antes da entrada do Strider Wasilewski, nós estávamos conversando sobre os dias em que a tendência dos dias que poderemos ter o evento. Né? Nós temos 4 dias para a realização do evento. Hoje temos o primeiro. Você acha que amanhã teremos condições de fazer o segundo? Sim, segundo dia? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Amanhã está um dia perfeito. Amanhã e segunda-feira, Klaus, para o surf feminino, Klaus. As condições perfeitas, o tamanho da onda, das ondas perfeitas. Depois, domingo, hoje sábado, amanhã domingo e segunda também em condições boas, com boa condição de vento, boa condição de período. Eu acredito que não só para o surf feminino, como para o surf masculino. Sim, também. Ambas categorias. Ambas categorias, né? E o outro dia seria na quarta-feira? Quarta e quinta-feira, o swell ganha intensidade de 6 a 10 pés, maior do que hoje. Uau. Para quarta e quinta-feira. Uau. Aí na sexta baixa bastante, fica 3 a 5 pés. Amanhã 4 a 6 a 7 pés e segunda também. Aí terça e quarta 6 a 10. Quinta-feira 3 a 5 e daí quando chega na sexta-feira, depois do almoço já começa 5 a 8, 6 a 10 com outro swell novo chegando. Aí vamos ver como a direção de prova, os organizadores, junto com a Jess Merle Dyer, como eles irão, Martin Thomas, como eles irão decidir para ver os melhores dias dessa janela, com swell previsto para chegar também no final da janela, para utilizar os 4 melhores dias para finalizarmos o evento. Perfeitamente, obrigado Ícaro Cavalheiro, analista da WSL, ele que sabe tudo da previsão, está sempre ali de olho no site da Surfline, né, com os gráficos e tudo. Obrigado, Ícaro. Que série linda que vem chegando, Klaus. Impressionante, que dia, hein? O próprio Kelly Slater fez um comentário na entrevista dele que é um dos dias mais perfeitos que ele viu o Pipeline. E justamente por quê? Porque essa é a melhor época do ano. É a melhor época do ano. E ele falou, what incredible month. Ou seja, que mês incrível.
Nós falamos no começo da transmissão que as ondas nas últimas semanas têm rompido, sabe, perfeitas, com uma qualidade de onda muito grande. Então aquela temporada havaiana desejada por todos os atletas, aonde você investe dinheiro para ir, mas é o dinheiro mais bem investido do mundo. E nós vamos ao rápido intervalo e voltamos já já. Fiquem ligados, é rápido. E nós estamos de volta! Agora o Ivan Florence, olha, e a série não para de bombar aqui no Billabong Pro Pipeline 2022. E que emocionante temporada teremos, Ícaro Cavalheiro. As emoções estão somente começando, Klaus Kaiser. E vem muita coisa por aí. Olha só. O Ivan Florence agora assume a liderança, apesar de uma onda completamente descartada para os próximos 10 minutos e 15. Ele te somou 0,97. E olha, por enquanto, quem vai amargando ali uma desclassificação surpresa, claro que ainda faltam 10 minutos, é o Morgan Siblet. Morgan Siblet, que chegou lutando pelo título mundial na temporada passada. Realmente um atleta que superou todas as expectativas na temporada passada, espancando grandes nomes. Ele fez uma perna australiana muito boa, né? Exatamente. E como foram somente 7 etapas, tivemos 2 descartes, e isso favoreceu o Morgan Siblet estar na grande final. Exato, ele terminou o ano na 5ª colocação, chegou em 4º, não foi, Klaus Kaiser? Não, ele terminou em 5º, ele perdeu para o Conor Coffin. Mas ele chegou em 4º e terminou em 5º. Isso, o exatamente. Chegou em 5º e terminou em 4º. Exatamente. O mesmo acontecendo com o Ítalo Ferreira. Chegou na 2ª colocação, terminou em 3º, porque o Felipe foi o 3º, venceu a bateria e acabou perdendo para o Gabriel Medina na final. Então esse jogo das cadeiras está bem emocionante no final. Exatamente. É outra emoção à parte. Só para vocês saberem, vamos primeiro com a onda do Luca Messinas, bota lá dentro, pega um belo tubo. As 5 etapas que vão definir quem é que continua, quem é que se classifica para o CT de 2023 e quem continua na briga para estar entre os 5 melhores
até o final do ano. As 5 primeiras etapas, Pipeline. Depois de Pipeline, Sunset, as duas no Havaí. Terceira etapa, Portugal, em Peniche. Depois, Bells Beach e Margaret River. Minha pergunta, Klaus, e de alguns internautas, vai ter descarte nessas 5 primeiras etapas? Um descarte. Um descarte. Então, nas 5 primeiras etapas, somam-se os 4 melhores. Somam-se os 4 melhores resultados. Então, aí já vai respondendo vários dos meus internautas. Se estiverem assistindo, aí já vai. E pergunto outra coisa, Klaus. Quando chegar na segunda metade do circuito, também vai ter um descarte nas 5 etapas subsequentes? Também teremos um descarte. Muito bem. Muito bem, Klaus. Agora, pode acontecer um fato curioso, né? Que isso eu, inclusive, vou perguntar para o Renato Ickel. Por exemplo, um surfista pode se classificar descartando, por exemplo, uma 9ª colocação. E na segunda metade ele pode ter 2 17º. Ah, é. E aí eu vou... era outra pergunta que eu ia fazer, Klaus. O ranking, ele continua? Ele continua. Não diminui, não começa um outro ranking para classificar os 5 melhores? Ele continua. Ele continua. Ok. Por quê? Porque, por exemplo, imagina que, vamos exemplificar, tudo em cima de hipóteses, né? Digamos que o Morgan Sibillett vença 4 etapas agora nessa primeira perna. Digamos que, hipoteticamente, o Morgan Sibillett vença Pipe, vença Sunset e vença as 2 etapas da Austrália. Seria muito injusto ele começar a segunda parte do circuito zerado. Mas isso nós estamos falando hipoteticamente. Eu vou atrás dessas informações, certo? Para nós oficializarmos. Muito bem, Klaus. O tempo vai passando e olha, o Ivan Florence já coloca mais uma onda na sua somatória, 4,60. Agora deixa a dificuldade e o problema todo ao Lucas Messinas e o Morgan Sibillett. O Morgan Sibillett, ele está numa situação complicadíssima, ele precisa de 7,10 para avançar para o round número 3. Por enquanto, é a vez do convidado. Ou melhor, o Lucas Messinas é classificado. O peruano convidado é o Miguel Tudela. Exatamente. O Lucas Messinas vai fazendo o seu dever de casa e, por enquanto, está indo para o round 3. E que alegria para os peruanos, hein, Klaus Kaiser? Para os nossos hermanos do Peru. Grande saludo para todos. Acredito que muitos nos assistam também. E ter agora oficialmente o Lucas Messinas como o seu representante, ter o Miguel Tudela recebido esse wildcard através da Billabong, que é o seu patrocinador, é só mostrando o excelente trabalho, como já foi dito aqui pelo Klaus, tanto pelos organizadores dos eventos, pela organização do surf peruano, pela qualidade das ondas e pela qualidade dos atletas sul-americanos que representam o Peru mundo afora, dos 4 cantos do mundo, os guerreiros peruanos. O tempo vai passando, 4 minutos e 40, e as séries vão se aproximando. Vamos ver como irão se portar os 3 atletas com a prioridade de camiseta vermelha, que precisa urgente ou uma onda superior a 7,10 para buscar a classificação, ou uma onda que possa ser significativa com tempo hábil para que ele possa retornar ao outside e aí construir 2 ondas tentando buscar o round 3. Vem se colocando o Lucas Messinas tentando trocar um 4 pontos, está bem posicionado, vai pro tubo, acelera e sai. Mais uma bela onda, olha, acredito que não por muito, mas por um pouquinho ao menos vai ser a melhor onda do Lucas Messinas. Vamos aguardar a análise dos árbitros. 4,60 foi aquela onda do Ivan Florence.
Aí o replay, ele remou bem na bolha. Olha lá, tira a mão, coloca, fica profundo, sai junto com o spray. Acredito sim ter sido a sua melhor onda. Belo posicionamento. Aí o spray termina a sua onda. Não era uma onda muito grande, aquela onda pesada da série. Porém agora é o, como diz o Build in the House, olha lá, 5 pontos, não estávamos enganados. Entrou como sua melhor nota e agora deixa o Morgan Siblet numa situação mais complicada ainda. Ele aumentou em 1 ponto a sua somatória e precisa de 8.10 agora. 2 minutos e 50, tendo em vista que o maior adversário do Morgan, que está com a prioridade agora, é o tempo. Porém, surf e capacidade ele tem para conseguir o 8.10. Lá vem mais uma onda, Luca Messinas profundo e sai. Belo tubo do Luca Messinas, mais uma manobra. Olha, acredito que vai trocar de novo. E aí vai complicar bastante a situação do Morgan. Se ele tirar uns 5 pontos, ele vai precisar de 8.60. Outros 5 pontos, será que foi melhor 4.50? Vamos ver, eu acho que foi. Olha lá, olha. 5 pontos ele fez agora na última. Ou na onda anterior, se ele repetiu os 5 pontos, isso que eu falei, se ele tirar um 5, ele já tinha um 5 na onda anterior. Se ele tira um outro 5 agora, deixaria o seu adversário precisando de 8.60, o Morgan Siblet. Vamos ver. Olha a bancada com a imagem do drone, bancada bonita. Vamos aguardando ainda mais uma nota a ser digitada para o camiseta preta. 1 minuto e 5 segundos, o tempo vai voando. E olha, parece que vem uma bela série. O Morgan tem a seu favor que ele tem a prioridade, Klaus. Mas contra ele o relógio. Parece que não entrou na somatória, parece-me que eu ouvi ali de fundo 4.2 a onda do camiseta azul. Preta, perdão. Oh, meu Deus. Tô daltônico já. Veio uma bela série. Parece-me que não entrou a onda na somatória, porque não mudou nada. Continua com 5 pontos e um 4,50. 30 segundos. Olha que coisa, hein? O Morgan Siblet. Ele vai ter que ir nessa onda de qualquer maneira, sim ou sim. 20 segundos. É ou não é? Resta saber se a onda vai chegar a tempo. Klaus, outra coisa, ele não teve muita oportunidade, né, Klaus? De mostrar o seu surf. Olha lá, e quem vem é o Ivan Flores. Que drop! Uau, e que tubo! Só que não consegue sair. Nós vamos nos preparando para o nosso break. E eu diria que aqui vem uma primeira zebra, né, Klaus Kaiser? Ser desclassificado já na primeira, porque ele foi o 5º colocado do ranking do ano passado. Exatamente. Desse ponto de vista é uma zebra, né? O cara que terminou o ano anterior na 5ª colocação, na primeira etapa já é desclassificado e termina com a 33ª colocação. 33ª. Nós vamos ao rápido intervalo e voltamos já já. Fiquem ligados. Fiquem ligados.
If it's true that greatness attracts greatness, then maybe that's how Jerry found the pipeline. It was the forefront of the shortboard revolution, the season of the Soul Surfer, and the crowning of Jerry Lopez as Mr. Pipeline. He was by no means the inventor of style, but he was undoubtedly its master. There is an ease in their relationship, drawing new lines while transcending time behind the curtain. And with a lap or two around the sun and a few shots heard round the world, he single-handedly invented big barrel tube riding. And this time, the world came knocking. Estamos de volta com as emoções do Elimination Round do Billabong Pro Pipeline 2022 na água. Agora o sul-africano George Smith, o peruano Miguel Tudela e o havaiano Imaikalani Devolt. Eu sou Klaus Kaiser, ao meu lado, analista da WSL, Vini Fornari. Seja muito bem-vindo, Vini. Obrigado, Klaus. E olha que onda que vem, hein? Olha aqui pro Miguel Tudela. Uau! Ho, ho, ho! Belíssimo tubo profundo, belo posicionamento, saiu na baforada. Com estilo, mostrando que teve controle ali naquela situação. Tentou fazer até um Jerry Lopez style ali, standing up, né? Cruising, aquela pose mais relaxada, que só o mestre fazia. Olha só que drop. Bota pra dentro. É um salão de festa, né? Salão de festas. Olha só. Esse é o legítimo salão de festas a vapor. Né? Tem uma banda que se chama Das Aranha. É lá de Florianópolis. E uma das músicas que eles falam de surf e coisa e tal, que eles falam, é o salão de festa a vapor. Que é literalmente, tá aí, ó. O salão de festa a vapor. É exatamente isso que eles estavam se referindo. Exatamente. Próxima bateria teremos o português Frederico Moraes, o norte-americano Jake Marshall e o australiano Jordan Lawler. E as condições perfeitas hoje em Pipeline. I am. E vamos agora com o mestre, Jerry Lopez. Kaipo. Thanks, Kaipo. Plenty action, huh? Nice waves. O Caio perguntou o que ele acha das ações do dia hoje. Eles têm altas ondas, muito legal. Olha essa onda do Miguel Tudela! Uau! Tá em casa. Que é isso? No ano passado ele já foi um dos grandes destaques do primeiro round. E só não foi mais longe porque ele quebrou a costela no free surf. Well, you know, Kaipo, in the old days, nobody was interested in pipeline.
Uma coisa muito interessante, ele dizendo que antigamente ninguém se interessava pela onda de pipeline. Yeah, you know, had a reputation, but also the equipment, the surfboards weren't really suited to riding a wave like the pipeline, and yeah. O Caipo perguntou por que vocês não surfavam muito em pipeline, porque era perigoso. Ele falou, também, mas também pela questão das pranchas. Com certeza. Nós não tínhamos as pranchas adequadas para surfar pipeline. E é bem o que mostrava ali na história, né, de pipeline que eles estão contando nos intervalos. Ele foi o cara que revolucionou. Exatamente. Ele que trouxe o shortboard, a prancha pequena, para o meio do surf, possibilitando justamente surfar essa onda com maior facilidade. E aí segue a conversa entre a Rose Hodge, o Caipo Guerreiro e o Shane Dorian, entrevistando o Jerry Lopes, ele que venceu em pipeline em 72 e 73. Lembrando mais uma vez a história do evento de pipeline, que começou em 1971, somente com 6 convidados, e o vencedor foi Jeff Heckman. Até 1975, esse era o formato. Seis convidados. E a partir de 76 que começou o circuito mundial, Pipeline foi inserido no circuito mundial, aí abriram-se para mais competidores. Sendo que PP Lopes, brasileiro, fez final na primeira etapa, perdão, no primeiro evento de Pipeline. Válido pelo circuito mundial. Vamos com Gary Lopes. I think outdid himself, and oh wow. E ali o Caipo Guerreiro mostrando as pranchas que serão oferecidas aos campeões, tanto do masculino quanto do feminino. E são verdadeiras obras de arte, né, Vini? Com certeza. Bem, a lembrança é baseada na prancha que o Jerry Lopes surfava naquela época. A legítima gun, né? Exatamente. É interessante a gente ver essa mudança, essa evolução no equipamento. E antes mesmo, quando eu estava vindo para cá, para os estúdios da WSL, eu vinha pensando como evoluiu e como o surf foi evoluindo. Foram evoluindo os equipamentos, o surf foi evoluindo, foi ficando mais moderno e foi fazendo toda uma volta, e hoje em dia a gente consegue ver pranchas similares com as que a galera surfava antigamente. Claro que tem um retoque melhorado aqui, um afinamento ali, mas a base da prancha é a mesma. É a mesma. Ali a gente viu mais uma onda do Imaikalani DeVoe, não conseguiu completar o drop. Vem George Smith, sul-africano. Não, ficou só observando. E o tempo vai passando, mais 18 minutos e 10 segundos.
O dela tá numa situação bem confortável na bateria agora. E voltamos agora com a entrevista com o Jerry Lopes. Aloha. Estão se despedindo do Jerry Lopes. Aloha, Jerry. One of the greatest of all time. Um dos grandes de todos os tempos em pipeline. Indubitavelmente. Com certeza. Criador do estilo, fundador da classe de surfar pipeline. Não só pela revolução das pranchas, mas também pelo jeito de surfar pipeline. Um combo, eu diria. Um combo, né? E agora vamos com o Ivan Florence, vencedor da bateria anterior. Yeah, it's such an amazing day. It's so perfect out there. The waves are perfect, and it's the best day ever. Yeah, pipeline's really going off today. For you, being a local boy, it's hard not to watch the ocean, but how do you kind of conserve yourself and keep your energy for your heat? Just try to stay relaxed and focus on the next heat, and yeah, just have fun. You're probably a good low seed. Are you looking for another rematch with your brother, John? Oh, for sure. I'd love to be in another heat with my brother. He's so inspiring out here, so it's really cool. Well, congratulations, and I hope to see you back here on the glass. Thanks, Shredder. E aí, o que disse o Ivan Florence? Ele estava dizendo que está muito feliz de estar ali, porque está muito bom, as condições estão muito boas. Então ele está tentando ficar relaxado, porque na primeira bateria ele ficou um pouco nervoso naquela situação de querer muito surfar ali, com ele mais dois na água. E agora ele ficou um pouco mais relaxado, ele pôde desfrutar um pouquinho melhor da situação. E aí o Strider perguntou para ele, né, se ele estava looking for, como é que se diz? A gente fica tanto tempo aqui na América, a gente perde um pouco o vocabulário, mas estava querendo, como é que ele se sentia em talvez enfrentar o irmão dele. Porque ele tem um seeding baixo e o John tem um seeding alto. Isso, muito obrigado. Então ele estava ansioso para poder curtir, que ele acha o John uma inspiração para ele de ver surfando ali em pipeline. Seria muito legal poder participar uma bateria com ele. E aí vem a onda do Jordy. Nossa, que tubaço, saiu no spray. Mas o Ivan Florence vai enfrentar o Felipe Toledo no round dos 32 melhores. Mas quem sabe mais pra frente possa enfrentar o John, mas aí ele vai ter que vencer o Felipe, né? Bateria 14 minutos e 40. A única bateria que nós temos formada do round dos 32 melhores é essa. Felipe Toledo, que com a saída do Gabriel Medina passou a ser o número 1, o seed número 1, e como ele venceu a sua bateria, ele manteve o seu status. O Ítalo Ferreira, com a saída do Gabriel, passou a ser o seeding 2 e também venceu a sua bateria, então manteve o seu status de seeding número 2. Por isso da importância de passar aquela primeira bateria em primeiro lugar. Exatamente. O Felipe número 1, o Ítalo número 2, o Conner Coffin número 3 também venceu a sua bateria e manteve a sua posição. O Morgan Siblich era o quarto, perdeu agora foi eliminado agora no Elimination Round. E o Griffin Colapinto, que venceu a sua bateria, passa a ser agora o seed de número 4. Nossa, fez um airdrop ali o Imai. Imai Kalani. O Miguel Tudela se encontra agora numa situação confortável, apesar de que ainda não saiu aquela onda do George Smith.
mas com certeza não fez um 10. Vai precisar ir de uma segunda nota e aí vem ele, o líder da bateria, Miguel Tudela. E olha só, coloca lá dentro, bom posicionamento, mas não foi um tubo tão profundo. Ele teve um momento só da placa que ele ficou deep e o resto ele ficou mais na boca, né? Olha o George Smith! Uau! Que tubaço do George Smith! Melhor onda da bateria. Que show que nós estamos vendo aqui em Pipeline! Que show aqui no Billabong Pro Pipeline! Teve um grau de dificuldade extremo. Extremo? Desde o drop até o posicionamento dele na onda. Quando ele cavou e jogou lá na frente para poder buscar aquela sessão. E agora Lauren Ever dentro d'água. Felt amazing. Yeah, well, I know why Strider stays out here all day. I'm stealing his job. Olha o replay. Yeah, that was incredible. That was one of the biggest sets that I've seen out here since I've been out here, and that drop was just so critical. We just stood there and then started pumping, and yeah, incredible. A Lauren Ever disse que está substituindo o Strider Wasaluski, que ficou ali quase o dia inteiro, e que ela falou assim, ó, what a quiet view, né? Que visual maravilhoso que a gente tem aqui de dentro, né? E diz que está um dia realmente lindo, as ondas maravilhosas, perfeitas. Olha. Um dia clássico de Pipeline. E esse tubo foi impressionante. Foi o grau de dificuldade do início ao fim. Ele teve que manter o controle, segurando a borda. Não conseguiu soltar da borda porque estava realmente muita pressão. Desde o drop até quando ele puxou lá para cima para buscar mais velocidade, ele ainda teve que se manter ali agachadinho, grudado na borda para conseguir controlar ali a velocidade e os bumps, né, que ele teve que passar no meio da onda. E olha, vão saindo as ondas do George Smith. A primeira nota 9,80. São 5 juízes que dão notas de 0 a 10. A nota mais alta e a mais baixa são cortadas. As 3 notas intermediárias são somadas e divididas por 3. Aí está. Média 9,73, a nota mais alta 9,80, a menor 9,5. As duas foram cortadas. Somaram-se 2,9,80 e 9,60. Somadas e divididas por 3. Média 9,73 e agora a primeira colocação nessa bateria para o George Smith. Nas últimas 2 ondas ali ele conseguiu buscar e botar agora o Tudela para a segunda posição. Empurrou, né? O Tudela pra Exatamente. Nós vamos ao rápido intervalo e voltamos já já. Fiquem ligados. E nós estamos de volta com essa super onda do sul-africano George Smith, 9,80. Impressionante.
Bateria mais 8 minutos. Quem vai ficando para trás é o Michael DeVoe. Ele ficou um pouco perdido nas duas baterias, né? Não conseguiu achar um posicionamento ali para encontrar as da série. E é aquela coisa, né? A bateria é bateria. Às vezes não se encontra, não se conecta com o mar ali, acaba não pegando as ondas da série. E aí não joga o jogo da maneira que tem que jogar, né? Exatamente. O George Smith, com 6 vitórias na sua carreira, venceu pela primeira vez em Jeffers Bay em 2010, venceu novamente em Jeffers em 2011. Enquanto isso, nós temos onda do Michael DeVoe. Bota pra dentro e consegue sair. Agora sim. Uma onda difícil, uma onda menor, mas difícil. Ele fez tudo o que precisava ser feito naquela onda ali. Apesar de ter sido um pouco menor a onda, ele conseguiu espremer, extrair o máximo score dela. Olha, vem agora o Miguel Tudela. Será que ele vai conseguir trocar a onda de 7 pontos? Acho difícil. Acho uma onda difícil. menor, né? Foi uma onda menor, exatamente. Só terminando aqui as vitórias do George Smith, as 6, as 2 primeiras na África do Sul, a terceira foi no Rio de Janeiro, no Postinho, 2013. Essa no Postinho foi contra Adriano de Souza, final. 2014 ele venceu em Trestles, batendo o John Florence na final. 2016 novamente em Trestles, batendo o Joel Parkinson. E a última vitória dele foi em 2017 em Bells Beach, quando ele bateu a Caio Ibelli na grande final. Michael de volta, agora está esperando a nota dele sair, mas ele precisa de uma combinação de 2 ondas para poder virar a bateria para segundo e avançar para o terceiro round. Ele pode ser que saia da combinação, mas ainda vai precisar de uma segunda nota para daí sim conseguir virar em cima. Vamos aguardar aí essa última onda do Michael. Uma onda muito importante para ele, para ver se ele consegue sair da combinação. O primeiro passo que ele precisa dar para ainda ficar vivo na bateria é sair da combinação. Exatamente. Porque no momento ele precisa de 2 ondas para conseguir virar a bateria e alcançar a segunda colocação. Se com essa última onda dele ele conseguir, é o que acontece, 7 pontos, ele sai da combinação e agora fica precisando de somente uma onda para virar em cima do peruano Miguel Tudela. Precisa de um 7.84. Ou seja, não terminou. Ainda não está tudo acabado. Exatamente. Se ele conseguir pegar uma onda um pouco maior que a que ele pegou e fazer a onda do início ao fim, com aquele grau de técnica, olha aí a onda dele, o replay da onda dele. Ficou deep no tubo, bem profundo e saiu no limite, aonde tinha que sair. Lá no topo da onda. No topo da onda. Olha só. Esse ângulo é perfeito, que a gente consegue ver ele no finalzinho, saindo lá em cima, no último buraquinho da onda. E por que ele sobe para sair lá no topo da onda? Porque se ele fica na parte de baixo, ele é atingido pela bola de espuma e também pelo lip. E aí ele cairia. Que foi o que aconteceu com o David Silva naquela onda dele. Ele ficou muito para baixo e acabou sendo atingido ali por aquela espuma, aquela esmagada que a onda dá, que é uma mistura de lip com foam ball, e acaba tirando o controle dele da prancha. E aí, principalmente no Havaí, principalmente em pipeline, qualquer espuminha é extremamente potente. Extremamente potente. Exatamente.
Bateria 3 minutos para o término. A última onda do Miguel Tudela, 6.20, uma onda que não entrou no somatório dele. Aí mais uma vez a recapitulação das melhores ondas dessa bateria. Aí o 7.83 do Miguel Tudela. Depois a onda de 6 pontos do George Smith. E essa onda, olha a grossura do lip, Vini. Grau de dificuldade incrível. Incrível, impressionante o grau de dificuldade. Olha como ele dropa no limite. Ainda tem aquele momento que ele estica, dá a embalada dentro do tubo sem mão. E aí depois no final com o foam ball ele segura de novo na borda para conseguir se equilibrar. Porque como eu falei antes, qualquer gotinha é extremamente potente. E aí o Imai pode ter uma última oportunidade. Olha, uma onda importantíssima para ele. Ah, dessa vez ele não consegue sair. E olha, ele vai levar a série toda na cabeça. Olha só, que perfeição. Um minuto para o término. Vai se posicionando o Miguel Tudela. Aí vem o peruano. Nossa, bota a mão na parede. Que bomba. Que bomba. Meu amigo. Uau. Essa tava buraco, viu, Klaus? Tava de pé. 30 segundos. E aí está, Vini. Término de bateria. Justo o resultado? Justíssimo. O Imai Kalani precisava daquela última ondinha ali. Se ele conseguisse sair, talvez seria a oportunidade dele ali de virar a bateria. Mas de uma maneira geral, George Smith sem palavras, Miguel Tudela fez o que precisava. Isso aí. Vamos a um rápido intervalo e voltamos já já. Fiquem ligados, é rapidinho.
E estamos de volta com o Billabong Pro Pipeline. Eu aqui, Vini Fornari, e ao meu lado, analista de desempenho da WSL, Ícaro Cavaleiro. Seja bem-vindo novamente, Ícaro. Muito obrigado, Vini Constante. É sempre um prazer estarmos aqui com vocês. E já começamos essa terceira bateria do round eliminatório pegando fogo. O Jake Marshall pegou uma direita incrível e logo atrás veio o Frederico Moraes. Ou seja, os dois atletas já mostrando que não querem dar mole para o seu adversário, o Jordan Lawler. Olha só. Achei que tinha sido um pouco mais profundo a onda do Jake, mas mesmo assim ele fez uma boa apresentação já no seu começo. Aí o Quincas veio com tudo. Que onda. Que bela onda fez o Quincas, hein? Bela onda. Muito bem. Teve que passar por aquele foam ball ali, né? Difícil. Ó. Exato, Cavou. ele que não conseguiu uma boa Agora apresentação. teve essa cortina, olha como ele passou por dentro, muito deep. Ali tem que ter técnica, tem que ter controle e segurança da prancha para não deixar a prancha escapar nem da sua mão e nem ela correr para baixo da parede ou para cima. Tem os dois fatores, ou ela pode rodar com lip ou ela pode ir para baixo quando você passa no foam ball, ou ficar muito em cima do foam ball e não ter velocidade para sair do tubo. São três fatores que ocorrem muito. É porque cria aquela turbulência embaixo da prancha. E aí, às vezes, a prancha em si não dá aquela aderência necessária também para se manter na linha da onda. E acaba perdendo velocidade e ficando para trás. Mas ele teve a técnica necessária para passar e manter o controle, né? Bem como tu falou, Ícaro. Vai muito para cima, roda com o lip. Exato. Vai muito para baixo, toma o lip na cabeça. Exatamente. E é difícil. Ou fica preso no foam ball, fica preso naquela espuma branca, aquela bola de espuma. Olha lá, o Jake Marshall já saiu 5,50 para a sua direita, não foi muito profunda. Nós tivemos as ondas, por exemplo, 8 pontos do Slater, foi muito superior, muito mais profundo do que essa onda. Não é qualquer um para pegar tubo em backdoor, né? Exatamente. Agora nós vamos no aguardo da onda de Frederico Moraes. Olha que coisa mais linda, essa visual de cima. Quem vem? Jake Marshall. Jordan Não, Lawler. sorry. Jordan Lawler só na boca do tubo, uma onda que provavelmente deverá ser o seu descarte. Ele não conseguiu nem um pequeno cover-up, um bom posicionamento, mas nada com muita intensidade. Ele ficou o tempo inteiro ali na boca, né, do tubo, não chegou a entrar muito deep no tubo. Essa imagem até nos contradiz, hein? Ela fica bonito, tá bonito, né? Cara, tá bonito. Mas a imagem de frente nós podemos... Não que eu não gostaria de estar ali. Eu também, que é o backside ali naquela bomba. Tava boa, mas a imagem frontal mostrou ele em todo o caminho. Enquanto isso, vamos com o Strider Wasaluski, George Smith. I mean, some of the waves out there are absolutely incredible. You know, it's what you draw at school. When you're a kid, you draw pipeline. I believe you draw today. I don't know. I just got chicken skin thinking about it. Was that the best wave you've ever had out here? Yeah, I think it's definitely up there. Between that one, I had one in 2020, the off season, but definitely the hardest part is getting them. You know, and it looked like they've been out there all day, but to actually have that in the heat, very, very special moment. And all that with a fractured toe. Yeah, I fractured it 5 days ago, my very first day here. I just couldn't believe my luck, but 2022 has been pretty rough for me. So I'm just glad that it's kind of turning around now and getting going. Well, one good wave at Pipeline will turn it around. The highest scoring wave of the event so far. Congratulations. Welcome back. Can't wait to see more out of you, bud. Thanks, Strider. Obrigado ao Strider, ao Jordan Smith, que ganhou essa bateria com o dedo fraturado. Ele chegou há 5 dias atrás aqui. No dia da sua chegada foi surfar, quebrou o dedo. Ok. Mas também falou que essa parece ser a melhor onda que ele já surfou em Pipeline. Olha isso. Se não ele, a melhor, com essa onda,
Se não foi essa a melhor, foi uma que ele surfou no ano de 2020, não é verdade? Exatamente. Outra coisa que ele falou é que esse ano 2022 tem sido um começo de ano muito difícil para ele. Ele espera que após essa onda, após essa bateria, dê a volta por cima, faça a grande virada e comece em 2022. Excelente, é o que nós torcemos também para você, George Smith, porque você é um excelente surfista, é um grande campeão e merece estar no topo do mundo com certeza. É um merecedor, com certeza. Foi bem como o Strider falou, né? Nada como uma onda dessa em pipeline para fazer as coisas mudarem. Abre as portas, abre as portas para o mundo, na verdade. E olha lá, saiu 8,50 a onda do Frederico Moraes. Realmente toda a técnica, a habilidade mostrada e desenvolvida no tubo foi reconhecida pelos árbitros. 8,50, a melhor onda da bateria. Vamos com a Laura Never. Having the best view of that one, but it is just so dreamy. Like it's so dreamy and so scary, but just incredible. I mean, you could be facing down the beach and just want to put a snorkel on and look at all the tropical fishies below, but you turn that way and there's a heaving 10-foot slab and everyone's sending it over the ledge. So it's amazing. And you know, these trade winds, they've been swirling, but it's just turned into the most magical afternoon. So I feel very blessed to be out here and lucky. Obrigado, Laura Never. Ela falou que se você olha para a esquerda, você vê aquele aquário natural com os peixes coloridos e tudo ao seu lado. Você olha para a direita, você vê aqueles 10 pés de ondas sólidos com uma boca, um slab vindo e quebrando em sua direção. Então é um paraíso com um final de tarde maravilhoso. É uma bênção divina estar aí. Before the last couple of heats out here, I mean, it's just been fierce. Geordie has been so fierce and going over a little way. But yeah, Geordie was just looking like he was not cracking a smile. He was here to do business. He was practicing his pig dogs like in the lineup, and you know, everyone's kind of a little bit of smiling, but just, you know, they want to make it through this heat. This is an important event and they just want to get tubed off their head. Ela Never comentando ali que o George Smith estava realmente muito focado, ele estava ali para passar a bateria. For sure. The crowd is erupting. I loved in the last heat, Miguel was like hooting himself. He was just so stoked, like just screaming after every wave. And I think, it's pretty special to see. It's like I said earlier, this is, you know, these are some of the sessions of these surfers' lives, and so many of these rookies, it's amazing to see them out here, and they've probably, you know, never had this chance to surf pipe with no one out. So yeah, hoping, you know, Jake and Geordie get into a couple out here, and that last wave of Freddie's, he was so deep on it. So yeah, I think there's some more sets possibly storming through the lineup now, but I might have to paddle a bit wide, guys. Chat soon. É melhor ela sair dali da arrebentação, ele vai tomar uma série na cabeça. E como ela comentava, tá todo mundo ali meio que naquela diversão, mas ao mesmo tempo não sorrindo muito, porque tá todo mundo ali tentando passar a bateria, focado, e pipeline também é aquela coisa, ao mesmo tempo de estar vivendo aquele momento especial de estar em pipeline, para muitos a primeira vez de ter uma oportunidade dessa, como para, né, o Jake Marshall é um bom exemplo disso, né, que é a primeira vez, primeiro ano no Tour, então tá tendo aquela primeira oportunidade de experienciar pipeline, ele e mais 2 na água só. Essa é a grande diferença, porque quando você chega aqui para treinar, não pensa que é fácil para esses atletas poderem treinar ali também, viu? É uma briga de cachorro grande, amigo. Quem pôde acompanhar na manhã, quando eles abriram a transmissão, era um formigueiro de gente ali, né, esperando a série. Disputa entre os locais e entre os melhores do mundo que estão ali treinando. Quem compete, quem não compete também, que são os locais, querem fazer um surf antes ou dos dias que antecedem. Tem muito local que não compete, que tá ali, quando tem onda, é a casa dele, amigo. Aí, com certeza, entendeu? Como qualquer outro pico, né? Exatamente. Então é difícil de você conseguir pegar ondas boas e... é uma bênção realmente poder estar ali com somente 2 atletas nesse pico maravilhoso que é uma onda dos sonhos. E olha que paraíso, isso é pipeline. Billabong Pro Pipeline 2022. Estamos abrindo a temporada
CT WSL Tour, já nas ondas épicas de pipeline, nessa que é a melhor época de pipeline, que rompem as esquerdas com as melhores condições de maré, melhores condições de fundo, melhores condições de ondulação e vento. Então é realmente um sonho. E lembrando que logo após esse evento tem uma janela de hoje, 29, até o dia 10 de fevereiro, e dia 11 de fevereiro até o 23 já abre a janela para Sunset Beach. Então começa o evento aqui no Hawaii já com tudo e, graças a Deus, voltando Sunset Beach para a elite do surf mundial na primeira divisão, eventos de CT, tanto masculino quanto feminino. Lembrando que as 11 etapas CT deste ano serão todas elas combinadas nos mesmos locais para o surf masculino e para o surf feminino. Então isso é um privilégio muito grande para as mulheres poderem voltar a surfar pipeline em tempo integral, vamos assim dizer, e ter a roupa também. Duas ondas muito desafiadoras para ambas as categorias. É um começo de ano de circuito de ondas pesadas e desafiadoras. Exatamente. Depois vamos para Peniche na terceira etapa, Bells Beach e Margaret River. Oh, que drop do Jason. Oh my God, Jordan Lawler. Jordan Lawler. Que drop que ele fez. Nossa, olha onde ele tá. E aí? Quebrou a prancha. Deu pra ver também o bico ali. Olha como tá raso, olha a bancada toda de fora ali, quando a maré secando agora, olha isso. Olha só, bancada de fora, sem areia nenhuma. Normalmente em dezembro ali tem areia, ali não aparece todas aquelas. Olha isso, ele fez o drop certo, colocou pra dentro, mas aí ficou muito para trás. Estava muito profundo. E a onda também, ela quebrou mais em cima, o tubo ficou mais em cima, não abriu aquela boca quadrada para baixo. E no final ela deu aquela dobrada, né? Deu aquela isso, na parte superior. Oh, mais Jake uma. É ele, o Jake Marshall. Segunda onda para a backdoor. Ele já tem uns 5,50 na sua primeira atuação. Lembrando que essa é a penúltima bateria do dia, enquanto vocês podem observar o Jordan Lawler ali correndo para pegar a sua prancha reserva e já se posicionar, porque ele correndo para a esquerda, onde está o palanque, ali não está aquela cara de verde, provavelmente ele vai entrar porque a corrente joga você lateralmente para o canal, aí você dá o contorno ao pipeline, né? Você faz o contorno, você não fura, não passa a onda direto, você corre para a esquerda do palanque, né, olhando para a praia, aí pega a prancha, ele vai correr de repente um pouquinho mais para a esquerda ou vai entrar aqui onde estão essas mulheres em pé, com o cara na frente, e aí rema diagonal para a direita, dá o contorno e aí pega a esquerda para se posicionar no pico, ó. Isso que eu falei, vai um pouquinho mais para a esquerda e aí pega aquela correnteza já trabalhando diagonal, usa a força da correnteza para jogar ele para o fundo. Sim, e se não vai mais para a esquerda, acaba indo parar lá no meio da praia, no você erro vai cai. lá para frente, aí tem que dar toda uma remada de volta para o pico, muito longa. Nossa, condições perfeitas, hein, Ícaro? E olha, saiu 6,17 a onda do Jake Marshall, com isso ele assume a liderança, e agora o Frederico Moraes, o nosso Kikas, um grande... boa noite, olha, deixa eu até pegar aqui, porque lá já estamos 1h25 da manhã em Portugal. Então, grande abraço a todos que nos acompanham e fale a sua torcida para o Kikas, para o nosso conterrâneo português, patrício português, Frederico Moraes, o Kikas. E parece que ele vem em onda. Ele Vamos ver. troca só um 1.23. Ele tá com faca e o queijo na mão e lá vem, nossa, conseguiu escapar da guilhotina. Perigoso, mesmo quando você faz o drop, a onda não te guilhotina e você joga a prancha pra frente, você pode cair em cima de uma couve-flor daquela, né, de um dente daquele de coral e se machucar quadril, perna, né, ter alguns arranhões.
Nossa, essa onda é maravilhosa. Pipeline para abrir o circuito mundial. Obrigado, Billabong Pro Pipeline, por nos proporcionar, né, esse prazer de iniciarmos já o circuito aqui em Pipeline, nessas ondas épicas, na melhor fase do ano. Olha, acredito que a WSL e os seus patrocinadores, seus apoiadores estão todos de parabéns. E todo esse circuito emocionante que se torna agora 2022, uma caixinha de surpresas, vamos assim dizer. É a emoção do início ao fim, como eu falava desde o princípio. Eu me sinto emocionado, não só pelo fato de estar aqui comentando e compartilhando com vocês esse momento, mas também estar presenciando esse show de surf em primeira mão. Nossa, para mim é de arrepiar. Ainda mais pelo fato de já ter participado um pouco do que é o mundo do surf. Competiu também muitas ter vezes, né? ido ao Havaí, ter surfado essa onda. É como se trouxesse todas aquelas emoções de volta. Exatamente. E poder compartilhar isso, para mim, é especial demais, cara. Só tenho a agradecer a WSL, a todo mundo envolvido. Tá sendo show de surf mesmo, não podia ser melhor. Exatamente. E nós estamos nos preparando para um rápido intervalo. Nós vamos e voltamos já já. Fiquem ligados. By the mid-70s, a whole new cast of international characters landed on the North Shore. Inspired by the generation of Jerry, Rory Russell, Jackie Dunn, and Jeff Crawford, a brigade of Australians and South Africans made their way into the lineup with a one-track mindset. Be the best guys at pipe and backdoor by any means necessary. With a new and aggressive and powerful style, Sean Thompson and Rabbit Bartholomew led the charge. The power fist replaced the soul arch, and the dawn of the professional era began. But it wasn't until Spider Murphy shaped Sean, the infamous rockered up pink banana, that a whole new set of possibilities opened up at pipe. And when the 1975 Pipe Masters came around, Sean beat out Jerry Lopez to win the contest, proving that you no longer had to be a stylish, goofy footer to be the best at pipeline. But if you thought some extra rocker changed things, wait till you see what comes next. E estamos de volta para o Billabong Pro Pipeline. Que show de surf, que espetáculo. Nossa, me sinto muito honrado de poder estar fazendo parte disso tudo. Eu, Vini Fornari, e ao meu lado aqui, Ícaro Cavalheiro. Que é isso, hein, Ícaro? Muito obrigado, Vini. É sempre um prazer estarmos aqui com vocês. Olha, nós podemos observar as imagens dos pioneiros de pipeline. As pranchas, como os caras surfavam e pegavam tubos com as pranchas que, pra nós, hoje, olha, é uma missão conseguir pegar a onda com uma prancha daquela, viu, amigo? Não é fácil, não. Os chamados troncos, né? Não. Hoje em dia. É feito a serrote, basicamente, né? Então, com todo respeito, isso faz parte da história para nós chegarmos no mundo e na evolução do esporte que nós estamos agora em 2022, com as manobras, com a evolução dos equipamentos, com a evolução dos atletas, com a evolução de treinamento. Quer dizer, tudo teve que ter o seu tempo e os seus degraus foram sendo galgados, subindo e subindo, até nós chegarmos aqui em 2022 com esse espetáculo
que a WSL está nos proporcionando. E olha, lá vem onda. Ele é o Kikas, Frederico Moraes. Nossa, deu uma estreada, quase que ele saiu. Aquela parte final ali, se não tá no timing certo, não consegue sair, que ela tá caindo do telhado, né, vamos assim dizer, espremendo o atleta na parte final da onda. Ó, essa já rodou mais por completo. Olha que onda linda, gente, olha isso, sozinha. Perfeição. O Swell realmente ganhou mais intensidade para o final de tarde. São 3h31, mas lembrando que no Havaí, além de termos somente 4 dias permitidos pelo governo havaiano de janela de espera, de janela de realização do evento, também é aquilo, começa às 8 da manhã e tem que terminar 4h10, 4h15 no máximo. É o tempo de tolerância por dia. Então os surfistas locais podem surfar de manhã até as 7h45, 7h50, vamos assim dizer, e a partir das 4h15, 4h20 da tarde até o escurecer. E a bateria de número 12 terá a presença de 2 brasileiros. Os únicos 2 brasileiros que foram para a repescagem foram Jadson André e o David Silva. Agora fale a sua torcida para os seus atletas. Aí o DVD, aí dá para ver o adesivo da pena na sua prancha. Ele está surfando com as pranchas do Akiwas Klaus Kaiser. O David Silva, não? Kelly Slater Designs. Ok. Ele mudou naquela última etapa de... Sorry guys, hair in the face. But yeah, it seems like Freddie, he's had that 8 to start with, and he's just trying to back it up. Geordie, you know, right now, he doesn't have much, but he only needs a 7.4 to jump up and get into that second position. So basically, Freddie knows if he can get a 3, he might, you know, put Geordie into that combo situation. So he keeps just trying to go these small ones, and then, I don't know, I think, yeah, he just can't really make it out of one at the moment. So it'll be interesting to see if he keeps, you know, going towards that strategy, or maybe sits and tries to, yeah, wait and get a better one. No, it looks, I mean, there's a bit of, oh, Jake Marshall taking off a nice one, super deep. Just didn't make it out of that. So, yeah, it seems pretty okay. There's a bit of texture on the water up towards Haleiwa, but it's super glassy here right now. It seems like that wind keeps picking up and sort of swirling a little bit. Eles comentando, o Caipo e a Laura Never comentando sobre o swell, sobre o vento. Ontem à tarde, no final de tarde, quase no final de tarde, o vento veio um pouco de maral, mas ela falou que agora quando ela olha para o lado de Haleiwa só vê um glasses, tudo um espelho. E o sol e etc. E vem o Kikas, lá vem o Kikas para a backdoor. Ele troca um 1,23, precisa de 3,17. Não acredito que seja um 3,17, mas troca um 1,23. Vai aumentar a diferença para o Jordan Lawler, que precisa já de uma nota 7,41. Provavelmente deve aumentar essa diferença por pouca coisa, mas sim. Fica numa situação um pouco mais confortável, né? Na bateria, o Kikas, e agora o Jordan Lawler, ele tá precisando de basicamente 2 ondas, ele não tem ainda nenhuma onda boa na bateria, então ele tá querendo começar na bateria para daí sim conseguir trocar o score e aí sim galgar uma posição ali para qualificação. Exatamente, desde já nós agradecemos a sua companhia aí em Portugal, nos países europeus, ou países que já estão aí na madrugada de domingo, acompanhando o seu atleta Frederico Moraes, o nosso Patrício.
E vale a pena, porque olha, vai se classificando. Uma bateria difícil, lá vem o Jordan Lawler. Vem pro drop, incrível! Nossa senhora! E olha, ele fez ali, ele precisa de 7,58. Aumentou por um pouquinho somente a diferença que tinha anteriormente. Ele trocou 1,27 por 1,40, então aumentou 13 décimos. Mas são 7,58. O drop foi bem difícil, bem complicado, porém não teve muita profundidade o tubo. Vamos tentar... Foi um pouco curto, né? Fazer uma análise mais precisa. Até mesmo pelo 8,50 do Frederico Moraes. Foi uma onda, lembra? Olha lá, agora está assim. Vamos lá. O drop foi incrível. Tá uma onda grande, pesada. Difícil mesmo. Olha, vai bater na trave, hein? Ou pra cima ou pra baixo. A onda foi bem surfada, Vini. Nesse replay, olha o tamanho dessa onda, amigo. Nossa. Entrou em pé, ficou em pé. Olha. Bom, o Kikas, de qualquer forma, não tem uma onda de troca grande. Olha, cara, essa onda vai ser bem pontuada, hein? Olha, com esse, ele fez o drop incrível. E esse ângulo, os árbitros também, além do ângulo frontal que eles têm, tem todos os ângulos para analisar todo. Eu já mudei a minha opinião um pouquinho mais para cima depois dos replays. É verdade, isso acontece. Você tem uma primeira impressão e aí você vê o replay, por isso que vem a tecnologia para te auxiliar. 7,58, vai na trave, hein? E essa é outra onda já. Outra onda. Já tá trocando o 1,77. Já tá trocando. Não, o 2,33 ele já tá trocando com essa onda. Porque o 1,77 já vai sair. Com essa segunda onda. Olha, cara, agora acho que ele deu virada aí, viu? Em 2 ondas seguidas em 1 minuto. O Frederico tem a melhor onda da bateria, prioridade 2. Agora passa para prioridade 1. Olha, pode sobrar ainda, no final é pro Jake Marshall, hein? Olha lá, 7,67, ela ali ia bater na trave. Ai, que complicada a bateria, hein? Complicada. Mas não vai dar. 2,30. Não vai dar pro Frederico, cara. Ele vai tirar mais de 2,33. O Lawler, não? Sim, por isso. Ele vai trocar a segunda nota ainda. Que não saiu ainda a segunda nota. Que não saiu, exatamente. Do Jordan Lawler. Exatamente. Ainda não saiu essa segunda nota. O Frederico vai tirar 1,50 nessa onda. Porém, vamos ver qual vai ser a nota da onda logo em seguida. Essa vai trocar o 1,50 por... Vai passar de ser mais de 1,50 por pouco, não muito também. 2,5 maybe, talvez ou não. Porque ainda tem aquela onda do camiseta branca ser pontuada. Então a bateria ficou muito apertada nesse final. Vamos aguardando o replay. Aí vocês podem observar o Jake Marshall, o Jordan Lawler e o Frederico Moraes aí que pode voltando. Sobrar, bem como tu disse. Pode sobrar pro Jake Marshall. Exatamente. Porque ele tem 2 ondas fracas. Sim, nessa segunda, ó, vamos ver. Ele precisava de um 4 nessa. Ele vai virar. Tu veja bem, olha só o que aconteceu, cara. O camiseta branca passou para primeiro. Não. Não deu 2,60 só essa última onda do branco, hein? E virou 2,63. Nossa, foi toma lá da cá, amigo. Toma lá da cá até o final. Nossa, acabou que passou o Marshall em primeiro e o Moraes acabou com a segunda colocação. Valeu a sua torcida aí de Portugal, ficar acordado até na madrugada para o Patrício Português. É isso aí, Kikas, você merece. Mas a bateria foi disputadíssima.
Gostei foi da frieza do Laura, do Jordan, ele foi bem. Vamos ao rápido intervalo, voltamos já já, fiquem ligados. Jack Robinson falling out of the sky, backsided pipe. Let's go! And comes out! How did he do that? Are you kidding me? He was off balance, trying to regain balance. He was so far deep, it was closing out. Start with a 9.17, and I think he just upped the ante there. All I can say is wow. E nós estamos de volta com as imagens belíssimas do drop do dia, executado pelo Jack Robinson, para fazermos a quarta e última bateria do dia do round eliminatório, uma bateria latina, vamos assim dizer, entre o David Silva, Jadson André e o Carlos Munhoz. E para fazer esta última bateria do dia comigo, o retorno do Klaus Kaiser. Seja muito bem-vindo, Klaus. Muito obrigado, Ícaro Cavalheiro. Uma bateria latina, como você falou, 2 brasileiros e um costarriquenho, que na verdade, Ícaro, não nasceu na Costa Rica. O Carlos Munhoz, ele nasceu na Nicarágua, que é vizinho da Costa Rica, e muito cedo sua família foi para Costa Rica. Vamos com a Laura Never. Like annoying way to start the heat, but you know, they were at least not top to bottom, so they just kind of got washed in, and they're just going to manage through this foamy soup and wait till the lineup cleans up, really. Yeah, that definitely did, and it was kind of more, you know, just like more of like a big sort of burgery one. It didn't really do. The first actually one was quite top to bottom. That after that they were burgers, but yeah, it's definitely messed the lineup a bit now. So they'll be wanting to get it a bit cleaner and get the heat started. É isso aí, a Laura Never fazendo comentário com os comentaristas da língua inglesa, o Ross Williams e o Chris Coté, falando sobre as condições, né? Realmente estão muito boas aqui para o final de tarde. Falam, chamam de burger nuggets. Imagina como vai ser esse final de tarde, Ícaro Cavalheiro. Nossa, 500 milhões dentro d'água. 500 milhões dentro d'água. E vem grande. E vem onda para David Silva. Vamos acompanhar a onda do DVD. E ele coloca ali para dentro, tubo não muito profundo. Ele que surfa agora com as pranchas do Kelly Slater, a Kelly Slater Designs. A parceria que começou a ser formada na última etapa do circuito do ano passado, no México, né? Na última etapa classificatória. E que foi confirmada agora durante essa
pré-temporada. Thank you very much, Vamos Chris. com I mean, North County, San Diego. Jake It's been a Marshall. while since we've had somebody from San Diego on tour. You're representing them well. Yeah, I'm stoked to represent San Diego. It's my home where I grew up, so pretty cool. I'm stoked I can fly that flag. It's pretty rad. So first heat, you sent it on some massive waves. It didn't work out. This one, you were going right, going left. Did you change your game plan? Yeah, I think I tried to be a little more calculated, you know, out there, and I was stoked to like go for it on a few solid ones this morning, but this one I just wanted to make sure I could put a few scores on the board and not beat myself and just kind of make the other guys at least go beat me out there, you know, but hopefully in the next round I can kind of get that bomb and then make that one and combine the two heats a little bit. I like it, a little combination. You're working with Chris Gallagher. He's a shaper, but he was a tour competitor. He's got some good info for you. Oh, for sure. Me and Gally have been working together for so long now, since I was like 12. So he's a super like calm presence in my camp, and I feel like we know each other really well, and I just feel really confident when I'm working with him. So it's always really nice to have him over here in Hawaii. Well, there you go. Coaching, surfboards, everything's paying off. Congratulations. Yeah, thank you. Obrigado ao Strider Wasalusk, obrigado também ao Jake Marshall. E ele que falou que na primeira bateria que ele competiu... Bom, para começar, ele está muito feliz de poder representar San Diego, o sul da Califórnia, no circuito mundial. E aí ele falou que o Strider perguntou para ele, poxa, na parte da manhã, na sua primeira bateria, você tentou pegar as bombas, mas não conseguiu completar, você mudou a estratégia? Ele falou, eu mudei um pouco, não tentei surfar só para mim, tentando pegar as maiores, mas sim colocar alguns scores para fazer os meus adversários saírem correndo atrás do que eu já tinha construído. E foi realmente o que aconteceu. Ele não tinha as duas melhores ondas da bateria, mas tinha as duas somatórias colocando-o na liderança da bateria. O Frederico passou em segundo com uma onda 8.50, sua segunda melhor nota foi um 2.63, então a bateria foi muito apertada na segunda colocação e também um 7.67 tinha, o atleta ficou na terceira colocação, enquanto o Jake Marshall tinha um 6.10 e um 5.53. Ou seja, as duas melhores ondas do Jake Marshall não foram melhores do que a melhor onda do Frederico e do que a melhor onda do Jordan Lawler. Exatamente, porque os dois tiveram uma onda de backup muito baixa. Aí foi a colocação dele. Eu comecei a surfar com maior estratégia de competição. E não para mim, mas eu espero que no próximo round ou no futuro do campeonato eu consiga assim pegar aquelas bombas que eu peguei na parte da manhã e completar, que aí a história vai ser diferente. Mas foi isso, foi o Jake Marshall muito feliz de poder representar a Califórnia, San Diego e avançar para o round número 3. Ele que é mais um dos estreantes do ano. O round dos 32 melhores. 32, terceiro round, 32 melhores. Exatamente. O David Silva, primeira onda 2.33. O David, pode ver, ele pegou aquela onda, ele deu um bottom turn muito grande e daí tentou chegar e quando ele colocou no tubo mais no final. A maior pontuação dessas ondas de pipeline, Klaus e amigos de casa, é quando o atleta consegue já fazer o drop na diagonal e já no princípio da onda ficar em posição coberto, em posição de tubo e não sair acelerando. Na bateria que ele ficou na terceira colocação, ele teve a oportunidade de maximizar muito mais os seus pontos, mas acelerou muito, fugiu muito da parte crítica, ou seja, segura um pouco, tenta ficar um pouco mais profundo nos tubos, que as notas do David Silva iriam sair um pouco maiores, né? Ele não conseguiu, ele pegou uma onda boa, somou somente 2.33, porque perdeu a primeira parte da onda. Ícaro, tem uma questão, eu tenho uma questão enviada por um internauta, Darcy Guimarães, lá de Garopaba. E ele está, segundo ele, com um amigo que está do lado dele, um amigo leigo. E o amigo leigo perguntou, por que eles falam uma onda quadrada? Existe onda quadrada, ovalada, redonda, hexagonal? Então explica para o Darcy, principalmente para o amigo dele que está do lado, que não entende muito, o porquê que a gente chama uma onda quadrada. Bom, é uma onda que vem muito mais radical, ela vem muito, como eu vou te falar, o lip joga muito na frente, tem a dimensão do lip, ela faz
como eu iria dizer, né, um arco grande e fica literalmente quadrado, um salão grande, sabe, um tubo que te cobre. Na verdade, digamos que, olha só, primeiro vem onda para o Jadson André. Não conseguiu completar. Na verdade, é uma onda que joga tão lá na frente que ela, se nós formos analisar friamente, figurativamente, é uma onda redonda. Mas só que no jargão do surf, é o lip, né? Como o lip joga muito lá na frente, nós no universo do surf a gente chama uma onda quadrada, de tão grande que é o tubo. É radical e like, a onda é quadrada. Como uma onda do Tahiti. Exatamente. O lip joga muito na frente, então você fica com um salão, né? Aquela boca aberta, mas ela é mais um cilindro mesmo do que um quadrado. Darcy, mas é um jargão do surf, ok, Darcy? Darcy, da próxima vez manda uma pergunta mais fácil. Muito obrigado pela participação de todos vocês, amigos internautas, mandando perguntas, dúvidas, questionamentos. Nós estamos aqui justamente para isso. Nos ajudando na transmissão, Klaus Kaiser. Exatamente. E outra coisa, Ícaro, antes de começar o circuito, há uma semana, uns 10 dias atrás, mais ou menos, vamos primeiro com a onda do David Silva, ele bota a mão na parede. Aí sim, tem que atrasar ao máximo, mas vai ser uma onda muito fraca também. A onda não jogou lá na frente. Há mais ou menos uns 10 dias atrás, Ícaro, eu publiquei um vídeo no meu Instagram onde eu perguntei para os amigos internautas o que nós poderíamos fazer para melhorar a transmissão. Olha, eu quero agradecer aos amigos internautas porque foram mais de 400 respostas, não sei quantas respostas e milhares de engajamentos e muitas ideias muito boas, algumas sem condições de realizar, mas outras sim, que nós vamos colocar em prática aqui durante o ano. Então, muito obrigado a vocês que responderam, que deram ideias, que interagiram com a gente nessa publicação. Muito obrigado. É isso aí, muito obrigado por interagir conosco. Porque a gente faz a transmissão para eles. Exato. Para os nossos fãs. O alvo então, principal. Exatamente. São os nossos fãs. Aí parece que o David Silva me ouviu falando. Agora ele segurou com as duas mãos na parede. Quem vem é o Jadson André, também fazendo a mesma coisa, atrasando, tentando ficar o maior tempo possível dentro do tubo. E é 2:03 a onda do David Silva, a sua segunda onda. A gente já sabia que isso iria acontecer. Agora sim, acelera muito, fica por ali. Ainda não veio aquelas séries que se apresentaram na bateria anterior. Nenhum dos três atletas ainda conseguiu pegar uma onda significativa, superior a 2,5. E o tempo vai passando, 16 minutos 35 segundos. E podem esperar que daqui a 16 minutos e meio esse pico vai ficar craudiado, gente. Vai ter 100 surfistas, 150 surfistas ali num pico, disputando as ondas para a direita e para a esquerda no final de tarde, no sunset, né, do pôr do sol maravilhoso que nós temos todos os dias aí na temporada havaiana. Ícaro, falando do Jadson André, o Jadson que teve como melhor temporada na Elite o ano de 2010, quando ele venceu a etapa de Imbituba, ele terminou na 13ª colocação naquele ano. Foi a melhor temporada do Jadson André. E além dessa vitória que ele teve em 2010 na final contra o Kelly em Imbituba, em 2014 ele fez final com o John Florence em Rossegor, na França. Foram os dois melhores resultados do Jadson na sua carreira. E a sua maior nota em etapas do CT foi um 9,73 em Tiahupo em 2019. Nossa, alguns pequenos dados estatísticos enviados aqui pelo nosso assessor de imprensa, João Carvalho. O surfista que ele mais venceu baterias na sua carreira até hoje foi o Sebastian Zitz,
e o Michel Bourez. 7 vitórias contra cada um deles. E o surfista com quem ele mais disputou baterias, o Jadson André, foi com Adriano de Souza. Nossa. Com 16 baterias, venceu 5 e perdeu 11. É isso aí, os dois capitães da nossa seleção brasileira. Olha aí, o pessoal já se... Olha ali o... Carioca. Jerônimo Vargas. Jerônimo Vargas. E a camisa do filho do Valdir Vargas, um dos grandes surfistas do Rio de Janeiro. Competir com o Valdir Vargas. O Garrett. Garrett McNamara. Garrett McNamara. É bebezinho. Aí, esse também, um dos idealizadores da etapa de Nazaré, em Portugal. A etapa do Tawin Big Wave. Nós tivemos o prazer de fazer aqui há 2 meses atrás, né, Klaus? E aí sendo mostrado na telinha, o tempo vai passando. Poxa, aquelas séries que vieram na bateria anterior, simplesmente não entrou nenhuma nessa bateria até o momento. Vem na primeira colocação David Silva, seguido do Jadson André. E, Klaus, amanhã teremos... Bom, enquanto isso, amanhã depois voltamos a conversar. Vamos a um rápido intervalo. Voltamos já já. Get the perfect gift for the surfer in your life. Go to worldsurfleague.com to get your official 2022 Championship Tour merchandise. E nós estamos de volta para a segunda metade e término da bateria de número 4 do round eliminatório. Eu, Ícaro Cavalheiro, ao meu lado, Klaus Kaiser. Obrigado, Ícaro. Bateria que tem a presença de 2 brasileiros, David Silva e Jadson André, e também o costarriquenho Carlos Munhoz. Como eu estava falando no começo da transmissão, muita gente não sabe, mas o Carlos Munhoz, ele nasceu na Nicarágua. Eu não sabia. E muito cedo mudou-se com a família para a Costa Rica e aí adotou a cidadania costarriquenha ou costarricense também, né? E faz muito tempo que o Carlos Munhoz vem batalhando essa vaga para o CT. E ele conseguiu, assim, no apagar das luzes, no último evento, na semifinal, que um perdeu e outro ganhou, puxa, conseguiu a vaga. Mas merecidamente. Merecidamente. É um muito completo. E olha as baleias lá atrás, você pode ver, olha quantas baleias, olha que lindo, cara. Muitas. Esse, olha, eu tenho uma história bem legal disso aí, mas vou guardar para mim. Em 2020, um pouquinho antes da pandemia, tive a possibilidade de passar o Valentine's Day, que é o dia dos namorados, com a esposa e o havaiano local aí, observando as baleias, vendo o tubarão de pertinho. É uma emoção incrível. E ainda a baleia mamãe, como diz assim, ensinando o cachalote, que é a baleia, o filhote, com a nadadeira para fora, splash. Eu tenho filmado isso, cara, para manter os tubarões, uma coisa afastada. Entendeu? Uma estratégia. Foi uma emoção ímpar.
Aí passamos umas 4, 5 horas no mar, incríveis no Havaí, que é um passeio que vocês, quem for ao Havaí também deve fazer, porque é muito legal. Aí o pessoal já entrando para o free surf, ainda faltando 10 minutos. Ali eles entram e aí ficam ao lado direito do jet ski, que faz tanto as filmagens, aonde é Laura Never ou o Strider ou as Alus que se posicionam, ficam do lado direito. E assim que toca o sinal de término de bateria, realmente eles invadem o pico de pipeline. Aí vocês podem observar em câmera fechada o David Silva aguardando. Impressionante, mas as séries simplesmente que vieram na bateria anterior agora já passados 20 minutos e meio e nada. Não veio uma daquelas ondas realmente grandes e quadradas, como nós falamos que veio na bateria anterior. Olha ali, ó, surfistas de capacete e a maré baixando, lembrando que a maré baixa, ela é às 5 horas e 23, agora são 4 e 1 e ainda tem 1 hora e 20 de maré baixando. Vai ficar cada vez mais exposta a bancada e cada vez mais perigosa. Então, o capacete é bastante recomendado para quem está nos ouvindo e for para o Havaí e for surfar principalmente com swell entre 6 a 8 pés e na maré baixa em pipeline, ok? Vamos com Laura Never. I had a personal experience out here a few years ago where I hit my head pretty bad on the reef and it kind of rattled me a fair bit and left me with a bit of a mild concussion for quite some time. And then, so now I just take the safe route and wear the helmet. And I mean, not today, it's nice to not have it on, but getting a bit of a helmet tan. And looking at Judson taking off. E vem o Jadson André para trocar o 1,50. I mean, I think it's just, it's amazing to see everyone just being safe. It's such a dangerous wave out here. It's so shallow and we have seen some of the best surfers in the world, have head injuries out here. So I think, everyone being safe is great. A Laura Never falando dos riscos aqui em pipeline, principalmente com essa bancada exposta, por isso que muitos surfistas usam capacete. Acabou de confirmar o que eu tinha acabado de falar, exatamente, né? E, ouviu. Inclusive ela já teve um problema. 2 anos atrás ela bateu a cabeça no fundo. E aí teve uma concussão, inclusive. Né? E diz que é realmente um fundo muito raso. Principalmente com a maré baixa, nessa época, sem areia. Então, como nós falamos, se você for ao Havaí, for surfar pipeline, principalmente nessa época com a maré baixa, usa o capacete. É uma precaução que pode salvar a sua vida. Exatamente. Se ela comentou o seguinte, se os melhores atletas do mundo usam capacete, por que não nós não usarmos? Exatamente. Aí nós tivemos mais uma queda do Jadson André. E, cara, essa é a pior hora, porque assim, Klaus, aí você rema, você vê a bancada, porque a água é tão limpa que você vê a bancada, parece que ela tá à flor da pele, parece que você vai beijar a bancada. E olha, meu Deus do céu, que perigo. O Jadson foi puxado pelo limpe ainda ali, hein? Mas tá tudo bem com ele, remando na volta, olha, tentando escapar desse bowl. Passou na guilhotina, gente. Vamos ver, conseguiu passar. O tempo vai passando. O Jadson assume a liderança com uma nota 2 pontos. Bateria ainda não abriu, vamos assim dizer. Eu recebi agora uma mensagem de um fã do David Silva, dizendo, poxa, você falou dos recordes do Jadson e não falou do David Silva. Então, a pedidos dos fãs do David Silva, sua melhor colocação em ranking foi em 2021, no ano passado, que ele terminou em 14º. Seu melhor resultado, vice-campeão da etapa do México, perdendo a final para o Jake Robinson. E o seu segundo melhor resultado, uma 5ª colocação em Newcastle, quando perdeu nas quartas de final para o Ítalo Ferreira. A sua maior nota em toda a história sua no CT foi no ano passado no México, um 8,67 nas quartas de final. Ele venceu o surfista de quem ele mais venceu. Primeiro vamos com o Carlos Munhoz, surfista costarricense. O surfista que ele mais venceu em suas baterias são 4. Connor Coffin, Frederico Moraes, Leonardo Fioravante e Reef Hazelwood. Venceu 2 vezes cada um.
E com quem ele mais disputou baterias no circuito foi com o Kanoe Igarashi, 6 vezes. Venceu 2 e perdeu 4. Esses são os dados do David Silva. E quem nos mandou esses dados, como sempre, o nosso mestre, João Carvalho. Muito obrigado, Joãozinho. Obrigado, obrigado Johnny. aos internautas por interagirem conosco. E olha, agora acredito que o Carlos Munhoz tenha voltado para a bateria. Se não virou a bateria, acredito também que tenha feito a melhor onda. Não, fez a melhor onda, mas por 0.07. O Carlos Munhoz faz 2.70. Melhor onda da bateria. Ele precisava de 3,76. Ele fez 2,70. E olha, 4 minutos e meio. Vamos ver como irão se portar os 3 atletas. Que infelizmente essa até o momento vai se tornando a bateria mais fraca em termos de nota e condições. Mas também tem um detalhe: não entrou uma série daquelas. Exatamente. Além daquela onda que pegou o Jadson, que era uma onda com tamanho, mas estava completamente fechada. Foi a única onda, mas sem potencial de pontos. Então, acontece isso nas nossas carreiras, quando nós competimos. Às vezes você tenta, chega, mas a onda não vem. O universo não trabalha ao seu favor, mas foram para os 3 atletas, que é uma coisa, né, porque não veio onda. Isso acontece. Às vezes a bateria, você está olhando a bateria, vem 10 ondas épicas na bateria anterior, você entra na água, nada. Sobe. Aí você sai na bateria seguinte, volta o mar. Então, são as particularidades da mãe natureza, Klaus. E vem onda para Carlos Munhoz, ele com a 3ª prioridade. Nossa, e fez certinho, mesmo acelerando dentro do tubo, dando as passadas longas, não foi o suficiente. Agora vem, camiseta azul, é o Jadson, preta, perdão. Bota pra dentro e não sai. Uau, que tubo que ia pegando o Jadson André. Não passou por cima do Carlos, olha. Foi por pouco. E olha, ele conseguiu, ele saiu por dentro do tubo, porque ele tá na prancha. Ficou profundo e olha, agora a disputa pela prioridade importantíssima entre o Jadson e o Carlos, 2 minutos e 50. Vai ser para o camiseta preta, ele está bem à frente do Carlos Munhoz. E nessa altura da bateria, Ícaro, faltando 2 minutos e 40 segundos, a prioridade é mais do que importante. Importante, agora depende. Mais do que importante. Depende como as próximas ondas vierem, Klaus, porque 1,56 é o que precisa o Carlos Munhoz. Não digo que se ele pegar uma onda menor, intermediária, também é fácil de tirar 1,56, porque não é assim. É tudo comparação. Lembra aquele 2,33 que nós fizemos no comentário do David Silva? Foi uma onda grande que ele perdeu o time do bottom tank do tubo, aí passou por fora, volta na parede, né, no lip, aí que ele foi pegar o tubo lá embaixo, 2,33. Mas era uma onda com tamanho, e mesmo sendo o tubo do inside, deu 2,33 somente, mas foi uma onda que cobriu ele. Ele só que não conseguiu muita profundidade, então não tá fácil, a bateria tá bem complicada, o tempo vai passando. Mas agora sim parece que vem série se aproximando, Klaus. Exatamente. Agora entra a importância da prioridade. E a torcida na Costa Rica, toda ela empolvorosa, torcendo para o Carlos Munhoz, seu filho querido, que colocou a Costa Rica na elite do surf mundial. Exatamente, um país mágico, Klaus. Mágico, pura vida. Olha agora, David Silva, bota pra dentro. Sai um pouco mascado, um pouco sujo. Será que ele vai conseguir trocar o 1.93? E agora vem Jadson, de novo. Drop perigoso. Não, manobras. Vem ele manobrando. Pipeline, 3 manobras. Ele tenta trocar 2 pontos. E vem. É o Carlos Munhoz. Vem aqui buscando, agora pegou a classificação para a primeira colocação, Klaus Kaiser. Passou para primeiro camiseta branca com essa onda. Olha, vamos ver. Vamos aos 45 aguardar. segundos. Ele troca 1,17, tem que fazer 1,56. 30 segundos. David Silva vai trocar a sua onda de 1,93, provavelmente.
Tem 3 ondas a serem computadas, Klaus? Tem a onda do David Silva, tem a onda do Jadson André das manobras e tem a última onda do Carlos Munhoz. Exatamente, então vai ser um trabalho agora bem minucioso dos árbitros. São 3 ondas diferenciadas, vamos lá. Onda do Jadson, perdeu o timing do tubo, uma manobra, uma batida mais passando, um pequeno cutback. É difícil de analisar essa onda comparada com os tubos. Ele perdeu o timing do tubo. A onda hoje é tubo, né? É pipeline. É pipeline. Ó, essa onda é uma onda significativa. Mas o tubo foi também bem pequeno na boca, hein? Aí uma manobra. Vamos ver a do David Silva. Acredito que nessa transição a melhor tenha sido a do David, 3,17. Passou para primeiro. Saiu a do Jadson já ou não? Precisa de 1,93. Saiu a do Jadson, né? Não. Foi a melhor onda da bateria, falei, pô. E aí está a vitória então de Carlos Munhoz com David Silva na segunda colocação e Jadson André, infelizmente, dando adeus à etapa de pipeline. Exatamente, infelizmente, uma bateria complicadíssima, sem ondas de qualidade também, mas é isso, não tem como você ganhar as notas com manobras numa onda que é pipeline, uma onda tubular. E nós ficamos por aqui. Nós vamos nos despedindo no dia de hoje. Encontro marcado com chamada amanhã, domingo, às 7h30 da manhã, horário do Havaí, 2h30 da tarde do Brasil. Até amanhã. Até amanhã. Aloha.
mortician. I gotta do what I gotta do. That's for my fish, making my face. I gotta do what I gotta do. I pray to God, he never came. I'ma do me, I'ma do me. That's in my blood, I'll never change. That's in my blood, I'll never change. That's in my blood, I'll never change. Thank you, Kaipo. Unbelievable. 1 minute left. You went from third place to first place. How'd that feel? Man, super happy. I'm just so stoked. The whole day being the waves firing. I've been watching with my wife and the kids. All the support I have behind is amazing. You know, I just want to tell everyone, thank you. Thank you to WSL for this event. It's my second win in the city. You know, the first one was a long time ago. And, you know, I've been dreaming to be in the city for 10 years. And then finally I win one hit. So I'm super happy and stoked. So as you entered the area, I heard a lot of people cheering for you from Costa Rica. You have a lot of fans here. Yes, man. Not only Costa Rican, I guess. I'm very friendly with everybody, you know, and Brazil, Japan, Hawaii. You know, I have friends all over the world, and everybody support me. So thank you, everybody. You know, every little yell or something, you know, make me try harder. So I hope in the next one I get better ways. Well, pura vida, and congratulations. I can't wait to see you in the next one. Right on, my bro. Pura vida. Thank you, Strider. Pura vida.
Good morning from the beautiful North Shore of Oahu and the jewel of the North Shore. The Bonsai Pipeline is on fire today. This is awesome. Kick off the year here at Pipe. Oh, and right, we're already kicking it off with a bang. Well, that's a good way to start the year. Connor, up and riding in the black, needs to get some speed deep in a pipe barrel and gets the exit. Baron Mamiya again releasing his hand from the rail, pumping through. Oh, Baron Mamiya! He's going to be under the lip, grabbing the rail, side slipping. Oh! Seth grabbing the rail, letting go, and traveling, coming out. Kanoa's wave was psycho. Watch out, Kanoa Igarashi grabs his rail. In danger, comes out with the spin. John Florence grabbing rail, tucking in, pipeline barrel, still traveling. Oh! He's just having a buffet of barrels. With Joao Chianca live action and coming out. Romo, Jack Robinson. How did he do that? Are you kidding me? And if Slater needed any motivation, there you go. I'm just freaked out, it's so good. It is Nat Young at Pipeline, deep in the barrel. Can he come out? Abracadabra! Yes. There he is! This copyrighted event broadcast is produced by the World Surf League for broadcast around the world and may not be retransmitted, reproduced, rebroadcast, or otherwise distributed or used in any form without the written consent of the World Surf League.